para o órgão regulador adotar novos procedimentos e cancelar as extrações irregulares. De acordo com a auditoria, a agência renova automaticamente permissões sem verificar se existe atividade real. Em muitos casos, as áreas autorizadas permanecem ociosas por anos sem pagamento dos tributos obrigatórios. Mesmo assim, as licenças continuam válidas. Os produtos da Max Química e Sistemas de Limpeza Limitada foram suspensos pela Anvisa. A decisão afeta a venda, a distribuição, a produção e a divulgação dos itens. Segundo a agência, uma inspeção sanitária constatou que a empresa não cumpriu o regulamento técnico de boas práticas de fabricação para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A agência reguladora também determinou a apreensão da fibra capilar em pó Dexy Hair Building Fibers e da maquiagem capilar em pó Nature Pang Hair Shadow. Conforme o órgão, os dois produtos não têm registro. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Londrina, Ponte Preta. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, a CBN Campinas em 99,1, a CBN Londrina em 100,9, para você que está na RMC, a região metropolitana de Campinas, e para você que está na RML, a região metropolitana de Londrina, hoje juntas, as mais antigas afiliadas da rede CBN, a CBN Londrina com seus mais de 30 anos de filiação, e a CBN Campinas que daqui a pouquinho, no dia 1º de novembro, completa 34 anos juntas para disputa de decisão. Se é decisão, é na CBN. A partir de agora a gente vai contar tudo deste jogão entre Londrina e Ponte Preta para disputar aí o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times já subiram, já estão na Série B, já vão disputar a segunda divisão deste futebol nacional, que é o campeonato nacional mais disputado do mundo. Mas e o título? É claro que todo mundo quer ser campeão. Será que vem um inédito título nacional para a Ponte Preta? Será que o Leque vai aprontar e mostrar aí o favoritismo? Afinal, começa essa caminhada rumo ao título em casa? São tantas perguntas sem respostas que nós vamos começar a partir de agora a trazer os detalhes direto da região norte do Paraná. Londrina e Ponte Preta, os dois times já subiram, já estão na Série B junto com São Bernardo e também o Náutico, mas é claro que agora todo mundo quer ser campeão, quer conquistar o título, e a CBN Londrina em 100,9, a CBN Campinas em 99,1 entram em campo com você, porque se é decisão, é na CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Londrina, Ponte Preta.
Enquanto a bola não rola, a gente vai tocando ela no campo do seu rádio. Para você que tá no carro, muito obrigado pela sua carona. Para você que tá em casa curtindo aí este final de semana um pouco chuvoso, tanto na região norte do Paraná quanto aqui no interior do estado de São Paulo. Em Campinas, um fim de semana de temperaturas baixas, mas esperamos que o clima no jogo seja quente. Não um quente que vá para a parte da confusão, mas um quente que mostre os dois times de fato querendo o título, querendo levantar o caneco. É claro que a gente vai contar a história deste jogo, mas também vai ficar de olho em tudo que acontece neste fim de semana de rodada do Série A do Campeonato Brasileiro. Também tem Fórmula 1, aliás, já teve corrida sprint, a McLaren do Gabi Castro, hein? Ei, McLaren, vamos falar bastante desta Fórmula 1 que já, inclusive, tem o treino classificatório para a corrida do Circuito das Américas, famoso circuito em Texas, nos Estados Unidos, e movimentar também o Campeonato Brasileiro. Amanhã, os dois melhores times do Brasil estarão em campo, Flamengo e Palmeiras, direto do Maracanã. Você vai conferir aqui na CBN, tanto em Londrina quanto em Campinas, e claro que a gente vai repercutir também os jogos deste sabadão. 5h37. Eu sou Eliel Almeida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos até a noite deste sábado, hein? Nos embalos de sábado à noite. Vamos contar a história de mais um título que vai ser escrita hoje, começar a ser escrita depois de muitos meses, hein? 6 meses de Campeonato Brasileiro da Série C começou lá no dia 12 de abril. Vai terminar só na semana que vem. Um vai ser campeão, vai direto para a última fase, a fase aguda da Copa do Brasil. É claro que a última fase é o título, mas vai para aquela fase que todo mundo quer entrar, que é a terceira fase da Copa do Brasil. O outro vai ficar com acesso e, claro, também uma premiação em dinheiro. História legal para Londrina e para Ponte Preta. A partir de agora, vamos girar os destaques da equipe esportiva mais bem informada do rádio brasileiro. Vamos direto para o estádio VGD, no norte do Paraná, lá em Londrina. Por lá nós temos uma dupla de repórteres hoje, Fernando Bianchi pela CBN Londrina e Antônio Lupe pela CBN Campinas. Já que o mandante é o Leque, é o Londrina Esporte Clube. Alô, Fernando Bianchi, boa tarde para você. O destaque do Londrina, como vem o Leque para esta decisão da Série C? Seja bem-vindo ao Futebol Globo CBN, na CBN Campinas e na CBN Londrina. Muito boa tarde, Eliel. O Londrina chega embalado depois de conquistar o acesso aqui mesmo no VGD diante da sua torcida no último sábado no empate com o São Bernardo. Londrina foi primeiro colocado no grupo B com 10 pontos somados e 2 vitórias fora de casa que garantiram aí o acesso do Londrina à segunda divisão, retorno após 2 anos disputando a Série C do Brasileirão. O Londrina deve ter 2 desfalques para essa partida, para essa decisão na tarde deste sábado aqui no VGD. Um deles é o zagueiro Wellington Manzoli, que cumpre suspensão e também sofreu aí um choque de cabeça na partida diante do São Bernardo e entrou em protocolo de concussão, mas está tudo bem com ele, se recuperando o Manzoli. De toda forma, não joga hoje. O substituto deve ser o zagueiro Iago Lincoln, jovem zagueiro do Londrina. O volante Alisson também é dúvida, já que saiu mancando ainda no primeiro tempo da partida diante do São Bernardo aqui no VGD no último sábado. De resto, a equipe do técnico Roger Silva deve vir com a escalação que tem usado aí no quadrangular final da Série C, apostando no ataque com Vitinho, Quirino e o destaque Iago Teles, artilheiro do campeonato, que busca manter aí a artilharia nessas 2 partidas da final. Ele tem 8 gols marcados pela Série C. Assim vem o Londrina, Eliel, para essa primeira decisão da Série C aqui no VGD. Perfeito, obrigado Fernando Bianchi pelas suas informações, as primeiras informações do Leque, o Londrina que já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, estamos também online para você que quer curtir aí o som através das nossas plataformas digitais. Entre no youtube.com/CBN Campinas ou acesse também cbnlondrina.com.br, cbncampinas.com.br. Agora já falamos do Londrina, o mandante que recebe o anfitrião, que recebe a macaca para o jogo de hoje. E a Ponte, hein? Vem feliz da vida, o sorriso, ó, de orelha a orelha, hein, Antônio Lupe? Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Tudo bem, Eliel? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A macaca já conquistou acesso
inclusive vencendo o rival Guarani na última rodada, coroando aí o retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pro duelo decisivo, primeiro contra o Londrina, o técnico Marcelo Fernandes, ele deve repetir o mesmo time que entrou em campo no Derby 212. Ele tem uma novidade, a volta de Léo Oliveira, volante que treinou durante toda a semana e pode ser relacionado. A dúvida é se o Léo Oliveira volta no time titular ou se fica no banco como opção para o decorrer da partida. O destaque da Ponte é Toró, que está buscando o Iago Teles na liderança da artilharia da competição. Ele já marcou 7 gols com a camisa da Ponte e é a esperança do torcedor da Macaca, que busca o primeiro título nacional dos 125 anos de história da Alvinegra. Será que vem hoje este título após quase 12 décadas, aí mais de 12 décadas, um título para a Ponte Preta, um título de expressão nacional? Vamos torcer para que sim, hein? Antônio Lupe, o Toró já fez estrago de madrugada aí, né? Será que vai fazer à noite também, é? Olha aí, quase que eu fui pego de surpresa. O Toró quase me pegou durante o meu jogging, mas infelizmente tive que retornar à base e não completei o meu circuito de corrida desta manhã de sábado. Muita chuva desde ontem à noite. Aqui em Londrina choveu muito, só que no momento tá abafado, tá nublado, mas tá calor. A expectativa, e claro que eu vou torcer pra isso, é que não chova no momento da partida ao campo em condições perfeitas de jogo, Eliel. Pode deixar que nós também vamos torcer pra que não chova e você volte seco para o hotel. Pode ter certeza disso. Agradeço. 3h42, que São Pedro não me ouça, hein? Chuva é sempre bom, vamos lembrar disso, hein? Londrina e Ponte Preta daqui a pouco vão jogar, você vai conferir tudo aqui na CBN, aliás. Tá ouvindo a gente em Londrina? Tá ouvindo a gente em Campinas? Mande a sua mensagem, atenção pro pessoal de Londrina, o WhatsApp hoje é o WhatsApp da CBN Campinas, então se você quiser participar, mandar seu áudio, seu palpite pro jogo, tá a caminho do estádio, deixa o recado aí com a gente, o nosso WhatsApp é o 16, tem que colocar o código de área 16, porque 19, perdão, código de área 19, porque estamos em Campinas, interior do estado de São Paulo, 19 99186 9070. 991869070. Eu quero a participação dos torcedores do Londrina, como são, Carlão? Londrinos, né? Londrinos. Como seria, Fernando Bianchi? Londrinos ou londrinenses, os torcedores do Leque, hein? Fernando vai falar já pra gente como seria ou como é o gentílico correto aí. E também, claro, que a gente quer o torcedor da Ponte Preta, afinal tem Ponte Preta buscando um título que, há 125 anos não aconteceu na sua história. Será que é hoje, hein? Bom, pra também falar um pouquinho no campo do seu rádio pra você que acompanha este pré-jogo aqui na CBN. E aí, hein, Carlão? Jogo bom, as duas melhores equipes da segunda fase estão na final, mas vale destacar que não são as duas melhores equipes nas 19 rodadas da fase anterior, hein, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Léo Almeida, boa tarde, ouvinte CBN, especial torcedor da Ponte, o torcedor do Londrina. É a famosa cereja do bolo, né, Léo? É claro que pra Ponte Preta, um título de Série C não é o sonho de consumo do torcedor Ponte Pretano, mas é o que tem para o momento. Então, a partir da hora que você começa a disputar uma competição que seja o para o ímpar, você tem que brigar para ser o melhor. Então, a Ponte entra em campo hoje diante de uma forte equipe, quis o destino, né? O Londrina comandado pelo Roger Silva, de tanta identificação com a Ponte. Londrina busca o seu terceiro título nacional, enquanto a Macaca busca aí o primeiro título de expressão nacional. Então, um grande jogo, as duas equipes leves por objetivos concretizados, a Ponte a melhor do grupo dela, Londrina também. Então, hoje a gente espera um grande jogo, uma grande partida, tecnicamente bem disputada, apesar do gramado encharcado, gramado pesado em virtude das chuvas na cidade de Londrina. Ou seja, 3h44, você está na CBN, Londrina e Campinas, estamos com o pré-jogo aqui da decisão da Série C. Gabriel Castro, o jogo ganhou um aperitivo a mais, se é que podemos dizer assim, afinal, nós temos um bom time do lado de lá, que é o Londrina, um bom time do lado de cá, que é a Ponte Preta, só que a chuva apareceu para deixar as coisas um pouco mais complicadas pro jogo de hoje. Boa tarde para você, Gabi Castro. Boa tarde para você, Eliel. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas e Londrina que estão nos acompanhando. É aquele componente a mais, né? Que o jogador vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, a bola rolando um pouquinho mais rápida e aí vale a experiência, né? Daqueles atletas que já atuaram em uma decisão, ainda mais em um gramado molhado. Agora, Eliel, quando a gente faz uma análise de jogo, né? Claro que a parte tática, a
parte técnica, ela é fundamental, ela é muito importante. Então, a Ponte vai ter que marcar o Iago Teles, que é o artilheiro da equipe do Londrina. O Londrina vai ter que marcar o Toró, que é o artilheiro da equipe da Ponte. A gente vai acompanhar, essas escalações estão espelhadas, quem controla o meio-campo, tudo isso, claro, ele é muito importante. Mas principalmente pelo lado da Ponte, eu coloco 2 componentes que são fundamentais para a tarde e noite de hoje. O primeiro é esse lado mental e psicológico de uma equipe que pela primeira vez na história pode conquistar um título nacional. A Ponte já foi 8 vezes vice-campeã paulista, ela já foi vice-campeã da Copa Sul-Americana, ela já bateu na trave tantas vezes, semifinalista de Copa do Brasil, semifinalista de Campeonato Brasileiro. Então, várias vezes a Ponte teve ótimas equipes, melhores do que os seus adversários, mas ela não conquistou o título. E hoje ela tem uma grande oportunidade diante de uma equipe boa, da equipe do Londrina, mas ela chega como favorita. Ela terminou como a segunda colocada, ela tem aí no seu grupo terminando na liderança, então ela vai ter que saber lidar com esse favoritismo e saber lidar que pode chegar a este primeiro título. E o segundo ponto, que tem a ver também com esse lado do psicológico, do mental, é saber que tem um segundo jogo, porque muitas vezes, quando você sabe que você vai decidir em casa, você faz aquele primeiro jogo pro empate, eu vou decidir em casa, e isso pode ser muito perigoso, pode ser muito traiçoeiro. Londrina pode chegar já fazer 1-2-0 e complicar aqui em Campinas. Então a Ponte tem que saber lidar com essa questão. Tem um jogo da volta? Tem sim, mas tem que encarar seriamente o jogo de hoje, quem sabe já com uma vitória para facilitar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então são muitos componentes, técnico, tático, mas principalmente eu coloco esse da Ponte se aproximando de um título nacional e sabendo que tem um segundo jogo. Faltam 1h13 para a bola rolar no VGD e a gente volta lá para tirar essa dúvida com o Fernando Bianchi. Fernando, é londrinos ou londrinenses os torcedores do Leque, hein? Eliel, londrinense ou pode chamar de torcedor Alves Celeste também. Que bacana, hein? Alves Celeste ou londrinense? Você errou nessa, hein, Caval? Alves Celeste é o apelido também da seleção argentina, né? Aliás, a camisa do Lembra, Londrina, né? Lembra muito, né? Apesar que hoje eu acho que o Londrina vai de Celeste Uruguaia, né? Que é a camisa que eles lançaram essa semana em homenagem aos times, aos esquadrões da década de 70. Ô Fernando, tira uma dúvida, que todo mundo às vezes quando a gente fala, o jogo é em Londrina, a galera logo imagina Estádio do Café. Mas por que os jogos do Londrina mudaram? Não estão mais no Estádio do Café, estão sim no Vitorino Dias. Conta pra gente. Eliel, esse foi um investimento feito pela Esquadra Esportes, que é a empresa aí que assumiu a SAF do Tubarão desde 2023, e neste ano de 2025 a Esquadra Esportes resolveu trazer o Londrina de volta para o VGD depois de quase 10 anos que o estádio ficou sem receber os jogos do Londrina. O estádio VGD é menor do que o Café, que tem capacidade aí para quase 30 mil torcedores. O VGD tem uma capacidade para 8 mil torcedores, mas o Londrina, a diretoria do Londrina, entendeu que para o momento do clube, o VGD tinha uma proposta mais atrativa para o torcedor do Tubarão, tanto que deu certo, viu, Eliel? A média de público do Londrina saiu de cerca de 3 mil torcedores na última temporada para mais de 5 mil torcedores nesta temporada de 2025 na Série C, e hoje ingressos esgotados em menos de 24 horas aqui no VGD, que fica na região central de Londrina, enquanto o Estádio do Café fica na região norte, o acesso um pouquinho mais afastado para o torcedor londrinense, então acaba facilitando aí o acesso aqui ao VGD. Este Fernando Bianchi da CBN Londrina falando com a gente direto também nos microfones da 100,9 e da 99,1 CBN Campinas e CBN Londrina juntas. Começou a chover, Antônio Lupe? Não. Eu tô aqui com alguns convidados. Por favor, chama o Rafael lá pra mim, rapidinho. Isso é porque ele tá com os convidados lá, hein? Eu tô aqui com simplesmente o pai do treinador do Londrina. Olha que legal. O senhor Roger, ele que trabalhava na ambulância ali no Moisés Lucarelli. Eu tô aqui com o Rafael, que é irmão do Roger também, hoje técnico do Londrina, mas que começou a chutar bola lá no Moisés Lucarelli. Como é que tá, seu Silva? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem, graças a Deus. Com o coração meio apertado, mas estamos aqui. Pendurou a sirene? Já pendurei já, agora tô numa boa agora, só acompanhando o filho agora. Fala, Rafael, tudo bem? Boa tarde. Como é que vai ficar esse coração, rapaz? Bem dividido, boa tarde, bem dividido, né? Uma voz igual, a pai. Família toda Ponte Pretana, mas hoje a gente tá aqui para apoiar a nossa família, o Roger. A gente tá torcendo para ele ser campeão, um título importante na carreira dele, que tá crescendo.
gente tá feliz com o momento que tá vivendo. A gente tá no rádio, eu tenho que falar que esse é o Rafael, é o irmão do Roger, porque a voz é igualzinha. Se eu vou fazer uma pergunta, oi Roger, tudo bem? Tudo bem. É o Rafael, é o irmão dele. Deixa eu perguntar uma coisa, como é que vocês estão acompanhando o Roger? Porque é o seguinte, ano passado ele conquistou o acesso para o Atlético, só que na hora do título bateu na trave. Inclusive ele numa entrevista disse que ficou muito sentido, porque na opinião o Atlético tinha mais time que o Volta Redonda, que ficou com o título. Como é que ele se preparou para chegar nesse momento? Porque o Roger também passou por algumas situações, voltou para o Atlético, não ficou, e veio para o Londrina e colocou a equipe de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa preparação dele? Como é que vocês acompanharam como família esse crescimento do Roger como treinador? Cara, eu falava pra você, a gente tá muito feliz, viu? Muito feliz com a performance dele. Foi muito bem no Atlético, o pessoal até mandou um abraço pra ele, aí agradecendo ele. E a gente tá feliz por ele, sabe? Porque tá fazendo um trabalho sensacional aqui. Faz 2 anos que o pessoal tá na Série C aqui, entendeu? E ele veio aí, fez esse trabalho bonito aí. E nós estamos acompanhando ele, dando aquela força familiar, né? Estamos junto com ele aí. Inclusive o Nicolas tá aí, já falaram com vocês ontem e tudo. E nós estamos muito felizes aí com ele aí, torcendo por ele. E nós temos uma macaquinha também no coração, que não tem jeito, né, mano? Como é que vai ficar então, ué? Ah, tô aqui com o coração dividido, né, mano? Pra mim, o que ganhar vai ser bom, porque eu vou ser campeão de qualquer jeito. Tá bom? Já subiu e já tá com a taça na mão. Tô subindo, já tô com a taça na mão, tô tranquilo, velho. Uma alegria em vê-lo aqui, viu? Tá fazendo falta lá atrás do campo na ambulância. Parei com a ambulância agora só tô acompanhando ele só damos... Onde ele vai, nós estamos indo junto. É Minas, é aqui, tamo junto. Valeu, seu Silvio. Manda um abraço pra rapaziada lá em Campinas. Manda um abraço pra todos aí, toda minha família aí, os Ponte Pretano aí. E tamo no jogo aí. Esse é o seu Silvio, pai do Roger. Valeu, Rafa. Até mais, viu? Valeu, obrigado. Bom jogo pra vocês. Valeu, tá aí a família do Roger Silva, que hoje tá no comando do Londrina, mas todo mundo sabe que tem aquele carinho pela macaquinha. São 3h52. Esse é Antônio Lupe, direto do VGD, trazendo aí os bastidores. O treinador, claro, tem família. A família, obviamente, tem as suas preferências, até porque o treinador, a cada semana neste Brasil, está em um clube diferente. Mas neste caso aí, a família é muito identificada com a Ponte Preta. Cairia bem o Roger na centroavância hoje, tanto de Londrina quanto de Ponte, Carlão? Ah, o Roger foi bom jogador, né? O Roger construiu uma carreira importante, jogou em times gigantes, né? Revelado pela própria Ponte Preta, muita identificação. Foi bem no Botafogo, onde teve identificação também. Caberia, mas o Roger não iria disputar a Série C, ele estaria numa Série A de Campeonato Brasileiro, com certeza. Eu também imagino isso, em 3h53, 1h07 pra bola rolar. Você que está acompanhando o Futebol Globo CBN, estamos em Campinas, mas claro, trazendo todas as informações para você que também sintoniza a 100,9 a CBN Londrina. Aliás, já estamos com o nosso WhatsApp funcionando. Se você quiser mandar um recado, faça isso através do 19 991869070. O WhatsApp hoje para você que está em Londrina é diferente, porque a transmissão em conjunto junto com a CBN Campinas, 19 991869070. Meu grande Carlos Cabela, hoje é dia, hein, Cabela? É dia de decisão, vem título por aí. Começa hoje, termina semana que vem, hein? Boa tarde pra você, seja bem-vindo, Cabela. Boa tarde pra você também, Eliel, a todos os ligados aqui no futebol da CBN. E olha, é mais uma final de campeonato, mais uma decisão que a gente transmite aqui nesse microfone importante da CBN Campinas, né? E a gente espera que hoje tenhamos uma grande partida de futebol e que, claro, que vença o melhor, mas um grande jogo, isso é importante pra gente na transmissão. Jogo bom, jogo legal pra gente falar bastante, até porque as duas equipes movimentaram a primeira fase, como a gente disse, não foram as melhores na primeira fase. A Ponte Preta ficou na vice-liderança, um pontinho atrás do Caxias, que não conseguiu o acesso. O Londrina ficou na 4ª posição com 30 pontos, à frente do São Bernardo, que subiu no grupo do próprio Londrina, e ali à frente dele o Náutico e a Ponte conseguiram acesso, o Caxias não. Olha que coisa, hein, Gabi Castro? Caxias, Ponte Preta, Náutico e Londrina, os 4 primeiros, só o líder da primeira fase não conseguiu subir. Todos os outros subiram. Que, aliás, parece uma característica desse Campeonato Brasileiro da Série C, porque em anos anteriores era o Botafogo da Paraíba, né? Nos últimos 3 anos que terminou a primeira fase na primeira colocação e sempre nessa reta final, nesse quadrangular, não conseguiu o acesso. Agora foi a vez do Caxias, né? Terminou na primeira colocação, a partir do momento que ele assumiu a ponta, tirando a Ponte da liderança, não saiu mais, venceu a Ponte, inclusive, no confronto lá em Caxias por 2-1, e depois na fase final
final não conseguiu. Aliás, foi o grupo dos empates, né? O Londrina, por exemplo, ele conseguiu a classificação, mas foram 4 empates, nenhuma vitória em casa, né? Isso é algo que deve ter sido corrigido aí pelo Roger Silva durante esta semana, porque se quiser este título, se quiser tirar o título da Ponte, passa pela partida de hoje por uma vitória jogando em casa. Como que tá a conversa, o Fernando Bianchi, com o Roger? Ele já sinalizou um desejo de permanecer para a Série B, ou a diretoria já sinalizou este desejo de mantê-lo? Como que tá? Isso vai ficar para depois do campeonato? Claro que ele fica super valorizado, vem de 2 acessos seguidos em divisões cascudas do futebol brasileiro, mas eu imagino que já tenha começado aí um pequeno burburinho para tentar mantê-lo, ou quem sabe ele também demonstrando o interesse de ficar. Já tem isso nos bastidores ou ainda não? Tem sim, Eliel. O Roger falou, inclusive, aqui no gramado mesmo do VGD, após o acesso do Tubarão, que tem interesse em permanecer no Londrina e que quer se condicionar a partir de agora como um treinador de Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do Roger Silva, inclusive, tem uma cláusula de renovação automática em caso de acesso. Então, por enquanto, tudo indica que há uma sintonia aí entre o Londrina e o Roger Silva, desejo dele de permanecer para a disputa da Série B. Até porque o Londrina vem com o Campeonato Paranaense, foi bem, inclusive, terminou na 4ª posição do Campeonato Paranaense na primeira fase, e depois, é claro, tem a Série B do Campeonato Brasileiro, então tem calendário cheio. Aquela história, da mesma maneira que a gente imagina que a Ponte Preta vai manter o Marcelo pro ano que vem, o Londrina também deve querer efetivar o Roger para ficar mais um ano. Sem sombra de dúvidas, e este acesso ele passa muito pelo Roger. Ele chega no Londrina na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, ele sai do Atlético, ele chega pro Londrina e ele consegue 7 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. E é engraçado, né? Porque ele era atacante, artilheiro, e o destaque do Londrina fica pelo sistema defensivo, né? Apenas 14 gols sofridos, então o sistema defensivo do Londrina foi um destaque de um atacante que sabe muito bem, né? Sair da marcação e conseguiu acertar então e levar o Londrina à classificação e depois a este acesso. Então, sem dúvida que o Roger permanecendo no Londrina dá uma sequência neste trabalho para um Campeonato Brasileiro da Série B e primeiro para um paranaense. Centroavante bom que era, né, Carlão? Sabe muito bem como o zagueiro deve se tratar, sim, né? Sim. E o Roger era daqueles centroavantes que ele gostava do choque, né? Gostava do corpo a corpo e sabia como ninguém enfrentar defesas, e principalmente defesas bem armadas. Ele fez um sistema defensivo muito consistente por parte do Londrina. A própria frente, né, com o Iago Teles também deu muito certo. O Iago passou aqui pelo Guarani, não fez tanto sucesso, mas no Londrina se reencontrou, tanto é que é o artilheiro da Série C. E por esses fatores, né, por esse conjunto aí, o Londrina consegue merecidamente o acesso e briga pelo título. E a carreira do Roger se desenvolvendo. Eu creio que em 1 ou 2 anos ele estará aí numa Série B, talvez até numa Série A de brasileiro. Tem potencial para isso. Apenas 40 anos, né? Muito jovem. Quando você fala assim, eu fico tão feliz, Gabriel. Apenas 40 anos. 3h58. Não entendi, Cabela. Você nem tanto, né? Ficar grande. Carlos Cabela falou que ele está um pouquinho distante dos 40 anos. Mas está ali também. Tá pertinho, um empate técnico. Exato, Cabela. Diria que é. E outra, de 40 para 60 é um pulo, né? Depois que entra. E é mesmo, passa que você nem vê. 3h59. Como estão as coisas aí no VGD, Antônio Lupe? O público, ingressos esgotados, a galera tá chegando já ou não, hein? Galera tá chegando, a galera do Londrina já vai ocupando aqui todos os setores do VGD, aqui o setor das vitalícias, das cadeiras, onde ficam os convidados, a arquibancada também coberta, mas do outro lado já tem um público interessante. Capacidade do estádio aí, pouco mais de 8 mil torcedores. Agora o que chama a atenção é que a torcida da Ponte tá do lado de fora. Ainda não entrou aqui no VGD. Aliás, estamos apurando aqui algumas situações envolvendo aí alguns torcedores organizados que ainda estão barrados na entrada da cidade de Londrina. Torcedores que vieram de ônibus, de van, também estão passando aí por uma revista um pouquinho mais forte por parte da polícia, porque todo mundo sabe que tem um histórico entre torcida do Londrina e torcida da Ponte, mas o que chama atenção é isso: torcedores do Londrina já estão no estádio. O setor destinado para o torcedor da Ponte segue fechado. Aliás, teve até movimentação especial do trânsito para hoje e reforço no policiamento aí, né, Fernando? Envolvendo esse jogo, como o Lupe disse, tem histórico, mas a prefeitura já se preparou pelas questões de trânsito e também a questão do policiamento por parte aí do governo estadual, né?
Isso mesmo, Eliel. Esquema reforçado aqui no VGD nesta tarde. Interdições que já são aí tradicionais aqui nas ruas que dão acesso ao estádio, próximo aqui da Avenida Leste-Oeste, na região central de Londrina. E a Polícia Militar também se reúne, já vem se reunindo nessa fase final com representantes da torcida organizada do Londrina para definir aí o esquema de segurança e também como vai ser essa questão de lidar com as organizadas que chegam aqui ao VGD. Houve uma confusão no quadrangular final aqui no VGD após o empate entre Londrina e Floresta. E a Falange Azul, inclusive, chegou a ter uma punição. Ficou um jogo proibida de utilizar seus instrumentos musicais e bandeirões e tudo mais. E também de abrir a sua sede, que fica bem aqui embaixo da arquibancada do VGD. Dá para a Avenida Jorge Casoni, a porta. Inclusive, essa proibição de abrir a sede, ela permanece. Mas a Falange já está liberada para fazer a festa na arquibancada, com bandeirões, com os seus instrumentos musicais. Agora a torcida da Ponte realmente ainda não chegou, não foi liberada para entrar no estádio, tentando aqui apurar o que pode ter acontecido. Eu acredito que seja uma revista um pouquinho mais rigorosa, um trabalho mais minucioso da Polícia Militar, mas de qualquer forma, a dupla de repórteres aí, o Fernando Bianchi da CBN Londrina e o Antônio Lupe da CBN Campinas, estão de olho aí. Os dois repórteres dessa dupla tá de olho no que pode acontecer. Pois não, Lupe? E o que tem deixado o torcedor da Ponte triste é porque a gente sabe que a maioria das vezes os confrontos, essas coisas tristes que a gente vê no futebol, são entre organizadas. Mas eu acabei de receber uma mensagem aqui de um ouvinte que sempre participa conosco, e ele veio de Londrina com o carro, com amigos, e eles estão do lado de fora aqui do VGD. Eles ainda não tiveram o portão liberado. Falta 58 minutos para o jogo começar, 4 horas e 2 minutos, e eles estão todos ali, do lado de fora. O portão ainda não foi liberado. E são torcedores que acompanham a Ponte de norte a sul do país. Então é isso que tem deixado ali o pessoal meio irritado. O fato de não ter liberado a entrada do torcedor da Ponte, sendo que em todos os outros setores aqui do VGD, o público já vem chegando e se acomodando pro jogo. Deve ser algum esquema especial de segurança da polícia, querendo fazer algum cordão de isolamento ali e tudo mais. Até porque, torcedor, calma, nem as escalações foram liberadas ainda, o jogo não vai começar. Fique tranquilo, como o Lupe disse, tem 57 minutos para isso acontecer e eu tenho certeza que todos estarão dentro do estádio, tanto os torcedores comuns, se é que podemos dizer assim, da Ponte Preta, quanto os organizados, quanto também os torcedores londrinenses, que aliás já estão entrando no estádio. Bom, hoje começa a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, daqui a pouquinho na Neoquímica Arena, 6:30 da noite, tem Corinthians e Atlético Mineiro. E eu ouvi de um corintiano que Corinthians e Atlético é jogo para recuperar os outros, ou seja, o Atlético deve ganhar. E não só de um corintiano. Eu ouvi isso, hein? No Mineirão, hoje também às 9 da noite tem Cruzeiro e Fortaleza. Amanhã o jogo da rodada, eu diria até o jogo do Brasileirão. Se o Palmeiras ganha, vai pro título do Campeonato Nacional. Se o Flamengo ganha, mostra que o Palmeiras não vai levar tão fácil assim. Amanhã às 4 da tarde, no Maracanã tem Flamengo e Palmeiras. No Maião, em Mirassol, tem Mirassol e São Paulo. Duelo esse que pro São Paulo ultimamente não tá sendo nada interessante. E no Beira-Rio, às 6:30 da noite tem Internacional e Sport. No Castelão também às 6:30, Ceará e Botafogo. Às 8:30 da noite na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, né? Esses naming rights, Bahia e Grêmio. E na segunda-feira, às 7 horas aliás, a segunda-feira que virou sábado, né? Virou domingo. Sábado, hoje, 2 jogos. Segunda, 3 jogos. É feriado segunda-feira, Gabi Castro? Ninguém falou nada? Pois é. 3 jogos na segunda-feira, gente. 7 da noite no Alfredo Jaconi tem Juventude e Red Bull Bragantino. Às 7:30 da noite no Maracanã tem Vasco e Fluminense. Tá explicado por quê. O Flamengo joga em casa contra o Palmeiras no domingo. E aí, para dar uma organização maior pro pessoal do Rio de Janeiro, o clássico Vasco e Fluminense será na segunda-feira. E o Santos encara o Vitória, que vem de vitória em cima do Bahia, seu principal rival neste Campeonato Brasileiro da Série A. Santos e Vitória na segunda às 9:30 da noite, ou seja, futebol das 7 à meia-noite na segunda-feira, para quem quiser acompanhar e ver todos os jogos. Eliel. Pois não, Fernando? Escalação do Londrina definida, divulgada agora pela assessoria de imprensa do Londrina. O Londrina vai com Luiz Daniel no gol, João Vitor, Iago Lincoln no lugar de Wellington Manzoli, ao lado de Wallace na zaga, com Maurício pela lateral e como volante Zé Breno no lugar do Alisson, que dissemos que é dúvida e realmente acabou não sendo escalado
para essa partida e nem relacionado. Lucas Marques vem com a 8, também como volante, e no meio de campo o camisa 10, Cristiano, experiente aí, que vem fazendo boas partidas pelo Tubarão no quadrangular, fez boas partidas no quadrangular final, completando a escalação do Londrina na frente, nada de novidade, vem Vitinho pela ponta, Iago Teles pela esquerda e Quirino como centroavante. Perfeito, esse Fernando Bianchi trazendo aí já com exclusividade a escalação do Londrina divulgada pela assessoria de imprensa do Londrina. Iago Teles, esses dois pontas do Londrina são ariscos, perigosos, hein, Carlão? A Ponte tem que tomar muito cuidado não só com o Iago, mas com o Quirino, que fez muito sucesso aqui com a camisa do Ituano. O Cristiano é o cara que organiza, é o pensador desta equipe. Acho que o Londrina, por jogar em casa, mesmo com o gramado pesado e mesmo até com esse favoritismo da Ponte, deve tomar a iniciativa do jogo, deve tentar impor um ritmo muito forte, até para dar um recado para Ponte Preta: opa, estou jogando em casa, eu vou ditar o ritmo do jogo. Então a Ponte vai ter que ter muita tranquilidade, muita calma, muita ponderação e equilíbrio nos primeiros minutos de jogo. Ponte definida. Vamos falar a Ponte já. E aí, Gabi Castro, 4-3-3 é o melhor remédio do Roger pro jogo de hoje? Eu acho, já tá acostumado, né? Já tem este sistema com os seus 3 atacantes de muita velocidade, Vitinho de um lado e Iago Teles do outro, e tem a experiência do Quirino, né? Que já teve sucesso aqui no futebol paulista e agora indo muito bem na equipe do Londrina com o Cristiano, né? O maestro, o camisa 10. Então, de fato, a Ponte vai ter que tomar muito cuidado com esse trio de ataque, mas o poder de marcação tem que ser para cima desse jogador criativo que é o Cristiano. Este Gabi Castro, este Carlão de Freitas, os comentaristas do Futebol Globo CBN. Para você que tá na CBN Londrina, não estranhe não, estamos no ar com o Futebol Globo CBN no 100,9. Para você que tá em Campinas já acostumado com a nossa cobertura da Ponte Preta em 99,1. Vamos até os embalos desta grande noite de sábado para trazer tudo na decisão da Série C. Macaca definida, sem surpresa, com surpresa ou com muita surpresa, Antônio Lupe? Sem surpresa nenhuma. É o mesmo time que venceu o Guarani na última rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, o Anderson e Simon na zaga e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis no ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. É o time da Macaca que começa o jogo. Léo Oliveira, que retornou aos treinamentos, está no banco, à disposição do técnico Marcelo Fernandes. 4h08, 52 minutos pra bola rolar. Vou lançar uma nova aqui, Carlão. Boa. Anota aí que vai dar samba essa frase. Em time que está ganhando não se mexe. Essa é nova. Essa é nova, quase que caí da cadeira. Lancei. Lançou a braba. Mas, olha, eu concordo com você, não tem um porquê mudar, né? A Ponte tem feito bons jogos com esta formação, não tem o Léo Oliveira, mas o Rodrigo Souza tomou conta da posição. O Gé faz muita falta, porém o esquema com 3 atacantes diante do Guarani deu muito certo. É claro que hoje é um jogo com uma outra característica, uma outra circunstância. Eu acho que até sem o Gé a Ponte pode tirar proveito, porque fica com um ataque mais rápido, é um ataque de velocidade, e a Ponte deve se utilizar dos contragolpes para surpreender a defesa do Londrina. Não tinha porquê, não haveria motivos para o Marcelo Fernandes realizar mudanças radicais, então vai com o mesmo time que venceu o Guarani na última rodada. E essa mobilidade, ela foi muito interessante, né, no derby contra o Guarani na última rodada, porque o que era o esperado? O Diego Tavares de um lado, o Toró do outro e o Bruno Lopes centralizado. Só que em boa parte do jogo, o que a gente viu? O Bruno Lopes e o Toró na mesma ponta, fazendo uma tabelinha. Então, a dinâmica do ataque da Ponte, ela foi muito interessante. Eu acho que o Marcelo Fernandes, ele tem muito mérito, porque ele precisou ali, né, dentro do seu elenco, resgatar o Diego Tavares, porque ele mal jogou o Campeonato Brasileiro da Série C, e aí vira titular nesta reta final. E o Bruno Lopes, idem, também com poucas oportunidades ao longo da Série C, porque o Gé, ele era o titular. E a Ponte, ela termina o Campeonato Brasileiro da Série C com 3 jogadores vindo do banco de reservas. O Toró perdeu a posição com o Roberto Valentim, o Diego Tavares e o Bruno Lopes idem. Então, o Marcelo Fernandes, ele conseguiu com este novo ataque dar velocidade, dar mobilidade e fazer dar certo, que é o principal. 4h10, 50 minutos pra bola rolar direto do VGD no norte do Paraná, a Londrina, que é conhecida como a Londres brasileira, hein? Tem muita coisa em comum e hoje, inclusive, a chuva, né? Hoje a chuva, e tomara que chova, né? Chover é bom. Tem que chover bastante, viu, Antônio Lupe?
A gente torce sempre pela chuva, é bom pro gramado. Refresca a alma. Eu concordo, hein? No nosso monitor aqui nos estúdios, em Campinas, o Carlos Cabela tá de olho vidrado na televisão, acompanhando o Sauditão. Tá jogando agora o Al-Nass do Cristiano Ronaldo contra o Al-Fateh. E o que é você ter uma âncora no time, né? Jogador do Al-Nassr ali, o atacante, passou por todo mundo, ia fazer o gol, mas ele olhou do lado quem tava pedindo a bola. O homem. Cristiano Ronaldo. Aí ele teve que tocar e o Cristiano Ronaldo fez o quê? Perdeu o gol. Vai reclamar, né? Vai reclamar. Bom, agradecer ao nosso Marcelo Abreu, que tá na Central Técnica da CBN Campinas, trazendo todo o somzão pra você que tá também em Londrinas, acompanhando 100,9. Ó, tem ouvinte que inclusive mandou áudio, já tá na expectativa pro jogo, querendo saber aí se vai dar Ponte ou Londrina, foi a pergunta que nós fizemos e ó, já tem gente respondendo. Põe no áudio aí pra gente, Marcelo Abreu, vamos ver o que a galera tá dizendo. Boa tarde, galera da bancada do CBN Arena, aqui é o Flávio de Campinas, aqui da região do Jardim Novo Maracanã. Boa. Hoje a Macaca vai colher um ponto aí importante em Londrina. Ah, vai empatar, hein? Meu palpite é 1-1, Ponte Preta e Londrina. Boa. Aí depois a gente vai matar o jogo em casa. Segundo jogo em Campinas depois, 2-0 pra Ponte. Tem que virar aí, ó. A todos. Aí, tem que virar, presta atenção aí, hein? Em 1,5 quilômetros você tem que virar direito. Atenção no serviço aí. Pelo amor de Deus, você não tava mandando áudio dirigindo, não, hein? Toma cuidado e vira o carro, pelo amor de Deus. Tem mais ouvinte participando com a gente no 19991869070. 991869070. Fala, Eliel. Fala, equipe CBN Campinas. Ih, é ele, hein? Beleza? É aqui ele. é Cabelo, William Cabelo aqui. Meu Deus. Ouvindo, prestigiando uma vez mais a CBN Campinas, torcendo por uma vitória da Ponte Preta e sempre pro futebol de Campinas. Como vocês sabem. Um abraço, bom trabalho a todos. Valeu. Jogo do Guarani ele não aparece, mas da Ponte ele tá sempre aqui. Será que já tá no mas é grauzinho? Aí tá começando. Tá começando. Cadê a galera de Londrina, hein? Manda mensagem aí pra gente, 19991869070. Se quiser, deixa seu recado no chat do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Já estamos também por lá. Fique à vontade, mande áudio, mande texto, mande o que quiser, só não vai mandar nude que o horário não permite, tá bom? 4:12, seguindo com o nosso pré-jogo. Tem alguma coisa a ser destacada nesta semana de muita intensidade e trabalho do Londrina? Aliás, teve premiação, teve bufunfa aí pro time ter conseguido subir. O famoso bichinho caiu na conta dos atletas, né, Fernando? A semana foi, Eliel, de comemoração, sim, mas, né, os jogadores, conforme a entrevista coletiva pré-jogo aqui na quinta-feira, com pé no chão e focados em buscar esse título que pode ser inédito para o Tubarão. Em 2015 bateu na trave, né? Ficou na final aí diante do Vila Nova, acabou não conseguindo levar o título da Série C, mas o Londrina tá assim motivado, né? Com certeza também financeiramente, né? Esse acesso à Série B significa muito para o Londrina depois desses 2 anos. Então, o Londrina vem motivado. Iago Teles, que deu entrevista aqui no meio de semana, disse que o momento é de pé no chão, mesmo após toda a festa do acesso que movimentou Londrina aqui no último sábado. E, especialmente para ele, né? Jogo importante para tentar finalizar nessas 2 partidas o campeonato como artilheiro, com o Toró aí na cola dele. O Toró tá querendo esta, digamos assim, cereja do bolo, né? Já tem o acesso, já tem uma boa campanha, quer o título, mas também quer a artilharia. Tá confirmado, como disse o Antônio Lupe há pouco, tá confirmado no time titular da Macaca, que encara já às 5 horas da tarde o Leque, o Londrina Esporte Clube. Bom, mudando rapidinho de esporte, depois de muita confusão, as 19 voltas da corrida sprint do GP dos Estados Unidos pegaram fogo neste sábado. O pole position Max Verstappen venceu de ponta a ponta, mas contou com uma batida na largada que tirou Lando Norris e Oscar Piastri da disputa. Ele ainda teve que segurar George Russell. Tava alopradinho o George Russell, hein? Tava querendo fazer bobagem, hein? E o Carlos Santos ficou com o 3º lugar. Bortoleto terminou em 11º, mas chiou bastante o brasileiro Bortoleto, falando que o carro não está ajustado e que inclusive vai ter que trabalhar muito para esta classificação, aliás, que é daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, tem a classificação para o Grande Prêmio das Américas, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas. O Grande Prêmio é amanhã às 4 horas da tarde. Os meninos da McLaren, o Piastri e o Lando Norris,
Estão precisando de um paizão, né, Gabriel Castro? Estão precisando de um puxão de orelha os dois. Você sabe, Eliel, que há mais ou menos um mês nós participamos de uma transmissão, nós falamos sobre Fórmula 1 aqui. E o brilhante narrador Everaldo Marques, ele tem uma frase que chama assim, boca maldita. Então ele vai dar alguma estatística, olha, não erra um pênalti há 20 jogos. Você pode ter certeza que vai errar. Olha, tanto o goleiro não toma gol há não sei quantos minutos. Vai tomar gol. E aí, nesse dia que nós participamos dessa transmissão há um mês, eu falei assim, olha, a McLaren ela já é campeã do Mundial de Construtores, de fato isso conquistou. E eu falei assim, Piastri já é campeão porque tem o melhor carro. Depois disso, veio Singapura, o Russell, ele ganhou a prova. Veio o Azerbaijão... E teve a lambança dos dois em Singapura. Norris e Piastri de novo. Os dois já se encontraram. Depois teve Azerbaijão, o Verstappen ganhou, teve Monza, o Verstappen ganhou. E agora, mais uma vez, nos Estados Unidos, a dupla da McLaren se complicando no sprint. Tá dando emoção, tá? Pra essa reta final, por mais que a McLaren tenha o melhor carro, tanto é que já é a equipe campeã do Mundial de Construtores, mas vai dando oportunidade, vai dando chance pro pior piloto possível, que é o melhor, que é o Verstappen. Então, você dá pro multicampeão uma grande oportunidade de conquistar o título. E a gente sabe que o Verstappen, ele é aquele piloto obstinado, obcecado por mais uma conquista, prova a prova, e ele tá demonstrando que mesmo sem o melhor carro, tanto é que o Tsunoda, que tem o mesmo carro do que ele, só fica na parte de trás do grid, e ele vai conquistando a prova, e ele vai pontuando, vai chegando no pódio, está a 50 pontos, então agora tá completamente aberto aí, graças às atrapalhadas dos dois pilotos, do Norris e do Piastri. Tem algumas figuras, Gabriel Castro, que só precisam de uma oportunidade. E uma dessas figuras é Max Verstappen, né? Isso, ele é gênio da Fórmula 1, tá entre os melhores de todos os tempos. Vai pegar fogo essa reta final da Fórmula 1, lembrando que ainda restam algumas etapas, estamos na 19ª, resta inclusive a etapa do Grande Prêmio do Brasil, que vem já, dias 8 e 9 de novembro, e claro que nós vamos acompanhar, até porque a Fórmula 1 tá de volta à Globo, hein? A partir de 2026, a Fórmula 1 na Globo, no Sport TV, e claro, com todo destaque também aqui na CBN, a gente vai falar, e aliás, em 2026, um regulamento diferente, um carro totalmente diferente do que é hoje, vem muita mudança e que promete a FOM, que é a organizadora aí da Fórmula 1, um campeonato muito mais equilibrado, muito mais igualitário para todos os pilotos. Não vai ter favorito, é o que promete aí a organizadora do Mundial de Carros mais famoso do mundo, a Fórmula 1. Bom, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou ontem, lá no Carlos Zammit, na Amazônia. Nós tivemos o Amazonas empatando com o Novo Horizontino em 0-0, estão jogando daqui a pouco, na verdade já começou o jogo, lá no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense vai pegando Vila Nova. Esse é clássico, né, Antônio Lupi? Atlético Goianiense Vila Nova, esse é clássico, né? Clássico é Vila Nova e Goiás. Mas é um time da mesma cidade, de Goiânia. Beleza. Ok. Vai pegar o Vila Nova, que é da cidade de Goiânia. Ok. Não é clássico? Não, é um jogo tradicional. Tá bom. Tá bom, eu vou fazer o quê, né? O torcedor do Vila Nova que fala que não é clássico, né? Ô, Eliel, só rapidinho antes de você terminar aí. Cara, tá tendo algum problema grande com a torcida da Ponte, porque a Ponte... Deixa eu ver aqui. É o Londrina que tá entrando em campo. A Ponte mandou uma nota aqui através do grupo da imprensa, lamentando o posicionamento da Polícia Militar do Paraná, que faltando menos de 1 hora para o início da partida, ainda não permitiu a abertura dos portões de acesso aos visitantes. E segue fechado, tá? Parece que o torcedor da Ponte, eu tô até pensando em ir ali do lado de fora para ver o que tá acontecendo, mas tá tendo um grande problema para entrar no estádio. Por favor, Antônio Lupe, se dirija à área externa do VGD, vamos ver o que está acontecendo, até porque tem muita gente em Campinas que está com um familiar ou até mesmo um amigo que foi para este jogo e quer ficar um pouco mais tranquilo ou tranquila em relação às informações que estão chegando de Londrina. 4 horas e 19 minutos para fechar a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Então jogando já Atlético Goianiense Vila Nova, 0-0. No Independência, daqui a pouquinho, às 6:30 da noite, tem América e CRB. Também hoje, lá no Baianão. Sabe onde fica o Baianão, Carlão de Freitas? Fica lá em Belém? Belém, a casa do Remo.
jogam o Remo contra o Atlético, o Atlético, um duelo de alvinegros, amanhã às 4h na Ressacada. Aliás, acabou essa história, viu, Gabriel Castro? De Série A jogar no domingo às 4h, não, tem Série B domingo às 4h todo também. dia, ligou a TV, tem jogo. Tem jogo pra tudo que é lado, é jogo em cima de jogo. Amanhã às 4h na Ressacada tem Avaí e Criciúma. No Germano Krieger, no Paraná, tem Operário e Volta Redonda, também amanhã às 4h. Amanhã às 6h30 no Couto Pereira tem Coritiba e Atlético Paranaense, aí é clássico, aí é derby, aí nós teremos Coritiba e Atlético Paranaense. Dá pra dizer que tem favorito? Pelo momento, Coritiba, né? E briga pelo G4. O Atlético Paranaense tentando se aproximar e o Coritiba tentando fincar aí uma vaguinha como campeão. Pela Série B, para fechar na 33ª rodada, às 6h30 na Arena Nicknet, ou seja, o Estádio Santa Cruz, nós teremos Botafogo e Cuiabá. Depois, às 8h30 no Ailê Pinheiro, a Serrinha, tem Goiás e Chapecoense. E na Fonte Luminosa, na segunda-feira, em Araraquara, tem Ferroviário e Paysandu. Tem atualização no Sauditão com Carlos Cabela, viu? Tá indignado o homem. O homem tá nervoso. Espalma o goleiro! Pênalti pro Al Nassr, quem foi bater? Cristiano Ronaldo. Olha aí. E aí o goleirão do... Defesaça do goleiro. Alfaté defendeu. Um pênalti que eu vou dizer pra você, viu? Aqueles pênaltis de VAR, né? E o Al Nassr não conseguiu virar. Como gosta do futebol saudita, o grande Carlos Cabela, hein? Adora. Bom, 4h21, vai mandando o seu recado aí, ó. O Vinícius tá dizendo que se a Ponte não ganhar um título em que o técnico adversário é Ponte Pretano, pode esquecer. Mas aí, meus amigos, cada um com seus objetivos. Ele é Ponte Pretano, mas ele é profissional acima de tudo, né? Com certeza o Roger também tem premiação de olho, o homem é diferente, hein? O homem guardou. E agora? Eliel. E agora? O homem guardou, Carlão. Você vai ver o gol do Cristiano Ronaldo. Que é isso? Você tá maluco. Tá perto do milésimo, hein? Não, vai olha, chegar, hein? ele perdeu um gol de pênalti, mas pra quem tá acompanhando a gente, cara, não tem futebol rolando. Agora, tem o do jogo da Série B lá, que não é clássico, como disse Antônio Lupe, a gente tá vendo o Cristiano Ronaldo, até porque está acabando isso. Cristiano Ronaldo vai parar no máximo em 3 anos. O homem perde um pênalti, no minuto seguinte ele faz um golaço. Olha lá Cristiano Ronaldo, velho. Tá. Pega, goleiro. Pega, goleiro. Não dá, né, velho? É um robô. Olha onde ele mandou essa bola, no mesmo velho. canto do pênalti. Olha lá. Vai, goleiro. Isso. Joga a luva. Tá louco. Conta pra gente, o que tá pegando aí fora do VGD, Antônio Lupe? Eu tô aqui do lado de fora e o torcedor da Ponte. Deixa eu chegar aqui. Por favor, o Robson tá aqui? Deixa eu ver, não quer falar. Por favor, deixa eu falar rapidinho. Seu nome? É Charles. Charles, o que tá acontecendo? Segundo a polícia militar e o pessoal do estádio aqui, disse que uma torcida organizada da Ponte pegou um torcedor aqui do Londrina e espancou. Aqui ainda. Então, eu não sei por que fazer isso daqui, prendendo aqui, já é quase 4h30, tudo pra começar, e até agora não liberaram nada. Aí tá sacanagem. Só que eles esquecem que semana que vem em Campinas. Aí fica complicado, né? A reciprocidade na torcida aí conosco aqui tá bem complicado mesmo, cara. Obrigado, Charles. Obrigado. Aí, o torcedor da Ponte reclamando aqui sobre essa situação de não ter deixado o torcedor da Ponte entrar. O portão tá fechado ainda, Léo. 2 pontos aí. O primeiro ponto dessa conversa toda é que se houve a agressão por parte dos torcedores que seriam da Ponte Preta, também é uma vergonha, também é lamentável. É algo que a gente recrimina aqui de maneira veemente o tempo todo. E se a polícia militar está fazendo isso como um ato punitório, lembrando que a polícia não tem decisão de punição, ela não tem decisão de julgamento, ela apenas cumpre a lei, que é deter cidadão que esteja ali cometendo algum crime. Mas se a polícia está fazendo isso sem justificativa e como algo punitório, tá também errado, também é lamentável, também a gente precisa colocar aqui no microfone da CBN, tanto para Londrina quanto para Campinas. E o que o torcedor disse, semana que vem em Campinas, isso não serve num tom ameaçador ou até mesmo de provocação. Semana que vem a Ponte Preta, se receber o Londrina, e com certeza vai receber o torcedor do Londrina também, tem que demonstrar que é uma boa anfitriã, que vai receber no clima da amizade, da felicidade, até porque é uma disputa de título, digamos assim, toda a compadril, né? Todo o compadril possível. Não é o momento de, semana que vem é lá.
Não cabe mais isso no futebol, Gabi. Já Não, foi, cara. Sem revanchismo, né? E você foi perfeito. São duas coisas distintas. Se realmente houve por parte da torcida da Ponte esta agressão, é punição aos envolvidos e não em todo o torcedor da Ponte. O que infelizmente nós vemos, né, esta atitude com os torcedores visitantes. Isso não pode acontecer, né? Você generalizar com todos os torcedores que querem entrar, que querem curtir, que querem ver a Ponte no treinamento, que é já daquele ambiente para os atletas da Ponte. Então isso não poderia estar acontecendo, né? Por mais que caso tenha acontecido esta briga, é punição aos envolvidos, você faz todo o sistema de segurança, você revista os torcedores e aí você libera. A partir do momento que liberou o portão para a torcida do Londrina, você precisa ter um protocolo para liberar também para o torcedor da Ponte e não deixar ele vulnerável do lado de fora do estádio. Lembrando que este protocolo em relação às torcidas, ele funciona somente no pós-jogo, onde aos 30 minutos do segundo tempo, o oficial responsável pela segurança do estádio vai até a torcida adversária e diz o seguinte: nós temos a opção de vocês deixarem o estádio agora, sim, ou somente 1h30 após o horário que o jogo terminar. E aí a torcida decide, mas não há protocolo que impeça a entrada da torcida antes do jogo. Não há nas normas da CBF, que é quem rege o futebol brasileiro, inclusive a responsável pela Série C do Campeonato Brasileiro, alguma decisão ou definição impositiva, né? Para poder não deixar torcedores de equipe adversária, independentemente do que acontecer ou não fora do estádio, de adentrarem o estádio. Por outro lado, os mais de 8 mil ingressos vendidos a favor do torcedor do Londrina já começaram a praticamente dar as caras dentro do estádio, né, Fernando? O Fernando também está acompanhando a entrada da torcida do Londrina. São 4h26, restam 34 minutos para começar o jogo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar atualizando esta situação da torcida. Pois não, Antônio Lupe? Agora chegou ali mais policiais e eles estão ali na frente do portão, mas parece que já tem torcedores da Ponte. Tinha algum... Vamos buscar uma melhor posição aí, Lupe. Vamos buscar uma melhor posição dentro do VGD e aí você volta já com uma melhor posição dentro do estádio do Londrina, tá certo? Bom, a gente já falou que a Ponte está escalada, já falamos que o Londrina está escalado, a gente só está esperando o jogo. Dá para dar uma passadinha então no que vem por aí no fim de semana, e eu tô falando obviamente de Flamengo e Palmeiras. Que jogo, hein? Que jogo, meus amigos. Dá pra dizer que são os dois melhores times do Brasil, Carlão? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Os dois melhores times do Brasil, os mais estruturados, financeiramente abastados, com características diferentes, né? De jogo, de dinâmica de partida. O Palmeiras mais competitivo, mais copeiro, mais firme. Flamengo com mais individualidade, com mais plástica de jogo, e tudo isso fica muito equilibrado num duelo desse, né? Só que aí eu estou com o Abel Ferreira. Eu acho que o jogo de amanhã não determina o campeão brasileiro. É claro que, no caso do Palmeiras, se a vitória vier, é um passo importantíssimo. Lógico que o Palmeiras vai abrir aí uma folga, vai adquirir uma certa gordura em relação ao Flamengo, mas também tem que manter o foco até o final. Mas sem dúvida alguma é o jogo hoje que mexe com o torcedor brasileiro. Mesmo quem não torce para Flamengo, para Palmeiras, eu tenho certeza que amanhã vai ficar ligadinho às 4h da tarde, estádio do Maracanã, esta final antecipada entre rubro-negros e alviverdes. Ô Gabi Castro, é claro que o Abel tá fazendo a parte dele, botando panos quentes, acalmando a ansiedade da torcida e do elenco. Claro. Mas cá entre nós, o Palmeiras vence amanhã, vai a 64 pontos, abre 6 do Flamengo, e tem um detalhe aí. Ele abre 3 vitórias do Flamengo. Mesmo que ele fique 2 rodadas sem vencer e o Flamengo vence esses 2 jogos, o Flamengo ainda não assume a liderança. Fica como campeão moral, né? Eu também acho. Campeão psicológico. Ele coloca uma pressão muito grande pra cima do Flamengo, que são os últimos campeões, né? Da Libertadores, se a gente pegar o Flamengo 19-22, o Palmeiras 20-21, aí se criou uma rivalidade muito grande, né? Deste início da década de 20 agora, e isso se passa pelo Campeonato Brasileiro. Estou com vocês, são os 2 melhores elencos do Brasil,
com 2 treinadores em fases distintas, né? O Abel Ferreira já estabilizado, ganhando tudo com a equipe do Palmeiras, conquistando títulos, viradas inacreditáveis como a contra o do Botafogo. Na última rodada demonstrou um poder de fogo impressionante, saindo de uma derrota por 1-0 contra o Red Bull Bragantino e fazendo 5 num adversário que está brigando por Libertadores. O Flamengo com seus jogadores que vieram do futebol europeu, o Jorginho, o Saul, com um treinador também da nova geração, o Felipe Luiz, e muito elogiado também por outros treinadores. Então, certamente nos próximos anos a gente vai ver um treinador de elite. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o jogo da rodada, é o jogo que pra mim define sim. Eu acho que se o Flamengo ganhar, por mais que o Palmeiras permaneça na liderança, mas coloca uma pressão muito grande ali, fica só apenas no número de vitórias e dá uma moral muito grande pro Flamengo. E se o Palmeiras vencer, um abraço, o Palmeiras é campeão. Mais um gol do português, hein? O homem tá imparável hoje, hein? 3-1 pro Al Nassr. Mas é português, né? Foi o João Félix, mas é português. Errado não tá, né? Eu não tô errado. Barcelona. Pois não, Antônio Lupe, 4h30, meia hora pra bola rolar no VGD. E a torcida da Ponte segue fora do estádio. Ainda não aconteceu a liberação ali no setor visitante. Eu tava ali fora, realmente o microfone não tava muito bom, agora já tô dentro aqui do VGD, mas a reclamação era imensa, porque são muitos torcedores da Ponte que estão ali do lado de fora, e o que foi relatado pelo torcedor, por conta dessa confusão que eu consegui apurar, é que foi bem longe aqui do estádio. E, enfim, mas isso que está acontecendo no momento, uma movimentação maior da Polícia Militar do lado de fora, mas ainda não houve a liberação do torcedor da Ponte, faltando 29 minutos para o início da partida. Não acho que vai acontecer, mas na Europa, quando acontece casos semelhantes, similares, ali em Paris, se espera, viu, acontecer, a torcida chegar, adia o início do jogo, 10, 15 minutos, tem a entrada dos torcedores. Mas aqui no Brasil... Você sonhou essa noite, né? Aqui no Brasil. Mas aqui no sonhou, Brasil, né, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu teria que esperar a torcida da Ponte entrar no estádio toda que tá do lado de fora, que viajou aí mais de 600 quilômetros para acompanhar a partida. Mas isso também é algo do futebol brasileiro, né? Não só hoje, mas infelizmente as torcidas visitantes, elas são tratadas de uma maneira complicada. Não só em Londrina. Não só em Londrina. Inteiro. Por exemplo, a torcida do Palmeiras amanhã, ela vai ser maltratada no Rio de Janeiro. Certeza. A torcida do Flamengo aqui no Allianz, seja no Pacaembu, na Neoquímica Arena, ela é maltratada. Então isso, infelizmente, é uma tônica do futebol brasileiro. É um revanchismo, eu não sei o porquê disso. Bom, e quem que é o árbitro do jogo aí, Lupe? É o André Luiz Schettino Policarpo Bento. Você torcedor acha? da Ponte se lembra bem dele? Jogo Ponte Brusque 1-0, um gol que não foi validado, a bola bate na trave e sai, e depois um pênalti em cima do Miguel, a Ponte vence por 1-0, gol de Elvis, jogo contra o Brusque no quadrangular decisivo. Você acha mesmo que se ele receber o recado que o torcedor não entrou, ele vai segurar o jogo, Lupe? Acho que não. Tá certo, era tudo que a gente queria ouvir, claro, né, que pudesse ter essa expectativa aí de resolução europeia, mas nós estamos há 200 anos da Europa em termos de futebol, o 7-1 mostra isso, e o 3-2 pro Japão revela ainda mais algumas coisas, né? 4h32, atenção para você que tá na CBN Londrina, na CBN Campinas, a gente vai fazer um intervalo, 1 minuto e meio, já estamos de volta com a escalação oficial das equipes, tanto o Londrina quanto a Ponte Preta. Nós já trouxemos aqui os nomes dos caras que vão começar o jogo, mas é claro que a gente vai trazer também os números, tá bom? É já. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Londrina, Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Londrina, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. Apresentação Eliel Almeida. São 4h35. Este é o somzão Liberado. da CBN. O Marcelo Abreu colocando tudo no ar. Liberado, Antônio Lupes. Soltaram o Tonho aí, Soltaram. Agora sim, o torcedor da Ponte está no estádio. Que legal. Entra agora, faltando aí 25 minutos. Muito obrigado. Nesse momento, o torcedor da Ponte já comparece aqui no VGD, no setor destinado ao torcedor visitante. Torcida do Londrina, Fernando? Marcando presença em bom número. Isso aí, a torcida do Londrina já praticamente lotando aqui o VGD, a arquibancada principal do VGD, lá do lado oposto, já quase cheia, o setor de curva da arquibancada também já está cheio, assim como o setor social aqui do VGD, já com o público praticamente lotado aqui no setor social e não para de chegar gente. Tem mais torcedor entrando ainda. Olha só, mais de 8.000 pessoas para o jogo de hoje, tem gente entrando. O torcedor da Ponte, a gente conta aqui a história para você que está chegando agora, estava impedido de entrar no estádio por uma determinação da Polícia Militar lá do Paraná. Houve uma história de que teve aí uma suposta agressão a um torcedor do Londrina e esta suposta agressão teria sido feita por torcedores da Ponte Preta, mas ninguém confirmou nada. A verdade é que os torcedores, enfim, tiveram aí a entrada liberada para o VGD para acompanhar já o jogo entre Ponte Preta e Londrina. Lembrando que é a primeira final. Lembrando que semana que vem tem outro jogo. Londrina e Ponte Preta fazem o primeiro jogo da grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Abraço aqui pro Gumercindo, que está com a gente no nosso YouTube. Abraço também pro Robson Vitoriano, o Emerson Santana. O ouvinte também está aqui participando, dizendo que estava no Paraná, que está no Paraná, inclusive, e que só agora teve a sua entrada liberada. O Wilson tá mandando boa tarde, galera. 1-0 para a Ponte em cima do Londrina. Enfim, todo mundo deixando o recado no 19991869070 e também no youtube.com/CBN Campinas. Vamos fazer a escalação então, galera? Vamos com o Fernando Bianchi com Londrina e Antônio Lupe com a Ponte Preta. Atenção, Marcelo Abreu. Vem aí a escalação do jogão de logo mais às 5 da tarde. Futebol Globo CBN. Londrina. Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O Londrina vem para essa decisão com o goleirão Luiz Daniel, número 1, pela lateral esquerda, número 2, João Vitor, pela lateral direita, 6, Maurício, a dupla de zaga, o número 3, Iago Lincoln e Wallace, o capitão experiente do Londrina. No meio de campo vem Zé Breno com a 5 e Lucas Marques 8, dupla de volantes do Londrina na tarde deste sábado. O meio de campo do Londrina é comandado pelo camisa 10, Cristiano. O trio de ataque do técnico Roger Silva, número 7, Vitinho, número 11, Iago Teles e número 9, Quirino como centroavante. No banco de reservas o Londrina tem número 12, Luan, 13, Vanderlei, 14, Cedric, Rafael Castro, número 15, lateral Matheus Leal, número 16, tem ainda o atacante Henrique com a 17, João Tavares com a 18 e também Eliel, atacante e centroavante reserva do Londrina com a 19. Tem ainda como opção no meio de campo número 20, Robson e o lateral, o volante William com a 21, assim como o atacante Canela com a 22. Ponte Preta. Definida em
escalada. A macaca pelo técnico Marcelo Fernandes, que vai em busca do título da Série C do Campeonato Brasileiro com 12, Diogo Silva no gol. Na direita, 28, Pacheco. Na zaga, 34, Anderson, 4, Simon. E na lateral esquerda, com a camisa de número 15, Arthur. No meio-campo, 5, Rodrigo Souza, 27, Luiz Felipe. E com a 10, o maestro meio-campista, o capitão da macaca, Elvis. No ataque, 7, Diego Tavares, 77, Bruno Lopes e com a 17, Toró, repetindo a formação titular da Alvinegra. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Tavares, Bruno Lopes e Toró. No banco, à disposição do técnico Marcelo Fernandes, 1, Pedro Rocha, 3, Edson, meia dúzia, Sérgio Rafael, 8, Miguel, 18, Matheus, 20, João Gabriel, 25, Lucas Cândido, 35, Gustavo Teles, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira e com a 62, Kevin. A arbitragem do jogo. André Luiz Esquetino Policarpo Bento, de Minas Gerais, apita o duelo entre Londrina e Ponte Preta. O assistente 1 é Celso Luiz da Silva. O 2 é o Leonardo Henrique Pereira. No árbitro de vídeo, na cabine do VAR do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Nunes Braga vai ficar de olho na tela, de olho no VAR. Este o Fernando Bianchi, este Antônio Lupe, para você que conferiu a escalação do Londrina e também a escalação da Ponte Preta. Olho no camisa 19 do Londrina, hein? Se for pelo nome, o homem é bom, hein? Vamos pro comentário deste jogão que começa já 5 da tarde, hein? O comentário do jogo. Vai, Carlão de Freitas. Opa, Eliel, e vale lembrar que o 19 do Londrina é o Eliel revelado pela Ponte, né? Então tem mais essa pimentinha. Bom, torcedor da macaca, jogo de equilíbrio, jogo em que a Ponte tem que ter aí a experiência. Aliás, essa experiência que foi importante, principalmente nos jogos fora de casa, no quadrangular, contra o Náutico e contra o Guarani. E depois, dentro de casa, a Ponte conseguiu faturar. Tem um time experiente, um time que vai tentar entender qual vai ser a do Londrina. Acho que o Londrina vem pra cima da Ponte, até levando em conta o clima no estádio, o ambiente, o estádio lotado, o fator torcida. Eu acho que a Ponte vai ter que tomar um certo cuidado e muita atenção, principalmente com os jogadores de velocidade do Londrina. O contragolpe pode ser uma força da Ponte. Aliás, sem o Gé, a Ponte muda um pouco a dinâmica do ataque, fica um ataque mais veloz, perde um pouco o poder de fogo, né? O faro do gol, o corpo a corpo, como é a característica do Gé. Em contrapartida, ganha Bruno Lopes, a velocidade, o Toró também, o deslocamento, né? Dos dois tentando enganar as defesas adversárias, e o Diego Tavares, que vive uma fase incrível, né? O engraçado como o Marcelo Fernandes conseguiu encontrar dentro do próprio elenco algumas alternativas, e o Diego Tavares faz parte disso. A defesa também vai ter um papel importante, até porque o Londrina vem com jogadores diferenciados, vem com o artilheiro da competição, que é o Iago Teles, porém o meio-campo vai precisar ter muita atenção com o Cristiano, que é o Elvis deles, é o cara que faz o time jogar, é o cara que é o organizador. Diogo Silva também é um cara experiente que vai tentar esfriar um pouco o ímpeto do Londrina nos primeiros minutos. E claro, a personalidade do time quando estiver com a bola. Não se acomodar, não mostrar medo, mostrar muita força, mostrar personalidade para quando estiver com a posse de bola atacar e, claro, gerar desconforto à defesa do Londrina. Não dá para colocar assim um favoritismo, né? A Ponte fez uma Série C melhor, porém o Londrina joga em casa e vive uma fase boa, mas a macaca já mostrou do que é capaz, principalmente nos jogos fora de casa. Meu caro Gabriel Castro, o Londrina vem igual boca de bode, fechadinho, com uma defesa aí que vem fazendo história, né? É isso, 14 gols sofridos apenas, então tem no seu sistema defensivo uma grande arma e vai ser difícil pra Ponte, pelo menos neste primeiro jogo. Sabe que geralmente, né, quando nós temos 2 jogos, o que é o esperado? Este primeiro jogo, a equipe mandante pressionando, já tentando fazer o resultado, e a equipe visitante, ela vai cozinhando, ela vai esperando ali o tempo passar pra essa decisão vir para o segundo jogo. Mas eu tô curioso pra saber como que essa Ponte Preta vem, porque não é uma característica das equipes do Marcelo Fernandes, pelo menos o que demonstrou nesse Campeonato Brasileiro da Série C, a Ponte ficar esperando. A gente esperava uma Ponte
contra o Guarani na primeira rodada, né, desta segunda fase. Olha, o Guarani vem alta, vem classificação, a Ponte com aquela história de salário atrasado, a Ponte foi no brinco de ouro, jogou, ficou com a posse de bola, poderia ter goleado o Guarani, venceu só por 1-0. A Ponte foi enfrentar o Náutico lá nos aflitos, olha, tá muito complicado lá, o Hélio dos Anjos vem de derrota para o Guarani, então um jogo difícil. A Ponte encarou a equipe do Náutico, não ficou na defensiva, conquistou mais uma vitória. Contra o Guarani na última rodada, olha, a Ponte já conquistou o acesso, já subiu, o Guarani que vai vir pra cima, a Ponte ficou com a posse de bola, marcou gol com 5 minutos. Então não é uma característica da Ponte ficar defensiva e jogar só no contra-ataque. Eu acho que seria o esperado, por ser uma final, por ser um jogo fora de casa, esperar um pouquinho a equipe mandante, ver se vai tomar as rédeas e aí sim a Ponte sentir o jogo e sair no contra-ataque. Mas não me estranharia se o Marcelo Fernandes colocar uma equipe pra enfrentar a equipe do Londrina, para surpreender o Roger. E aí passa muito pelo Elvis, pelo camisa 10, pelo capitão, pelo bem do futebol para a Ponte Preta. Não vai ter um gramado pesado, apesar da chuva que nós tivemos durante toda a madrugada. Ao longo do dia de hoje, né, o Lupe já trouxe a informação, estava chovendo até pouco tempo antes da entrada da nossa jornada, mas a gente tá vendo até a irrigação do estádio ligado, então a gente não tem um gramado pesado. Isso é bom pro Elvis a conseguir fazer essa bola rolar, vai conseguir fazer com que o Diego Tavares opte pela velocidade, o Toró do outro lado. Então acho que a gente vai ter um jogo franco, um jogo aberto, porque o Londrina vai querer essa vitória, vai querer garantir esse primeiro passo, mas a Ponte, pelo que demonstrou no Campeonato Brasileiro da Série C, não vai jogar com esse regulamento embaixo do braço, sabendo que tem um segundo jogo em casa. Eu acho que o Marcelo Fernandes vai em cima desta vitória e aí sim para tentar decidir no Moisés Lucarelli já com um resultado positivo. Então estou muito ansioso para saber como é que a Ponte vai suportar nesse primeiro jogo de final, sendo que pode ser um título nacional. Então temos sempre que lembrar deste componente importantíssimo que ronda o estádio Moisés Lucarelli, um título nacional em 125 anos. E o detalhe também é que o bicampeão nacional, que já tem 2 títulos nacionais, né, o Londrina, que é o terceiro, e nesta fase, na última fase, né, que foi a segunda fase da Série C, foi um time econômico em gols, tanto para marcar quanto para fazer, mas foi um time que foi consistente, principalmente jogando em seu estádio. Então, assim, o Londrina também vem para largar na frente, até porque se a Ponte quer esperar o jogo da volta, a final pro Londrina é hoje. Tem que passar por essa primeira partida. Eu acho que tem que ser diferente o Londrina do que fez nesta primeira fase, né? Porque a primeira fase foram 2 vitórias e 4 empates, e as 2 vitórias do Londrina foram fora de casa. Então esse foi um problema do Londrina jogando em casa contra o Floresta, contra o Caxias, contra o São Bernardo, não conseguindo a vitória. Mas agora é final, tem este jogo, e certeza que durante toda a semana o Roger mudou o seu esquema. Ele precisa ser um pouquinho mais ofensivo, não basta um empate. E aí, com certeza, vem pra cima da Ponte, explorando aí algumas dificuldades que a Ponte tem, principalmente nessa saída de bola, nessa transição, que muitas vezes acontece de forma lenta, porque não tem o Lucas Cândido, não tem o Léo Oliveira. Ao longo da Série C começou com o Dudu, reformulou todo esse sistema de meio campo da Ponte. Então, de fato, o Roger deve explorar principalmente esta saída da Ponte, que às vezes ela acaba se complicando. Bom, faltam 3 minutos pra bola rolar no VGD. A gente percebe ali já a movimentação da torcida. Também, aí eu vou falar a verdade pra você, não é só em Londrina esse problema não, é em todo o Brasil. Pô, não choveu a madrugada inteira em Londrina? Sim. Não choveu a manhã inteira em Londrina? Sim. Pra que ligar então a irrigação? Com todo o respeito, não é só em Londrina, viu, Cabelo? Deixar bem claro. É em vários estádios que acontece isso. Mas se você percebe, a irrigação lá do VGD é meio broxante, ela é fraquinha, né? Não, tava ligada forte agora, eles diminuíram, fecharam a torneira. Ela tá meia vida agora, Cabelo, mas ela já esteve... Não vai mandar, calma. Você ia falar outra... Mas ela já esteve mais auspiciosa. Tá no automático agora. Exato, agora tem que ser devagarinho. É isso, gente, pelo amor de Deus, hein? Ó, 17 minutos do primeiro tempo, decisão da Libertadores Feminina, as brabas estão em campo, hein? Corinthians contra o Deportivo Cali, 0-0, ninguém é de ninguém, jogo truncado, quem vencer é campeão da Libertadores, da América. E o Corinthians, né, o time das brabas, chegou a mais uma decisão depois de eliminar a Ferroviária. Aliás,
quanta rivalidade tem Ferroviária e Corinthians, hein, no futebol feminino. E foi nos pênaltis, hein? E na última vez a Ferroviária tinha feito isso com o Corinthians, né? Ela que tinha passado, agora o Corinthians devolve. E é claro que a gente vai repercutir também, se gol surgir neste jogo envolvendo a decisão da Libertadores Feminina, nós vamos colocar aqui no rádio para você que está na CBN Londrina em 100,9 e para você que está na CBN Campinas em 99,1. Já a bola vai rolar. Todo mundo da Ponte entrou e todo mundo do Londrina também já dentro do estádio, Antônio Lupi. Do Londrina, a maioria da galera já tá aqui no VGD e a Ponte já tem muitos torcedores, aqueles que conseguiram os poucos ingressos, né? Cerca de 500, 600 ingressos destinados ao torcedor da Macaca. A Ponte, torcedor da Ponte, já tá na arquibancada destinada ao setor visitante. Os times já realizaram o aquecimento, voltaram para o vestiário e já em definitivo a bola rola para o primeiro jogo da decisão da Série C, Londrina e Ponte. Lembrando que no próximo sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli, acontece o jogo da volta, Eliel. A gente está vendo já nas imagens que a gente está recebendo aqui do estádio VGD, Vitorino Gonçalves Dias, o preparador, hoje ele é uma espécie de supervisor da Ponte Preta, né? O João Brigatti, goleiro de qualidades questionáveis, como diria o William Cabelo, mas que depois que aposentou as luvas, foi defender aí a Ponte Preta fora dos gramados. Já foi treinador da Ponte, já foi multifunções dentro da Ponte Preta. Agora o Tubarão do Londrina tá meio magrinho, o Tubarão, hein? Melhor que o Tubarão do Londrina é o refrigerante que patrocina o clube. É maravilhoso, hein? Se você... É muito bom mesmo. Não, mas refrigerante local aqui de Londrina. É uma delícia, né? É uma delícia. É muito bom. Mas você tá tomando zero, Antônio? Peguei o zero. Eu não tô comendo. Aliás, ele tem o zero, tem o light e tem o normal. Isso, são 3, muito bom. Que legal. Espetacular, eu diria. Muito bom, muito legal. Então traz alguns aqui na mala, tá? Vou levar. Por favor. E zero, porque o Gabriel Castro tá em fase de regime. Por favor. Faltam 10 minutos pra bola rolar. A gente vai acompanhar também a expectativa do jogo de logo mais do Corinthians contra o Atlético Mineiro. A gente já tá vendo Marcelo Teixeira. Eu falo Marcelo Teixeira toda vez, Gabriel Castro, porque lembra do meu Santos. E ele treinou o meu Santos. E aí eu fico preso com esse Marcelo Teixeira, mas obviamente é Marcelo Fernandes. Que deixou saudades, né? A torcida do Santos tem um carinho muito grande pelo Marcelo Fernandes. Tem um carinho, mas não deixou tanta saudade assim. Tá bom. Deixa o carinho só pra torcida. Ponte Preta de uniforme preto com a faixa transversal em branco. Uniforme tradicional da Ponte, mas é o segundo, né? O primeiro é a camisa branca com a faixa transversal em preto, mas isso porque o Londrina vem com um uniforme mais claro, né? Vem com a camisa branca, então por isso que a Ponte Preta vai com o uniforme escuro pro jogo de hoje. E claro que a gente vai também identificando aos poucos os nomes deste grande jogo. Ponte Preta e Londrina, vale título, gente, vale título da Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina já conquistou competições nacionais, a Ponte Preta não. Será que dá pra Macaca, hein? E eu vou falar a verdade pro seu, Londrina não tá com a camisa branca não, hein? Tá com a camisa, aquela camisa azul celeste que o Carlão de Freitas diz, o calção é branco. Sim. Mas eu acho que isso aí dá pra dar uma confundida na hora que chover, viu, Carlão? Essa camisa é em homenagem à boa campanha que o Londrina fez no Campeonato Brasileiro de 77. Está lançando hoje, inclusive. Pô, na segunda bombado, Roger, hein? Na segunda partida, o Londrina vem a Campinas e vai jogar com essa camisa também. Ele remodelou o telhado. Grande Roger. Mas depois de velho, nasce cabelo também? Remodelou o cabelo. Ultimamente. Mas a coroinha do Papa tá ali. Fez meio implante só, hein? Grande, Roger. A gente já tá acompanhando ali e o Tubarão precisa dar uma enxada aí, hein? Bom, o jogo rola já, faltam 9 minutos, 8 minutos agora pra bola rolar. A gente fica acompanhando os bastidores do VGD. Estamos recebendo aqui as imagens direto do estádio, e claro, por isso que a gente está comentando. Antônio Lupi está em loco, está no estádio, e agora eu percebo ali o árbitro com a bola na mão. Os clubes estão entrando em campo, hein, Lupi? Entrando em campo com a música do protocolo da CBF. Daqui a pouquinho, a execução do hino nacional brasileiro. É decisão aqui na cidade de Londrina. O estádio VGD lotado. Ponte e Macaca, Tubarão versus Macaca, decidem o título da 3ª divisão do futebol brasileiro. O acesso já está garantido pelas duas equipes. São os filhos do Elvis junto ali com ele.
porque geralmente em jogo visitante, o time visitante não tem as crianças entrando junto, né? Mas ali no caso da Ponte Preta nós percebemos 3 crianças entrando junto com a Macaca, além, obviamente, dos torcedores mirins do Londrina. Os londrinenses pequenos, tiquitos, como diria Carlos Cabela, já estão junto com os jogadores profissionais do Londrina. Vem aí o hino paranaense para depois o hino nacional brasileiro, é isso, Lupe? Acompanhamos a execução do hino nacional e do hino do estado do Paraná. Então vem o nacional primeiro e depois o do Paraná. Portanto, acompanhamos aí o hino do Paraná e também o hino do Brasil, o hino nacional brasileiro e o hino, como diria o outro, nacional do Paraná. O cara se empolga, né? Enfim, nós estamos acompanhando já o cumprimento dos jogadores, a bola vai rolar, toda a torcida, tanto da Ponte quanto do Londrina, já estão no gramado, já estão no estádio, né? No gramado apenas torcedores mirins e jogadores que agora estão se cumprimentando. O clima de amizade entre as torcidas, o que você percebe aí, faltando 3 minutos para a bola rolar, Antônio Lupi? Zero amizade, esse é o clima entre torcidas de Londrina e da Ponte Preta, a todo momento se provocam, até porque foi criada, né, uma rivalidade, mas aqui no estádio, por enquanto, só nas ofensas verbais, ainda bem. A bola rola daqui a pouquinho aqui no VGD, torcida da Ponte recebe nesse momento a saudação do elenco da Macaca, enquanto a torcida do Londrina também sauda o seu torcedor. Perfeito, Antônio Lupe, direto do Vitorino Gonçalves Dias, o estádio que foi feito, como disse o Fernando Bianchi, da CBN Londrina, antes da bola rolar, né, aqui no nosso pré-jogo, foi feito para que seja de fato a casa do Londrina e tem dado resultado. Londrina, no Estádio do Café, tinha uma média de público de 3.000 torcedores e no VGD a média de público saltou para 5.000 torcedores. Então, é um estádio mais acanhado, a exemplo do que fez o Bragantino em São Paulo também, construiu um estádio um pouquinho mais acanhado para a realidade da torcida e da cidade. Interessante a estratégia, né? Diferente do que a gente tem, obviamente, em outros municípios, como em Campinas, onde a Ponte Preta coloca 20.000 torcedores, como colocou no jogo contra o Derby, onde o Guarani também, contra o Derby não, onde colocou no Derby no jogo contra o Guarani, onde o Guarani também no Derby colocou ali perto dos seus 20.000 torcedores. O Londrina, que está aos poucos aparecendo cada vez mais para o futebol nacional, também vai criando as suas realidades, digamos assim.
4h58, a bola vai rolar no norte do Paraná e você vai conferir os 90 minutos deste futebol, deste jogaço, assim esperamos, e de muitos gols, de muitos ziriguiduns com o Carlos Cabela. Para você que está na CBN Londrina em 100,9, para você que está com a gente na CBN Campinas em 99,1, ou para você que também chega com a gente através das plataformas digitais no nosso youtube.com/CBN Campinas, ou para você que chega com a gente no aplicativo da CBN Campinas, no site da CBN Londrina e também no site da CBN Campinas. Ó, pra quem tá no YouTube aqui, já tem gente dizendo que vai dar Londrina, vai dar Ponte Preta. É legal esse momento de palpites, né? O ouvinte mandando 2-0 pra Ponte, o Wagner de Hortolândia também acreditando que a Ponte vai surpreender, mas também tem a confiança do torcedor de Londrina, que também tá dizendo aqui que é hora de matar a final logo no primeiro jogo. Até porque se um placar elástico acontece pro lado do Tubarão, a Macaca vai precisar de muito esforço do jogo da volta para tentar aí conquistar o seu primeiro título de expressão nacional. Não é lá aquele título imaginado pelo torcedor, um brasileiro de Série A ou até mesmo de Série B, uma Copa do Brasil, mas é um título que envolve times do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais deste futebol brasileiro. 1 minuto pra bola rolar, já falei demais. Até eu tô cansado da minha voz. O jogo vai começar no VGD, você confere todas as informações, os 90 minutos de bola rolando aqui no Futebol Globo CBN, porque 5 em ponto, Marcelo Abreu, a bola vai rolar. Muito bem, Eliel, amigos do futebol da CBN, ligados e conectados com a gente para mais uma partida de futebol, é a penúltima desta Série C do Campeonato Brasileiro de 2025, finalíssima, primeiro jogo em Londrina contra a equipe da Macaca, e a gente vê o estádio VGD tomando ali as arquibancadas, o torcedor em azul e branco, o torcedor da Ponte também presente no estádio em Londrina. É uma festa bonita, é final de Campeonato Brasileiro que você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. E hoje, junto com a CBN Londrina em 100,9. Estamos por conta do senhor André Luiz Schettino Policarpo Bento. André Bento só, é muito nome, tá parecendo o meu. É o mineiro que comanda a partida nesta tarde em Londrina. Tá tudo pronto para começar a partida. Por conta do árbitro. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN. E a Macaca já tenta chegar pela primeira vez aqui pelo lado direito. O Elvis faz de domínio, protege bem a bola, toca mais atrás, a bola rolada pela intermediária. Vem a Macaca, vem trabalhando ali pela intermediária. O Rodrigo Souza toca na bola do lado com o Luiz Felipe. Rola a bola pela direita, trabalha. Pacheco já bota com o Elvis, tenta a saída de bola. Arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte. Até imaginava ali uma saída primeiro ali o Elvis não teria conseguido salvar, mas salvou. Outro arremesso manual que favorece a equipe do Londrina. É pela direita, mais uma vez, vai chegando a equipe da Macaca. Comecinho de jogo, final de Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanha tudo aqui no somzão da CBN. CBN Campinas e CBN Londrina. Um sonsaço da CBN para você acompanhar. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Vai para o arremesso manual ali o Diego Tavares. Vem bola para o meio da grande área. Já faz o arremesso, joga lá no meio. Chega a zaga para fazer o quarto. Tenta sair jogando a equipe da Londrina no contragolpe. Vem no campo de ataque, vem chegando mais uma vez. O lançamento foi feito ali para o Quirino. Ele chega na bola, chega junto dele também o Simon para fazer o quarto, para fazer ali, botando ordem na casa da equipe da Macaca. Tenta tocar a equipe da Ponte no campo de ataque, lançamento muito forte, chega o goleiro, sai jogando ali, o Luiz Daniel dá um bico na bola, joga para fora do campo, na Ponte que chegava apertando ali, meu caro Antônio Lupe. E deu tudo certo, né? Porque depois a bola foi alçada ali pela linha lateral, sufoco para a equipe da Ponte Preta que vem pro ataque. É ali pela direita, tem arremesso manual, Pacheco tá na cobrança com as mãos ali para buscar o espaço no campo de ataque, ele faz o arremesso ali pertinho da grande área, briga pela bola, a equipe da Macaca chega rasgando por baixo, era o Maurício que estava ali, deu um bicão na bola, briga pela bola a Ponte, lá na grande área, a bola esticada lá na linha de fundo, tenta chegar mais uma vez a Ponte, a zaga do Londrina estava lá para fazer o corte, despachar para o campo de ataque no meio do caminho, o corte foi feito, a Ponte já responde aqui pela direita com o Toró, tenta a finta, a marcação é para cima dele, do Maurício, faz a proteção, Toró vem para cima, mas comete falta, jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Londrina no sistema defensivo. Carlão de Freitas, a Macaca começa em cima do Londrina. É um começo interessante, eu até esperava o Londrina tentando já amassar a Ponte nos primeiros minutos, é claro que estamos com 2 minutos apenas, mas a Ponte dá mostras que não vai ficar esperando não.
Claro que ela vai sofrer, claro que o Londrina vai pressionar, mas a Ponte mostra que também não foi a Londrina apenas para se defender. Sai jogando aqui pro Londrina, lá pela direita, vem tocando a bola por ali, o Iago Lincoln, rola a bola pela intermediária com o Zé Breno, ele fez o passe, toca do lado, recebe o Londrina, estica lá no campo de ataque, lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é a zaga da Macaca, o Pacheco estava lá para fazer o corte, responde Londrina mais uma vez no campo de ataque, lançamento foi feito lá na ponta canhota, muito forte. Era pro Iago Teles, a bola muito forte, foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. Meu caro Gabi Castro, você dizia, né? Que até achava que a Ponte fosse começar para cima, jogando para cima do Londrina, como foi contra o Guarani. E olha que é isso que tá aparecendo mesmo, né, Gabi? Mantém a característica do técnico Marcelo Fernandes, né? De não querer jogar pelo empate, pelo menos neste início, muito franco, né? A Ponte já com 2 oportunidades e o Londrina agora com a primeira chance, com a mais posse de bola. Trabalha mais uma vez a equipe do Londrina no campo de ataque, o lançamento foi feito, que chega por baixo, a zaga da Ponte, faz o corte, ela vem ali pelo meio, mais uma vez ali o Zé Benino, ele faz o domínio, bota lá pela direita, lá do outro lado Vitinho, tenta fazer o domínio, carrega a bola, vem na diagonal, vem carregando na perna da canhota, despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito, lado esquerdo, Iago Teles recebeu, dominou, colocou no gramado, carregou, fez a diagonal, preparou o chute, foi travado na hora H, mantém Londrina no ataque, lançamento ali com o Cristiano, faz o domínio, protege, rola a bola pelo lado esquerdo mais uma vez, dá parado o jogo, 2 jogadores caídos no gramado, um da Ponte e um do Londrina aí, Lupe. O do Londrina é o Iago Teles, que tá caído, finalizou, a bola acabou explodindo ali no jogador da Ponte Preta, que também foi pro gramado. O árbitro imediatamente parou o jogo e acionou o departamento médico das 2 equipes. Aparentemente um choque de cabeça entre o Iago Teles e o jogador da Macaca. Os 2 estão caídos no gramado. Olha, sobrou uma perna do Iago Teles pra cima do Luiz Felipe e o ombro do Luiz Felipe na cabeça do Iago Teles. É mais ou menos por aí, viu, Lupe? E por isso a preocupação do departamento médico. O Iago Teles, artilheiro da Série C, tá caído e quando ele caiu, o árbitro chegou bem pertinho e autorizou a entrada do departamento médico, por isso que existia ali a preocupação. O Luiz Felipe já tá de pé, o Iago Teles ainda não. Mais preocupação agora com o jogador da equipe do Londrina. Ô, Cabela. Oi. Nós elogiamos antes da jornada, né, o Diego Tavares, o crescimento dele, mas o principal crescimento de atleta da Ponte titular é o Luiz Felipe, né? A identificação que ele tem com a Ponte e o início dele, né? Ele tava naquele time da Copa Paulista que a Ponte não ganhou nenhum jogo e ele conseguiu, foi se destacando, era lateral direito, era volante e foi melhorando, impressionante. O Castro também era um outro jogador que estava nesse time da Copa Paulista e depois foi, mas o crescimento do Luiz Felipe foi muito grande entre lateral direito e volante, se firmou como um homem de meio campo, como titular, vem crescendo de rendimento e acabou ficando aí como um dos destaques da Ponte, principalmente nesse quadrangular final. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, passamos de 5 minutos e bola rolando o primeiro tempo do jogo, Série C, finalíssima Série C do Campeonato Brasileiro, placar da CBN, tá assim, ó. Londrina 0. Ponte Preta também 0, Eliel. Central da Bola. 35 minutos da decisão da Libertadores Feminino, Corinthians vai empatando com o Deportivo Cali 0-0. Futebol Globo CBN. Ponte Preta briga pela bola no campo de ataque, sobe a zaga pra fazer o corte ali com o Iago, toca na bola, já bota no campo de ataque, Cristiano recebe ali pela meia esquerda, tentou o lançamento, bola enfiada pro querido, lá na ponta canhota, chegou na linha de fundo, tentou cruzamento rasteiro, vem por baixo o Anderson pra fazer o corte, toca na bola, bota ali com o Pacheco, despacha no campo de ataque, responde a Ponte, mas sobe a bandeira. Boa chegada do Tubarão no ataque aí, hein, Lupe? Depois de uma boa enfiada do camisa 10, o Cristiano tentando o Quirino, só que o passe saiu um pouquinho forte, por isso ele não conseguiu pegar com perfeição na bola. Londrina segue no ataque. Vem Londrina, bola enfiada no meio da grande área, o Anderson tava lá para fazer o corte, Iago Teles e cabeça escora, vem pelo meio, Luiz Felipe responde, tenta colocar a Ponte no campo de ataque, ela sobra ali pela intermediária com o João Vitor, rola a bola lá pelo lado direito, por ali com o Vitinho, domina, rola a bola, devolve pela meia, na meia tem o Zé Breno, dominou, devolveu lá na direita, tenta travada, chega por baixo o Arthur, tava lá para fazer o corte do lateral da equipe da Macaca, briga a Ponte, na recuperação de bola, o Breno Lopes lá pela esquerda, o árbitro tá parando, pegando ali uma falta, não só arremesso manual, já cobrado inclusive pelo Londrina que tem pressa, já rola a bola lá pela direita, sai jogando mais uma vez a equipe do Londrina, lá pela direita o toque foi feito por ali,
Na bola recuada era o Maurício que estava, aliás, era o Zé Breno que estava no lance. Recua para começar de novo lá com o goleiro Luiz Daniel. Tá 0-0 o primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Você que tá ligado, acompanhando. Você que está na CBN Londrina. Você que está na CBN Campinas. Pode participar com a gente. É o 991869070. Você participa mandando o seu WhatsApp. Ou então você que tá pelo YouTube pode mandar o seu recado também. Manda recadão aí pra nós aí. Vai interagindo com a gente. Trabalha a equipe do Londrina saindo com o Wallace. Experiente, o Wallace aqui pela esquerda. Já bota no campo de ataque. Lançamento foi feito ali pela intermediária. Briga pela bola, bem o Quirino, já tocou o Iago Teles, devolveu pela meia, Quirino tabelou Iago Teles com ela, preparou a batida de fora pra longe. Hora do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupi. E a bola caiu nos pés do jogador mais perigoso do Londrina, artilheiro da Série C, Iago Teles. Trouxe pra perna boa, que é a perna direita, só que a finalização não saiu como ele esperava. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva da Ponte Preta. Carlão tá gostando do jogo até aqui, Carlão? Gostando do jogo, aquele volume que nós esperávamos do Londrina, ele já começa a aparecer, a Ponte fica mais precatada, mais estudando a equipe da casa, mas o Londrina com uma posse maior nesse momento do jogo. Sobe a zaga do Londrina, responde, Iago Teles fica com a bola dominada ainda do campo defensivo, domina a perna canhota, recua lá com o Wallace para começar de novo, já faz a abertura pelo lado esquerdo com o Maurício, ajeita a perna direita, tenta o lançamento, bota no campo de ataque, teve desvio no meio do caminho, Arthur, o Simon desviou, o Arthur consertou, devolveu no Simon, sai jogando pela direita com o Pacheco tenta fazer a finta, mas o Iago Teles estava ali, ligadão, deu um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. Ô Gabi, a Ponte parece que encolheu, o Carlão tá falando que o Londrina tem mais posse de bola, mas é a Ponte que encolheu para tentar um contragolpe ou o Londrina que tá apertando mesmo? O Londrina, ele sufoca a Ponte, ele faz aquela marcação-pressão com 4, 5 jogadores no campo de ataque, e aí a Ponte ela tem muita dificuldade para sair jogando, quando o Elvis não consegue sair desta marcação, não fica criativo o meio campo da Ponte, e aí a alternativa é dar chutão pro campo de ataque, e aí facilita pro sistema defensivo do Londrina. Cristiano dominou, foi programado, pediu falta, o árbitro anota é falta pro Londrina ali pela meia direita, vai chuveirar na área, perigo contra a meta do goleirão Diogo Silva, Lupe. E os jogadores do Londrina pediram cartão amarelo, mas não vai chuveirar não, Londrina tem pressa, trabalha a bola no chão. Já foi feita a cobrança, bola tocada lá pela direita, Vitinho na bola, já toca no campo de ataque, fez o passe ali pela meia, Lucas Marques recebe, tenta a finta, adianta demais a bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca nesse começo de jogo. Pois não, Lupe? Agora aqui no VGD, o estádio Vitorino Gonçalves Dias, nuvens carregadas ao redor do estádio. Que beleza. Choveu durante todo o dia e olha, tomara, hein? Muita água, foi muita água. E agora as nuvens voltaram, mas aparentemente só vai chover de madrugada. Mas você tá protegido, né, Lupe? Ah, claro que não, esqueci a capa, Karen. Que beleza, hein? Não tem Adriano Almeida pra salvar você hoje, hein? Tô devendo um guarda-chuva pra ela, cara. Já vai fazer 2 anos, hein? Acho que caducou, né? Ah, já, com certeza. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN está assim, ó. Londrina. 0 pro Londrina. Ponte Preta. 0 também pra equipe da Macaca, Eliel. Central da bola. Série B do Campeonato Brasileiro, no Clássico de Goiânia, o Atlético vai empatando com Vila Nova. 0-0 primeiro tempo de jogo. Futebol do CBN. Sai jogando a equipe do Londrina do sistema defensivo ali, mas o árbitro mandou voltar a cobrança, volta lá com o Iago Lincoln para fazer a cobrança, rola do lado com o Wallace, já recebe aqui pelo lado esquerdo, o Wallace faz o domínio na perna direita, puxa do lado, olha do outro, bota ali pelo meio, aperta a marcação para cima do Zé Breno, ele bota a bola no campo de ataque, lançamento do Cristiano, Quirino, toca na bola, devolve lá pela direita, trabalha, chegada do João Vitor no campo de ataque, encosta Luiz Felipe para cima dele, já bota a bola lá com o Vitinho, ajeita a bola, aperta a canhota, sassaricou de um lado, de outro, tenta a finta, chega por baixo a zaga da Macaca, bota a bola para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Londrina. É lá pela direita mais uma vez o João Vitor vai lá para a cobrança. Com as mãos já faz o toque com o Vitinho, devolve do João Vitor, faz o domínio, recua para começar de novo lá atrás com o Iago Lincoln, recua mais um pouquinho com o Wallace, lá no círculo central do gramado. Toda a equipe do Londrina do campo de ataque, hein? Agora a bola recuada, a Ponte tenta fazer ali uma pressão em cima da marcação do Maurício. Bota lá atrás, volta com o Wallace, se ajeita, perto da direita, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá para o Cristiano, dominou bem, botou na frente, Quirino, saiu na cara, Diogo Silva.
Sai para fazer a defesa o goleirão da equipe da Macaca, Lupe. Saiu deslizando no gramado, o goleiro da Ponte Preta com coragem fez a defesa. O árbitro já começou a contagem, mas o Diogo Silva coloca a bola em jogo 0-0 aqui no VGD. E não é a primeira vez, Gabi Castro, que o lançamento, principalmente do Cristiano, tenta encontrar um espaço na zaga da Ponte. Segura aí que eu volto. Pode continuar. É a principal característica da equipe do Londrina, explorando muito o lado esquerdo. Neste momento é ataque do Londrina contra a defesa da Ponte, então é preciso a Ponte se organizar e dar um sustinho, como fez agora, viu, Cabelo? Escanteio, bola recuada, mal recuada, o goleiro Luiz Daniel não consegue fazer a defesa, a bola vai pra fora, escanteio pra Macaca, é o primeiro do jogo, Lupe. Aquele recuo bandido, aquele recuo traiçoeiro. Meu Deus. Quase o goleiro do Londrina se atrapalhou todo, o Luiz Daniel. A Ponte ganha um escanteio de graça. Elvis tá na bola, é o primeiro do jogo. É lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, escanteio pra Macaca, primeiro do jogo, 12:30 deste primeiro tempo, é bom momento pra equipe da Ponte, aumenta o volume, torcedor da Macaca, reza aí, torcedor do Londrina, vem bola pra grande área, o árbitro vai lá, conversar com todo mundo, famoso empurra lá no meio da área, um puxa daqui, outro empurra de lá, e é o escanteio pra Macaca, o Elvis está na cobrança, de perto à direita, vem levantamento pra dentro da grande área, correu o Elvis pra bola, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga pra fazer o quarto e tiro perigo. Aí jogando a equipe do Londrina, a bola volta ali pela intermediária, briga pela bola a equipe da Macaca, a batida de fora explodiu na zaga do Londrina, vem pela direita, corre Luiz Felipe para evitar a saída, vem cruzamento, rasteirinho, a zaga do Londrina, bateu cabeça, sobrou o Anderson, zagueirão da Ponte lá na frente. Fica pedindo uma falta de ataque, é falta para Macaca aí, Lupe. É falta? Não. Ele deu a saída de bola pela linha de fundo e ele erra, porque a bola tocou por último no jogador do Londrina. O árbitro assistente número 1, o Celso Luiz da Silva, ficou indeciso, marcou o tiro de meta, mas a bola pegou por último no jogador do Leque. Agora a Carlone Freitas, os últimos 2 minutos é ponto e mostrou que também não tá lá só para se defender. Quando ela estabelece essa marcação um pouco mais alta, ela gera problemas para a defesa do Londrina, que tem algumas limitações na saída de bola, né? Tem o Wallace, que é experiente, mas tecnicamente é um jogador que deixa um pouco a desejar. Gramado complicado, hein? Gramado muito irregular, a bola fica muito viva e dificulta aí pro jogador dominar. Trabalha mais uma vez o Londrina, tenta sair jogando perto da bola, recupera a equipe da Macaca, Toró, ele inverte as jogadas, já bota ali pelo círculo central do gramado com o Diego Tavares, ele tenta a finta, vai pra cima dele o Iago Teles, bola espirrada, volta com o Tavares, já toca na bola do lado com o Rodrigo Souza, já faz a abertura lá pela esquerda, por ali o Bruno Lopes, já bota na frente, a bola é boa, lá com o Toró, faz o domínio, protege de um lado, de outro, chega a marcação, foi puxado. É falta pra Macaca, é falta em cima do Toró, é lá pela esquerda, Lupe. O Vitinho, camisa número 7, puxou a camisa do Toró quando ele estava dominando a bola. O árbitro, pertinho do lance, marcou a falta pra Ponte Preta. Lado esquerdo de ataque da Macaca, vem bola na área do Londrina. Elvis na bola. É mais um cruzamento que vem pro meio da grande área, é mais um bom momento para a equipe da Macaca. É lá pela esquerda, o Elvis vai lá, prepara a cobrança da falta, conversa com a bola ali, com muito carinho, para fazer o levantamento que vem pro meio da grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. É bom momento para a equipe da Macaca, 14:50. É um primeiro tempo 0-0 no placar do jogo, a Macaca vem para cima, vem em busca do gol a equipe da Ponte. É o primeiro jogo da finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. O Elvis pede alguma coisa ali, o árbitro autorizando a cobrança. Elvis na bola, levantamento no meio da grande área, o desvio pra fora. Teve toque, Salvador, porque tem escanteio para a equipe do Londrina, Lupe. Fiquei com a sensação que a bola pegou por último na cabeça do 8, Lucas Marques. E se perdeu pela linha de fundo, com isso a Ponte tem mais um escanteio, só que o Elvis sai lá do lado esquerdo do ataque, vem aqui pro lado direito para a cobrança do escanteio, mais um para a Ponte. O Elvis não tem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo. Escanteio, Ponte. Já passamos de 15 minutos deste primeiro tempo, e o árbitro achou alguma coisa no gramado ali, viu, Lupe? O árbitro achou alguma coisa no gramado, mostrou, pediu para registrar e jogou fora do campo lá. Vai ser relatado em súmula. Escanteio, é para Macaca, é pela direita, segundo escanteio do jogo, é o segundo para Ponte. E o Elvis vai ali, bem em frente à torcida da Macaca, lá no VGD. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Elvis na bola, perto da direita, levantamento lá na segunda trave, teve desvio, a zaga faz o corte, ela sobra com a Macaca ainda. Toró inverte a jogada, aqui pela direita o Elvis tenta evitar a saída, a bola vem pelo meio, mas não consegue. Só arremesso manual que favorece a equipe do Londrina, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos passados e bola rolando. Primeiro tempo de jogo, final da Série C, final de Campeonato Brasileiro aqui no Sonzão da CBN. O placar está assim, ó. Londrina 0 pro Tubarão. Ponte Preta 0 pra Macaca, Eliel.
Central da Bola. Daqui a pouco tem duelo de alvinegros pelo Campeonato Brasileiro. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e Atlético Mineiro às 6:30 da noite e você confere o segundo tempo aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Londrina no campo defensivo tocando a bola, Gabi Castro e o jogo, Gabi. Jogo segue equilibrado, mas eu acho o Londrina melhor na partida, tá? Fica um pouquinho mais com a posse de bola. Nós já tivemos 2 finalizações, nesse momento 57% para a equipe mandante. O Iago Teles 2 finalizações, é o jogador mais perigoso pelo lado esquerdo. Aos poucos a gente vê a Ponte tentando fazer essa marcação um pouquinho mais pressão, saída alta, para dificultar essa saída de bola, porque o Londrina tá bem confortável na partida. E vem pelo meio com o Cristiano no círculo central do gramado, já faz o lançamento, busca o Vitinho. Arthur de cabeça faz o corte, ela vai no peito do Luiz Felipe, domina bonito e coloca no gramado. Rola a bola lá pelo lado esquerdo, tabela foi feita, bola enfiada, mal colocada lá na frente do Elvis. Pegou mal na bola. É difícil a gente falar que o Elvis pegou mal na bola, Carlão. É muito difícil, mas também acho que tem a ver com o gramado. Pode perceber, Cabelo, a bola fica muito viva, ó. A saída de bola do Londrina, ela vai quicando e isso atrapalha principalmente os jogadores de qualidade. Sai jogando a equipe do Londrina pela esquerda. Por ali na esquerda tem o Maurício. Bota na frente, lançamento feito no meio do caminho. O corte foi feito pelo Pacheco. Vai na dividida ali com o Quirino. Sobrou ali o biquinho da chuteira pro Pacheco. Vai amarelar pra ele aí, viu, Lupe? Eu não sei quem que fez aí no estúdio, mas eu imagino quem é. Amarelo pro Pacheco, camisa número 28, é o primeiro amarelo do jogo. O lateral direito da Macaca tá amarelado, não estava pendurado. Oi, pois não. Não, só lembrando que os cartões não zeraram da fase seguinte, tá? Então a Ponte entra com Diogo Silva, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. Pendurados, se tomarem amarelo, ficam fora do jogo decisivo no Moisés Lucarelli. O Pacheco não tava. Muito bem, tem Ziriguidum em algum canto aí, meu caro Eli Almeida? Tem sim, decisão da Libertadores Feminina. Érica abre o placar para o Corinthians aos 45 minutos do primeiro tempo, 1-0. Mas tem VAR checando a posição da Érica no momento do rebote da goleira. Falta cobrada ali pelo Londrina, a bola vai direto para fora, só arremesso manual, o Pacheco tá lá. Aí vai se ajeitando ali, sem muita pressa para fazer a cobrança. O Pacheco já pintou um cartãozinho amarelo para ele ali. 18 minutos e 50 deste primeiro tempo, hein? 0-0 o placar do jogo. Você que está em Londrina, a região de Londrina, acompanhando a CBN Londrina. Você que está aqui na região de Campinas, acompanhando a CBN Campinas. Manda recado aí, ó. 991869070 é o nosso WhatsApp. 19 é o DDD para você que está em Londrina aí. Ou então no nosso YouTube. Você que está conectado no YouTube, manda mensagem aqui no nosso YouTube, ó. O chat no YouTube tá aí à sua disposição para interagir com a gente aqui da CBN. Mais uma bola pra fora ali, mais um arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Aliás, Carlão, a Ponte, os famosos 15 minutos de jogo, né? O mandante vai pra cima, sufoca, de repente dá tiro um pouquinho o pé, porque senão cansa, né? Mas agora o jogo me parece mais equilibrado, Londrina permanece com um volume maior, mas tecnicamente, é claro, é Série C, né? É o terceiro nível do futebol nacional, mas tecnicamente um jogo muito abaixo. Faz parte de uma decisão, normalmente uma partida mais nervosa, mas lances bonitos, lances plásticos até agora nenhum. Arremesso manual cobrado pela equipe da Macaca, o Pacheco joga lá na frente, quem sobe de cabeça é o Maurício. Ele bota pra fora de novo, outro arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. O Pacheco tá lá pra fazer a cobrança, bem ali à frente do Roger pra fazer a cobrança. Ele busca alguém pra fazer o passe, ninguém se apresenta, ele joga lá na frente, lá com o Diego Tavares, ele tenta domínio, a bola vai com o Cristiano, dá um bicão no campo de ataque, lançamento foi feito, o Anderson, ele briga ali junto com o Quirino, o Anderson faz a proteção, o Quirino vai pra cima dele, o Anderson chega ali, deixa o corpo na frente e recebe a falta. Inteligente, experiente, deixa o corpo, recebe o toque, a falta tá anotada pra Macaca no campo defensivo, Lupe. E o Anderson foi muito experiente, usou o corpo, foi derrubado, falta pra Ponte Preta. Goleiro Diogo Silva vai colocar a bola em jogo. Centroavante normalmente sabe que o zagueiro vai usar desse expediente, né, Gabi? E tem que pensar um pouco, né? O Anderson só faltou pedir pro Quirino, me empurra, diminuiu o ritmo, ficou na frente, foi empurrado, fez tudo o que queria ali o zagueiro da Ponte. Agora, jogo muito brigado, tá? A bola fica muito viva, muitos atletas sempre próximo da bola e nós temos até agora poucas finalizações e nenhuma chance clara de gol. Diogo Silva dá um bico da bola, despacha para o campo de ataque, o lançamento busca lá o Bruno Lopes lá pelo lado esquerdo, a zaga do Londrina leva a melhor, toca na bola, ela sobra com o Luiz Felipe, faz a finta, escapa da marcação, puxa ali pelo intermediário, tem 3 jogadores ali ao redor do Luiz Felipe, ele protege, gira o corpo, busca de um lado, carrega do outro, tenta a finta, vai pro gramado ali, perde a bola, recupera, o Londrina já bota no campo de ataque, Iago Teles, desce, carrega, lado esquerdo, vem com ela, faz o domínio, encosta a marcação do Anderson, Iago Teles chamou para dançar, fez a finta,
finta, carregou linha de fundo, caiu, levantou, chegou por baixo. Diego Tavares saiu lá do ataque para fazer o corte. Tenta sair jogando, joga errado, briga pela bola ali pelo meio, Luiz Felipe. Caiu, recebeu o toque e fica reclamando muito ali o Luiz Felipe. Vai pintar cartãozinho no jogo aí, Lupe. Pro 8 do Londrina, o Lucas Marques deixou o pé pra cima do jogador da Ponte e tá amarelado. É o segundo amarelo no jogo. O primeiro foi pro Pacheco e o segundo amarelo pro 8, Lucas Marques do Tubarão. Caído o jogador da Ponte, o jogo tá parado. Cabela. Oi. Depois de 6 minutos, só 6 minutos no VAR, a árbitra do jogo entre Corinthians e Deportivo Cali anula o gol do Timão, segue 0-0 a final da Taça Libertadores Feminina. Retiramos o Ziriguidum, então, que houve agora há pouco. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Finalíssima Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Londrina. 0. Ponte Preta. Também 0, Eliel Almeida. Central da Bola. Daqui a pouquinho, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem América e CRB às 6h30 e às 8h30 da noite tem Remo e Atlético. Futebol Globo CBN. Falta para Macaca, vai ser cobrado agora com o Diogo Silva de perto à direita, já bota a bola lá no campo de ataque. Lançamento foi feito lá pela esquerda, Bruno Lopes sobe, não acha nada, que chega para fazer o corte, João Vitor. A bola subiu, desceu, Vitinho tenta domínio, perde a bola, volta com o Bruno Lopes, toca mais atrás, faz a tabela ali com o Rodrigo Souza, tenta a bola enfiada, a zaga do Londrina corta mais uma vez, já despacha para o campo de ataque, vem Simon para cortar, joga a bola ali com o Rodrigo Souza, mas a bola saiu. Era o Arthur, na verdade, estava no lance, né? A bola foi para fora, revista manual, que favorece a equipe do Londrina. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Bola pra fora, tem outro arremesso ali pro Londrina, vai se ajeitando ali o João Vitor, faz o arremesso, joga a bola no campo de ataque lá na ponta direita, quem vem por baixo para fazer o corte, chegou ali bem por baixo, faz o corte ali, o Simon, tira a bola, sobe, desce a zaga do Londrina, devolve pro campo de ataque, mas a bola vai pra fora. É outro arremesso manual, esse favorecendo a equipe da Macaca lá no campo defensivo, lado esquerdo, o Arthur tá se ajeitando lá para fazer a cobrança. Cabela. Oi. A saída de bola da Ponte, ela é muito lenta, tá? Facilita muito para a equipe do Londrina, não é à toa que o Luiz Daniel não fez nenhuma defesa. Aliás, nenhum dos dois goleiros, né? O Diogo Silva também não trabalhou ainda. Mas a saída de bola, né? Essa transição, ela não passa pelo Elvis, é muita ligação direta, então você equilibra o jogo, porque fica a ligação direta de um lado, o Londrina ele tem qualidade, mas o sistema defensivo da Ponte vai dando conta do recado. Vejo o Londrina melhor nesses primeiros 24 minutos. E vem com o Vitinho lá na ponta direita, fez a fita, carregou a linha de fundo, chegou por baixo o Arthur. O Arthur dá aquela travada na bola, o Vitinho toca nela, manda pra fora, só tiro de meta pra Macaca aí, Lupe. Foi muito bem agora o Arthur, porque ele fez o desarme e ainda conseguiu chutar a bola na canela do Vitinho. Ela se perdeu pela linha de fundo, como tocou por último no jogador do Londrina. Posse de bola pra Ponte, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. E essa saída de bola pode estar sendo atrapalhada pelo gramado? Eu acho que sim, eu acho que o gramado interfere na partida, não só na saída de bola da Ponte, mas o próprio Londrina. Tudo bem, o Londrina é acostumado a jogar nesse gramado durante toda a Série C, mas a parte técnica do jogo, ela cai muito em razão das limitações do gramado. Ô Lupe, e entre as torcidas, tudo bem? Não, aparentemente agora tá tudo certo. Aí estão se preocupando agora com o jogo, né? Mas tá tudo bem. A torcida da Ponte já tá aqui no estádio, a torcida do Londrina manda aí as energias positivas pro time da casa, tá tudo certo por enquanto, viu, Cabela? Lucas Marques tenta o lançamento, sobe, Simon de cabeça, faz o quarto, o Pacheco dá um bico na bola, tira o perigo, despacha pro campo de ataque. Lá do outro lado, quem chega brigando pela bola é o Toró junto com o zagueiro ali, o Iago Lincoln. O Toró comete a falta, o jogo tá parado, é falta ali pro Londrina no sistema defensivo, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Também na CBN Londrina em 100,9, você que tá ligado, conectado aí, ó, pode mandar recado pra nós aí. 25 minutos e 40 de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo, primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro e o placar CBN, assim ó, Londrina 0 pro Londrina, Ponte Preta 0 também pra equipe da Ponte. Central da Bola. Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem Clássico Paranaense, às 6h30 da noite tem Coritiba e Atlético Paranaense, esse jogo amanhã, 6h30 da noite. Tem Macaca, tem arremesso manual, é lá pela esquerda, vem bola pro campo de ataque, tá lá se ajeitando para fazer a cobrança lá do lado esquerdo, o Arthur também não tem muita pressa, o árbitro, o André Bento vai lá,
Vai tentar botar um pouquinho mais de pressa ali pro Arthur, ele vai chegando na bola, pega, olha, busca, já faz o arremesso ali pro Elvis, estava pertinho, recebe o camisa 10 da Macaca, já pinta cruzamento, vem bola pra grande área, forte demais. Foi lá o Luiz Daniel que botou ordem na casa do Tubarão aí, Lupe. Forte e alto, do jeito que o goleiro gosta. Luiz Daniel saiu sem problemas e fez a defesa. Já sai jogando Londrina pela esquerda, Maurício despacha pro campo de ataque, busca o Iago Teles. Na ponta canhota, vai lá o Diogo Silva, só protege, só acompanha, a bola vai pra fora, tiro de meta pra equipe da Macaca, Gabi Castro. O jogo tá muito lá e cá, muito corrido, mas chance por enquanto, nenhuma. É um jogo muito amarrado, é um jogo muito brigado, a bola fica muito viva, mas não tem finalização. Eu sinto falta da Ponte colocar um pouquinho mais essa bola no chão e a ultrapassagem dos laterais, tá? O Arthur pelo lado esquerdo fazendo uma tabela com o Toró e pelo lado direito a presença do Pacheco e aí o Diego Tavares apareceu no ataque, porque até então o Diego Tavares é aquele atacante marcador de lateral, ele ajuda muito o sistema defensivo. Queria ver o Diego Tavares ajudando o sistema ofensivo e aí precisa de uma aproximação. É uma Ponte Preta muito espaçada nestes primeiros 30 minutos. Eliel Almeida, tem gol aí. Tem gol sim, na Série B do Campeonato Brasileiro. Yuri, 20 minutos do segundo tempo, Dragão 1-0 para cima do terceiro time de Goiás. Bola pra fora, arremesso manual pra equipe, pra quem? Gol de quem aí? Gol do Dragão, 1-0 pra cima do Vila Nova, mais conhecido como o terceiro de Goiás. Bola pra fora, arremesso manual pro Londrina no campo defensivo, vai se ajeitando lá o Maurício. Gandula se atrapalhou, mas a bola chegou lá pro Maurício, já faz o arremesso da contramão, devolve lá com o Luiz Daniel, vai pra cima dele o Toró, despacha, dá o bico na bola, joga pro campo de ataque, lá pela direita, sai jogando por ali o Vitinho, já domina a bola, na verdade é o João Vitor, faz o domínio, volta a bola com o Cristiano, recebe, domina, protege a bola, marcação em cima dele é do Rodrigo Souza, recua mais uma vez lá com o Iago Lincoln, lá pela direita, vai trabalhando a série bola mais uma vez a equipe do Londrina, vem pro campo de ataque, trabalhou o João Vitor, tocou o Vitinho, fez a finta, puxou pela meia, preparou a batida de longe, pega o goleiro, vai ali o Diogo Silva, faz a defesa, bota a ordem na casa da Macaca, Lupe. Não sei se a gente pode colocar aí na conta do Gabi Castro se o Diogo Silva trabalhou, porque o chute do Vitinho não foi tão forte, mas o Diogo Silva teve que fazer a defesa em 2 tempos, primeira finalização do Londrina no alvo. Vai trabalhando mais uma vez o Londrina, aqui pela esquerda já sai jogando, vem pro campo de ataque, mais uma vez o Cristiano, faz de domínio, protege, marcação encostou pra cima dele, ele toca a bola do lado, ali com o Zé Breno, que já faz a ligação rapidamente com o Lucas Marques, devolve lá com o Iago Lincoln, o zagueirão que vem pro campo de ataque em cima da linha divisória do campo, já faz o passe na frente, mais uma vez, o passe foi feito ali pela intermediária, Lucas Marques faz o lançamento, jogadores se enroscaram ali, um deles era o Quirino, a bola sobra lá com o goleiro Diogo Silva, sem problemas nenhum pra Macaca aí, né, Lupe? Sem problema nenhum, aliás, um detalhe que vai levar o nada a lugar nenhum, o senhor André Luiz Esquetino Policarpo Bento de Minas Gerais está hospedado no mesmo hotel que eu e tomou um belo café da manhã. Olha só, você bateu um papo com o tal do Bento aí? Só no olhar. Olha a Macaca, faz o corte, sobra de bola com o Elvis, faz o passe pela direita, chega, Diego Tavares, ameaçou o cruzamento, preferiu a finta, chegou por baixo o Maurício, faz o corte, joga a bola pra fora, arremesso manual para a equipe da Ponte no campo de ataque ali pela direita, tem pressa nenhuma a equipe da Ponte, vai o próprio Diego Tavares, ele dá cobrança, ele falou pro Pacheco, fica aí que eu vou, vai lá, Diego Tavares, vai lá pra cobrança, toma a distância, vai fazer o arremesso, vem bola lá pra grande área, hein? 30, o toque CBN tá marcando 30 minutos. É o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Diego Tavares, toma a distância pra cobrança, vai jogar na área, arremessou no bico da pequena área, sobe a zaga do Londrina, faz o corte e sobra com o Iago Teles, dá um bicando a bola, joga pro campo de ataque, Quirino, briga por ela, sobrou mais uma vez Cristiano, faz o domínio, encara a marcação do Anderson, Pacheco vai pra cima dele, passou Quirino lá pela direita, bateu de longe pra longe do gol. Subiu demais a bola na linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Jogada boa do Londrina, camisa 10, o Cristiano. Ele ganhou na disputa ali com o jogador da Ponte, o Simon ficou caído pedindo falta, o árbitro mandou seguir. O Cristiano mandou de longe, um chute sem direção, a bola passou por cima da meta defendida pelo Diogo Silva. O Simon reclama, queria a marcação da falta, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Tiro de meta pro Diogo Silva. E o Cristiano saiu batendo o pé no gramado, o pé direito, perto da direita no gramado e botando a mão no posterior da coxa, hein? Olho nele aí, viu, Lupe?
Tô de olho nele aqui. E ele é muito bom, hein? É, olho no camisa 10, que é a diferença do time do Londrina aí, né, Gabi? Exatamente. Foi a principal oportunidade do jogo, tá? O Cristiano agora foi até fominha, porque no erro do Simon ficou 2 jogadores, né? Ficou o Cristiano e o Quirino contra o Anderson. Depois teve a chegada do Pacheco, acabou se antecipando um pouquinho nessa finalização. A Ponte precisa tomar cuidado quando ela não tem essa superioridade numérica defensivamente. Vem Macaca pro campo de ataque, Toró recebe, domina, recua, Pacheco faz o domínio, tenta o lançamento, joga lá no campo de ataque, de cabeça no meio do caminho para fazer o corte ali, o zagueirão Iago Lincoln. E o Elvis fica caído, já se levanta ali e faz o sinal de positivo pro Pacheco lá. Gostou do lançamento ali do Pacheco para ele ali do meio. Bola vai para fora, arremesso é manual para Macaca, vai lá o Arthur. Olha lá o Arthur, uma velocidade para chegar na bola sensacional, hein, Carlão? O empate é interessante para a Ponte. A Ponte consegue dominar as ações, assim, administrar o jogo, não passa tanto sufoco, tomar cuidado com esse contragolpe do Londrina, a defesa estava exposta, mas até aqui a Ponte consegue levar a partida. Arthur toca na bola para o Luiz Felipe, que devolve, o Arthur já toca na bola, tenta o lançamento, vem Vitinho para fazer o corte, sai com bola e tudo ali, o arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando. O placar da CBN tá assim, ó. Londrina 0 pro Tubarão. Ponte Preta 0 também pra Macaca, Eliel. Central da bola. 7ª rodada do campeonato alemão, no duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, melhor pro Bayern. 2-1, 7 jogos, 7 vitórias do Bayern. Futebol Globo CBN. Tem uma falta que favorece a equipe da Macaca. Parece que é o Toró que tá caído lá, Lupe. É o Toró que tá caído, mas ele já tá de pé. Sofreu a falta, o atacante da Ponte, camisa 17, que além do título também quer a artilharia da Série C. Disputa com o Iago Teles, que é o atacante do Londrina. Falta pra Ponte Preta, Arthur e Elvis na bola. Vem bola na área do Londrina. Iago Teles tem 8 gols, o Toró tem 7 e o Elvis tem 6. Tá coladinho ali também o camisa 10 da Macaca. É falta que favorece a equipe da Ponte lá pela esquerda. O Arthur e também o Elvis, os dois ali na cobrança da falta. Todo mundo na área, bola tocada, vem o Elvis, sai jogando, lançamento feito lá pela esquerda, jogada ensaiada, preparou o cruzamento da grande área, sobe Quirino, tava de zagueirão, camisa 9, lá no meio da pequena área para fazer o corte, para salvar a equipe do Londrina, Lupe. Tava bem posicionado, afastou o perigo, mandou a bola para onde o nariz estava apontado, linha lateral, Macaca segue no ataque. É lá pela esquerda, mais uma vez o Arthur chega na cobrança com as mãos, ele busca alguém, faz o arremesso lá na ponta canhota, por ali era pro Bruno Lopes. Tenta a tabela com o Elvis, perde a bola, recupera o Iago Teles na saída, joga a bola no campo de ataque, vem ali com mais uma vez o Cristiano, tentava a finta, zaga da Macaca estava bem postada para fazer o corte, mais uma vez Diego Tavares, tenta sair jogando, recebe o toque, a falta está anotada, é falta para a equipe da Macaca, ali pertinho da linha divisória do campo, 0-0 o placar do jogo futebol, Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Macaca no campo de ataque, sobe a zaga do Londrina para fazer o corte, ela vem com o Vitinho, domina, coloca no gramado, protege, rola do lado, trabalha com o Lucas Marques, recua, lá no sistema defensivo com o Wallace, quem chega foi Maurício, dá um tapa na bola, Ponte tenta a recuperação, vem pro ataque, chegou ali pelo meio, mais uma vez, chegava o Toró por baixo, Iago Lincoln, pé Salvador para fazer o corte, o Toró ia saindo na cara do Luiz Daniel, Lupi. A equipe do Londrina saiu jogando errado, o Toró recebeu o lançamento meio que no susto, ele deu um toque a mais na bola e se atrapalhou todo, facilitando o trabalho do Iago Lincoln, que mandou a bola pela linha lateral, Macaca no ataque. É lá pela esquerda com o arremesso manual, o Arthur tá na bola mais uma vez, faz o arremesso lá na ponta canhota com o Toró, domina, marcação do Iago pra cima dele, tenta a devolução, mas era por Bruno Lopes, perde a bola, Vitinho toca nela, lançamento, Cristiano, briga, Quirino, cai no gramado, é falta. Ficou faltoso o jogo, hein, Gabi? Tá faltoso nos últimos minutos justamente por essa bola viva, né? É um jogo de muito contato e aí por conta disso, né, pelo lado da Ponte, vai pausando, vai picotando o jogo, é interessante, é uma estratégia da Ponte e o Londrina não consegue sair desta marcação e aí ele acaba ficando preso. Ponte recuperava a bola, o árbitro pega uma falta ali do Luiz Felipe pra cima do Lucas Marques, a falta que já foi cobrada pelo próprio Londrina, que vem pro campo de ataque, lançamento forte, direto pra fora, arremesso manual para a equipe da Macaca, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 35 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro, jogão que você acompanha aqui no sonsaço da CBN, placar está assim, ó, Londrina 0,
Ponte Preta. Também 0, Eliel. Central da Bola. E a Ferroviária de Araraquara conquistou o 3º lugar da Libertadores Feminino. Mais cedo, as guerreiras Grenache venceram o Colo-Colo por 1-0. Elvis na cobrança da falta de espaço para o campo de ataque. Lançamento é feito pro Arthur de cabeça, jogou pro meio da área, foi para fora. A intenção era no meio da área, só que ela foi para fora, atrás do gol, Lupe. A intenção foi boa, mas a execução não foi tão legal, não. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta. E agora chegam mais torcedores da Ponte aqui no setor visitante do VGD. Agora, Carlão, a Ponte tá melhor do jogo nesse momento, tá melhor a Ponte. Ela consegue levar a partida, né? A partida é interessante pra Ponte, a maneira como ela está sendo conduzida, né? Picotada, faltosa, parada. E isso ajuda a Macaca, que vai ganhando confiança, vai ficando mais com a bola, o Elvis participando mais, o Arthur também avançando para criar boas situações. Ponte tenta o lançamento no campo de ataque, o Maurício faz o domínio, coloca no gramado, escapa da marcação do Torosa, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, bola enfiada ali pelo meio, tentava o passe, o Lucas Marques perde a bola, recupera a equipe da Ponte, com Diego Tavares, lançamento feito, era pro Bruno Lopes entre os zagueiros, zaga faz o corte, ela sobra com o Iago Teles, domina, protege e foi puxado. Foi puxado, recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta para o Londrina ali pertinho da lateral do campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o Wallace. Rola a bola pelo lado esquerdo com o Maurício. Encontra ali pela meia esquerda a chegada do Zé Brino. Lá pelo outro lado, lá no lado direito, vem tocando a bola Lucas Marques. Vem atravessando a linha divisória do campo. Tem a marcação do Elvis pra cima dele. Já bota ali com o Vitinho. Tenta a devolução mais pelo meio. Zé Brino faz o domínio. Carrega a equipe do Londrina do campo de ataque. A marcação de longe, acompanhando ali o Rodrigo Souza. Ele faz o lançamento. Joga na ponta canhota. Iago Teles. Não consegue o domínio. A bola vai pra fora. O arremesso é manual. Parece que o torcedor do Londrina tá ficando bravo com a equipe do Londrina, Lupe. É essa a impressão que eu tenho. É porque o Londrina tem errado bastante, principalmente essas inversões de bola, e o torcedor tá perdendo a paciência com o time da casa, com o Londrina. Mesmo assim, segue apoiando 0-0 aqui no VGD. Rouba a bola na equipe do Londrina, se mantém no campo de ataque ali, Cristiano, tenta a finta, vai programado, cai, fica pedindo a falta, o árbitro dá só arremesso manual para a equipe da Macaca. Tem sol lá agora, né? Então, rapaz, ô Lupe. Não era esse o combinado, hein? Mas esse sol de chuva, não é sol de chuva esse sol aí, Lupe? Eu não fiquei nada animado com a presença do sol aqui, viu? Na verdade, eu fiquei ainda mais preocupado. Agora o céu, ele tem as cores das equipes que estão em campo. Tem o azul do Londrina e tem as nuvens pretas da Ponte Preta. O que prevalece mais, Lupe? A Ponte Preta. Tá jogando mais uma vez Zé Breno, tenta a finta, a bola vai pra fora, o último toque, Ponte Pretano, o arremesso, o Maurício tem pressa, faz a cobrança na contramão ali com o Wallace, encontra lá no meio na frente da grande área, o Iago Lincoln, domina o zagueiro, levanta a cabeça, devolve a bola pro Wallace mais uma vez, aqui pela esquerda, vai trabalhando a equipe do Londrina na saída de bola, a Ponte Preta fica toda fechadinha pelo meio ali, podemos dizer que a Ponte Preta se organizou até aqui, ô Gabi? Se organizou defensivamente com os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, né, para não correr riscos. Agora, o Londrina, principalmente, que fica com essa posse de bola, muitos erros, né? Não tem sequência, finaliza muito pouco com o Diogo Silva, ele fica no campo de ataque da Ponte, mas ele não consegue concluir as jogadas. Trabalha mais uma vez o Londrina, lá com o Vitinho, pintou cruzamento na área, sobe de cabeça para fazer o quarto Simon, Diogo Silva sai do gol, faz a defesa e bota a ordem na casa. Detalhe, Roger Silva, técnico do Londrina, coloca alguns dos reservas no aquecimento, entre eles o atacante Eliel, que era da Ponte Preta e hoje veste a camisa do Londrina. Tá caído o jogador do Londrina ali, o jogo tá parado, tempo, você ouviu o toque aí, então vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Placar da CBN tá assim, ó. Londrina 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. 3 paulistas em campo amanhã pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde tem Flamengo e Palmeiras. Às 6:30 da noite, Mirassol e São Paulo. Futebol Globo CBN.
Sobe de cabeça, Iago Teles responde. A Macaca chega por baixo com o Anderson. Dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, atravessa todo o campo, vai lá nas mãos do Luiz Daniel. Carlão de frente, um momento você falou que os laterais da Ponte não estavam apoiando, não estavam saindo para jogar. Será que não é uma orientação do Marcelo Fernandes, não? Para segurar um pouquinho mais, para ficar mais travado? Pode ser, né? Nos últimos minutos o Arthur até avançou. A primeira finalização da Ponte não foi tão efetiva, não foi tão perigosa, mas foi com o Arthur de cabeça. Mas a gente percebe, né? Uma primeira linha bem fechada, bem compactada. O Diego Tavares ajudando o Pacheco aqui. Pode ser sim uma orientação, até porque a Ponte joga fora de casa e o empate não deixa de ser interessante. Maurício sai carregando a bola ali, vem da diagonal, carrega a bola até no círculo central do gramado, deixa com o Lucas Marques. Vai de domínio, levanta a cabeça, busca o espaço, encontra o Zé Breno, que se atira pro campo de ataque, bola enfiada entre o zagueiro, se estica por baixo, o Pacheco tava lá para fazer o corte, a sobra de bola mais uma vez com o Maurício, recua com o Wallace, domina a bola ali em cima da linha divisória do campo, ele breca, olha, fica buscando espaço, tenta chegar no campo de ataque, lançamento, vem pro campo de ataque, Pacheco. Foi na dividida ali, o árbitro nota a falta. Pacheco já tem amarelo aí, Lupe. Por isso a preocupação e a reclamação dos jogadores da Ponte com a marcação da falta em cima do 11, do Iago Teles. O Pacheco passou, deu um leve toque na perna do atacante do Londrina e o árbitro marcou a falta. Tem que tomar cuidado o Pacheco, tá amarelado, vem bola na área da Ponte Preta, falta pro Londrina. A pergunta é o seguinte, né? Se ele não tivesse o amarelo... Tomaria. Né, Gabi? E o Marcelo Fernandes, sem sombra de dúvidas, virou pro banco e falou assim: João Gabriel, aquece, você vai entrar. O Lupe tá de olho lá, se vai ter alguém aquecendo antes do intervalo. Já tem uma galera indo pro aquecimento e nesse momento começa o aquecimento dos jogadores do banco, entre eles, João Gabriel. É falta que favorece o Londrina. Cristiano tá na cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá em cima da linha da grande área. 42,5, Cristiano na bola, perna direita, levantamento feito lá na segunda trave, Diogo Silva. Sai o goleiro, faz a defesa e já bota a velocidade na saída Ponte Preta lá com o Toró. Bota a velocidade, vem Toró pro campo de ataque, encosta a marcação do Zé Breno pra cima dele, recua a bola, mais atrás com o Arthur, que se apresenta no campo de ataque, o Quirino pra cima dele, cometendo a falta não, o árbitro só deu arremesso manual para a equipe do Londrina. 42,50, finalzinho de primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Carlão de Freitas, gostou do primeiro tempo até aqui, cara? Tecnicamente não, né? Evidentemente foi um jogo muito fraco, até aquele ritmo de decisão, né? Que normalmente são jogos mais nervosos, mas não foi um bom jogo. Porém, pra Ponte foi, né? Pelo menos até aqui o empate, mas acho que faltou um pouco mais pra Macaca de efetividade ofensiva, né? A Ponte não conseguiu exigir a defesa do Londrina, defensivamente bem compactado, não sofreu muito até aqui, o goleiro Diogo Silva praticamente não fez defesa, não trabalhou, mas ofensivamente a Ponte ficou devendo. Wallace, toca na bola, faz abertura pela esquerda com o Maurício, ele recebe na perna canhota, encontra o Iago Teles ali à frente, o Pacheco já fez o passe, se apresenta bem no campo de ataque, mais uma vez o Cristiano, encosta a marcação, ele tenta tabela, Pacheco por baixo, rasga, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual para a equipe do Londrina. O Wallace fica reclamando, o Gandula é de vocês aí, viu, Wallace? É do próprio Londrina. Já foi lá o Maurício para fazer o arremesso, joga na contramão, começa de novo ali com o Lincoln. O Iago Lincoln domina. O camisa 3 da equipe do Londrina. Pela esquerda, o Wallace. Se ajeita, tenta a devolução pelo meio. Vem Zé Breno com ela, carrega, bota no ataque. Com o Iago Teles, tenta a finta. Por baixo, vem Pacheco, faz o quarto, toca a bola. Com o Diego Tavares, recupera para a equipe da Ponte. Tabelinha feita, bola enfiada no campo de ataque. Vem Diego Tavares, vem com ele. Chega o Iago Lincoln, faz o quarto e joga para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte. 44 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem Pacheco na cobrança do arremesso manual. Ele busca alguém para fazer o passe ali. Lá na frente o Diego Tavares, ali pertinho do bico da grandeira o Toró. Recebe de calcanhar, já fez o passe. Luiz Felipe de fora da área. Tocou o Arthur, faz a finta, puxa pelo meio, perde a bola, recupera, sai jogando aqui pelo Londrina, vem com o Zé Breno, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, sai o goleiro, não tem goleiro ali, o Diogo Silva tá no meio do campo, a bola sobra com o Pacheco, protege a marcação, vai pra cima dele, bola recuada ali com o Simon, dá um bicão na bola, tira da área, com o Elvis para fazer o domínio, tem marcação em cima dele do Maurício, o Elvis protege bem a bola, joga com o Rodrigo Souza, recua, um pouquinho mais atrás ali com o Pacheco, marcação do Iago Teles pra cima dele, a bola vai pra fora. Manual que favorece a equipe da Macaca. Vamos a 47, é isso, Lupe? Confirma. Vamos a 47. Elvis toca a bola no campo de ataque. Lançamento foi feito.
o desvio, mas pra ninguém da Macaca chega lá na frente. E pra você, Gabi, como é que foi o primeiro tempo? Ah, não gostei não, viu? Achei a Ponte numa marcha lenta, né? Falta ímpeto, aquele tesão, é uma final. O quê? Poderia ter... que é isso? Tesão, né? É uma final de campeonato, um primeiro tempo em que faltou ímpeto, né? A Ponte, ela demora pra realizar a cobrança de lateral, de escanteio, e aí ela mostra uma satisfação com esse resultado de igualdade. Eu entendo essa estratégia, mas prejudica a qualidade do jogo de hoje. Pois é, isso que o Gabi falou vai na contramão do que estava o sistema de irrigação antes do jogo, né? É verdade, mas eu concordo com o Gabs. Eu acho que a Ponte é aquela coisa que a gente fala copeira, né? Mas eu acho que exagerou no sentido de copar, porque tá muito satisfeita com o empate, né? Ela poderia ter um ímpeto ofensivo maior e oferecer perigo à defesa do Londrina, algo que não aconteceu. Mas a Ponte tá em cima, ó lá. Tem arremesso manual lá pela esquerda, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá na área, finalzinho, último giro do ponteiro do cronômetro, hein? Já passamos de 46 e o Arthur tá lá. Ele deve estar lá em Curitiba, mais ou menos, deve estar lá o Arthur. Agora ele chegou na bola para fazer o arremesso. Vai tomando distância ali o Arthur para fazer o arremesso manual, vem bola para grande área. Tá todo mundo lá, ele pede que o Rodrigo Souza vá para a área. O Rodrigo falou: não vou não. Vai para o arremesso, sai a defesa para fazer o quarto escanteio. Pra Macaca lá pela esquerda, Lupe. E deve ser o último lance do primeiro tempo. Tanto é que o árbitro já pediu pro Elvis: corre lá, porque depois que você bater o escanteio, eu vou terminar o primeiro tempo. Escanteio pra Ponte, finalzinho da primeira etapa. Terceiro escanteio no jogo, terceiro para a equipe da Macaca. É lá pela direita o Elvis, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. Elvis na cobrança, vai autorizar o árbitro, apitou, vem bola pra área, ali no meio da grande área, foi lá o goleiro, Luiz Daniel, faz a defesa e o árbitro manda parar, como disse o Lupe, fim de papo, fim de primeiro tempo. Londrina. O Londrina 0. Ponte Preta também 0. Vem chegando aí pro intervalo aqui na CBN, ele é o Almeida. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. São 5h48. Muito boa tarde para você que está invadindo já a noite de sabadão, acompanhando a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo da final entre Londrina e Ponte Preta. Para você que está com a gente nos 100,9 da CBN Londrina e para você que está com a gente também no 99,1 da CBN Campinas. Vamos juntos até os embalos de sábado à noite, acompanhando todas as emoções, ou quase todas as emoções. Afinal, 0-0 para lá de Xoxo no estádio, no VGD, o estádio do Londrina. A coisa não foi nada, mas nada interessante neste primeiro tempo. A Ponte Preta tentando manter aquela escrita de deixar o resultado pro jogo da volta e o Londrina sem tantas armas assim para tentar ferir a Ponte Preta neste primeiro jogo e, claro, já resolver a situação ou encaminhar até mesmo o título. Que coisa, hein, gente? Aquele primeiro tempo que dá pra gente dizer, assim como tá o clima hoje aqui em Campinas, um primeiro tempo nublado, xoxo. É assim, né, Carlão? Eu concordo com você, Léo. Achei um primeiro tempo bem, aquela coisa, com cara de decisão sim, mas muito tenso, a Ponte jogando com o regulamento debaixo do braço, tentando trazer o jogo para Campinas, o jogo vivo para definir aqui diante da sua torcida. Conseguiu acomodar o jogo, isso é interessante para ela, inegavelmente. E na parte defensiva foi uma equipe que pouco sofreu, o Diogo Silva praticamente não fez defesa, mas aquilo que a gente cobrava durante a partida, né? Ofensivamente ficou devendo. Eu acho que a Ponte tem time, até para adiantar um pouco mais a marcação, tentar sair pelas laterais, uma participação mais austera, né? De Diego Tavares, de Bruno Lopes, auxiliando o Toró, o próprio Elvis também. Mas a Ponte levou o jogo como quis, né? O 0-0 não deixa de ser interessante, mas fica aí um puxãozinho de orelha, porque ofensivamente a equipe ficou devendo. Agora, o Londrina, talvez um pouquinho melhor a escolha do último momento, ou seja, do último passe, né, Gabs? Não aconteceu. O Londrina teve a posse de bola, ele chegou ao campo de ataque da Ponte, mas muitas vezes não soube o que fazer com essa posse de bola, né? Apenas uma jogada com o Iago Teres pelo lado esquerdo. Quirino tentou, se movimentou, mas ficou muito preso na marcação do Anderson. Então, a Ponte muito confortável, muito tranquila, um primeiro tempo burocrático, porque o Londrina também não quis se expor muito, né? Não quis tomar um contra-ataque da Ponte. Então ele ficou com essa posse de bola, mas ficou preocupado também defensivamente. Então o 0-0 merecidíssimo. Aquele 0-0 bem morno, hein? Aquele 0-0 igual sopa de, enfim.
Bom, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vai batendo o Vila Nova no duelo dos times de Goiânia, 1-0 pro Dragão. Quem marcou foi o Yuri aos 20 minutos do segundo tempo. Bola rolando também no segundo tempo para a decisão da Libertadores Feminina. O Corinthians está empatando com o Deportivo Cali 0-0. Lembrando que este jogo já teve gol. No finzinho do primeiro tempo, o Corinthians marcou, mas a Eric estava em posição de impedimento e a árbitra do jogo anulou depois de 6 minutos de VAR, hein? 6 minutos. Como seria bom o impedimento semiautomático, não só na Libertadores masculina, mas também na Libertadores feminina. Já tem Corinthians também em campo, mas desta vez pelo masculino. Corinthians vai encarar o Atlético Mineiro às 6:30 da noite com ele. E você confere todo o segundo tempo deste jogo aqui no Futebol Globo CBN. Lembrando que o jogo da volta entre Londrina e Ponte Preta, para você que tá na CBN Londrina e na CBN Campinas, é semana que vem no mesmo horário. Sabadão, 5 horas da tarde, muda o estado, a praça esportiva e quem sabe o clima. Mas o jogo vai ser às 5 da tarde no Majestoso, em Campinas, no estado de São Paulo. 5:52, alô Marcelo Abreu, vamos fazer aquela pausa, aquele intervalo para um golinho de água e voltamos já para esmiuçar um pouco mais os números e, claro, os detalhes desta primeira etapa em que, ninguém foi de ninguém. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Londrina, Ponte Preta, Central da Bola. São 4:54, intervalo de jogo em Londrina, no norte do Paraná, e a Ponte Preta e o Londrina vão empatando pelo placar de 0-0. Os dois melhores times da Série C, do Campeonato Brasileiro, que já estão na Série B do Brasileirão. Falei isso, Carlão olhou pra mim com uma cara, calma, Carlão. É Série C, Série C de casa, é Série C de colmeia e vão subir pra Série B de bola. Tá bom? Já subiram, na verdade, vão jogar o ano que vem a Série B. Resta saber no lugar de quem, hein? Tem muito time brigando ali na parte de baixo da segunda divisão do futebol nacional. Bom, o Corinthians segue empatando na decisão da Libertadores da América Feminina 0-0 contra o Deportivo Cali, e claro que a gente também tá de olho na movimentação de Corinthians e Atlético Mineiro. Começa já 6:30 da noite lá na casa do Timão, na Arena Minha Casa Minha Vida, hein? A gente vai falar também deste jogo que vai movimentar o futebol nacional. Ô, Gabriel Castro, eu quero começar com você. Sim. O que houve de melhor e de pior neste primeiro tempo aí? O que você viu do jogo? De melhor... O comentário do jogo. De melhor, a estratégia acertada da Ponte, porque ela entrou tranquila, sossegada para não correr riscos, e de fato o Diogo Silva não trabalhou. Então, se essa foi a estratégia do Marcelo Fernandes,
Eu respeito. Ele segurou aquele primeiro tempo, talvez saia no segundo tempo, ou talvez só saia no jogo aqui do Majestoso no segundo duelo. Mas de fato funcionou. A Ponte não correu riscos, não deu muito espaço pro Iago Telles, se bem que no 1 contra 1, na jogada da individualidade, ele conseguiu fazer drible, ele conseguiu 2 finalizações, mas de longa, média distância, da intermediária. Então a Ponte deixou essa bola longe da grande área, que é sempre um objetivo, né? Porque daí você tira o Quirino de perto da área e aí não tá naquele espaço onde ele joga melhor. Agora, o que foi de pior, pensando pelo lado da Ponte, é a criatividade, é a transição, uma Ponte muito lenta. Então o Arthur pega a bola pelo lado esquerdo, ele toca pro Rodrigo Souza, o Rodrigo Souza toca pro Anderson, o Anderson toca pro Simon. Então essa posse de bola lá da Ponte, que terminou aí por volta de 40%, ficou muito com os zagueiros, com os volantes, não passou pelo Elvis. O Bruno Lopes não fez absolutamente nada. Ofensivamente, o Diego Tavares não fez absolutamente nada e o Toró idem. Então foi uma Ponte Preta praticamente nula ofensivamente. Por isso a minha decepção, porque eu esperava uma Ponte Preta com uma característica do Marcelo Fernandes nos jogos da Série C, com ímpeto, indo pra cima, buscando o resultado. Foi assim contra o Guarani no Brinco de Ouro, foi assim contra o Náutico nos aflitos, os reservas que foram a Brusque conseguiram marcar 2 gols. Então foi uma Ponte Preta que tentou neste quadrangular final, e aí quando chega na final, aí acho que bate uma responsabilidade a mais. Foi uma Ponte Preta muito burocrática, que contou apenas com o tempo, foi gastando o tempo, não quis correr risco e por isso a gente ficou neste 0-0. Agora, pro torcedor que lota a arquibancada do estádio em Londrina, tanto o londrinense quanto o Ponte Pretano, foi um jogo sofrível esse primeiro tempo, hein, Carlão? Um jogo sofrível, né, Eliel? A gente tem que entender também que é uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas é uma final, né? É uma final das 2 equipes que foram melhores, ou seja, tecnicamente foram as equipes que mais renderam dentro da competição, mas eu acho que o gramado atrapalha, né? As condições atrapalham demais, principalmente os jogadores mais técnicos, né? Do lado da Ponte, o Elvis, do lado do Londrino, o Cristiano, os 2 camisas 10, os 2 maestros, né? E isso atrapalhou também o jogo. E essa postura da Ponte, né? Uma Ponte de administração, uma Ponte acomodada com o resultado, e até porque o Londrina não pressionou bastante, né? Não foi um time que fustigou, que exigiu do goleiro Diogo Silva defesas, do sistema defensivo também. Então foi um jogo que se encaixou com a proposta da Ponte. Então, somado ao gramado, a qualidade ruim e a pouca efetividade também do ataque do Londrina, o 0-0 ficou de bom tamanho, mas aí eu tô com você, tecnicamente uma partida que deixa a desejar. São 5h58, 10 minutos de intervalo já em Londrina. Daqui a pouco você tem todas as emoções, assim esperamos, do segundo tempo no VGD. E pelo jeito, Antônio Lupe, você vai se livrar de um banho de chuva paranaense, até porque o céu neste momento está ficando mais azul do que preto. Exatamente, Eliel, mais azul do que preto. Isso é uma ótima notícia, né? Até porque a tendência é que a chuva não cai. Pra mim, é claro, tá né? bom. Que estou aqui bem pertinho. Aliás, pra quem é de Londrina, tá acompanhando a transmissão, já tá acostumado. Em Campinas e no estado de São Paulo não é desta forma. Sim. Mas cerveja liberada aqui no estádio, aliás. Que bela festa, hein? A galera tomando uma bela de um copo de chopp. Tem pastel, tem espetinho. Olha só, hein? O que mais que tem ali? Tem um belo de um churros. Que delícia. Tem lanche, tem pipoca, tem cocada. Olha, muito legal aqui o setor destinado ao torcedor do Londrina, com várias opções gastronômicas. A Ponte vai voltando, as reservas aqui no VGD aparentemente sem mudança. O Londrina ainda não voltou. Olha, é preocupado, obviamente, em levar o melhor conteúdo ao nosso ouvinte, tanto para quem está em Londrina quanto para quem está em Campinas. Próxima vez em Londrina iremos em loco, tá, Carlão? Preocupado só com a informação, então, tá? Mas estas informações de Antônio Lupe, elas são interessantes, né? Valeu a ida na paróquia hoje de manhã, né, Lupe? Eu fui, tava chovendo, fui correr, aí eu fui numa celebração, graças a Deus, pedi para abençoar o trabalho da CBN como um todo, né? Parabéns, deu certo, né? Deu certo. Não vai chover? Não, e aí depois eu fiquei 1h50 no café, né? Degustando. Foram 8 cappuccinos longos, 2 café expresso, né? Foram 2, além de várias frutas de todos os tipos, pães também variados, mas tudo sem açúcar. E você não falou do pão de queijo, quantos? Eu parei de contar no 18. Então tá ótimo, é melhor parar mesmo. Quando chega nesse momento,
Bom, daqui a pouquinho nós teremos mais um treino classificatório para a 19ª etapa de Fórmula 1 Grande Prêmio dos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, nós tivemos a corrida sprint. Max Verstappen venceu com o Jorjão da Massa, George Russell em segundo lugar e em terceiro Carlos Sainz. O Carlos Sainz com uma Williams, hein? Vai. Em terceiro lugar. Ferrari não chegava, mas com a Williams ele chega. A mesma coisa do Pérez. Ano que vem vai dar trabalho com a Cadillac. Pode esperar. Verdade. Este Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa, lembrando que amanhã a corrida é às 16 horas, às 4 da tarde. Grande Prêmio do Brasil deve acontecer no fim de semana de 7 e 8 de novembro. 6 horas, 1 minuto, tem bastante gente já perguntando do segundo tempo, ele vai acontecer em breve. Estamos aguardando só o retorno dos caras do jogo, até porque a Ponte Preta já sinalizou a sua entrada no gramado, mas o Londrina, Antônio Lupe... Nem o goleiro voltou ainda, o Luiz Daniel Estranho, goleiro costuma voltar antes, né, para realizar o aquecimento. A Ponte já tá inteira. O time completo é o mesmo do primeiro tempo, os jogadores que estão no banco também, mas o Londrina ainda não voltou. A arbitragem também já tá no gramado, só falta o time do Londrina para começar o segundo tempo aqui no VGD. Seria uma estratégia, Carlão, ou não? Apenas um intervalinho um pouquinho maior. Nós estamos chegando agora a 14 minutos de intervalo. O empate não interessa ao Londrina, né? Seria interessante para o Londrina construir um resultado de vitória hoje no primeiro jogo. Então acho que o Roger tem mais coisas a falar do que o técnico Marcelo Fernandes. Se você está aí tentando descansar o seu fim de semana, imagina o mecânico da McLaren. Esse sofreu, para colocar Oscar Piastri e Lando Norris de novo na prova, eles que na sprint mais cedo bateram na primeira curva e danificaram os carros, um bateu no outro, aliás, e agora os carros já estão prontinhos para esse treino classificatório. Daqui a pouquinho, 6:30 tem o Corinthians, mas à noite tem o Cruzeiro. O Cruzeirão da Massa vai jogar nesta noite ainda. O Cruzeiro encara o Fortaleza às 9 horas da noite no Mineirão. O Cruzeiro que durante a semana deixou um resultado importante escapar e deu mostras de que talvez o Campeonato Brasileiro tenha ficado mais para Flamengo ou Palmeiras, mas ainda restam muitos jogos. São 9, contando com o de hoje, 10 para alguns times, 9 para outros, e claro que a gente está de olho também na Série B, até porque para quem é do Paraná, amanhã é dia de clássico, hein? 6:30 da noite tem o Coxa contra o Furacão. Aliás, que saudade de um destes dois times na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tanto o Coxa, tradicionalíssimo campeão brasileiro, quanto o Furacão de histórias e mais histórias, time de dar trabalho em Libertadores e que estão já na Série B se rivalizando, é verdade, mas poderiam voltar aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. O duro é um Campeonato Brasileiro que cada vez mais vai ficando extenso, vai tendo times do Nordeste, do Norte do país. Quem não se estruturar não vai ficar na primeira divisão, independentemente da história ou da força que o estado possa ter. O Campeonato Brasileiro hoje é profissional. O Mirassol tá mostrando isso, né? Por mais que não tenha lotado o estádio, que a gente fale da presença dos torcedores, uma campanha impressionante que vai para Libertadores por conta desta organização, com uma manutenção de uma equipe que foi conquistando os acessos. Então, muitos jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série B, disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, com entrosamento. Então, o Mirassol vai mostrando aí como a organização faz diferença diante de equipes tradicionais, como Ponte e Guarani, que estão ficando para trás na Série C e Série B. Só agora, né, Lupe? Só agora. Agora sim, os jogadores do Londrina estão retornando. Os jogadores da Ponte já estão prontos, as duas equipes voltam iguais ao primeiro tempo. E o Rajá já fez, olha, com 9 segundos, é isso mesmo que você tá ouvindo, 9 segundos de Q1, o Rajá fez questão de bater no muro aqui e parar o treino, bandeira vermelha, 9 segundos. Essa é a explicação do porquê equipes como a Cadillac, nova, que está surgindo, tá vindo com Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez como seus principais pilotos. Velha guarda. Exatamente. Gente, para uma equipe, cuidado aí com a porta do carro, do safety car aí, o cidadão. Para uma equipe de Fórmula 1, carro batido, o prejuízo é milionário. Mas vamos falar de Série C, Eliel. Vai começar o jogo, Eliel. Presta atenção no serviço, Eliel. Calma, Eliel, calma, Eliel. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Londrina, Ponte Preta. Todo o segundo tempo pra você aqui no Sonsaço da CBN. Pra Campinas em 99,1, pra Londrina em 100,9. A bola tá rolando, segundo tempo de jogo pra Ponte, Londrina 0-0. Alguém mexeu aí, Lupe? Não, as duas equipes são as mesmas. Vem Londrina, vem carregando a bola pro campo de ataque, a batida do João Vitor. Pra fora do gol.
Aliás, saiu longe da meta do Diogo Silva, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Comecinho de segundo tempo. Gabi, ninguém mexeu, Gabi. O que tem que mudar a Ponte? A Ponte precisa mudar a postura, né? Se ela quiser sair com um resultado positivo, ela pode manter essa estratégia. Ela não precisa fazer marcação-pressão, ter posse de bola, mas ela precisa ser mais rápida. Ela precisa encaixar este contra-ataque, que até agora ainda não aconteceu, e tomar cuidado com cartões. O Pacheco e aqueles atletas que estão pendurados para poder disputarem a última partida aqui no Majestoso. Carlão de Freitas, o Londrina também não mexeu. Tem que mudar alguma coisa o Londrina do Roger Silva? O Londrina, principalmente a qualidade, né? Esse passe precisa chegar para os atacantes. Eu acho que uma estratégia do Roger é até explorar o Pacheco, que está pendurado com o cartão. Ele pode colocar um jogador de movimentação ali no setor esquerdo de ataque. Caprichar nesse último passe para também colocar a Ponte em dificuldade, algo que não aconteceu na primeira etapa. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo para Londrina e Macaca. Tá 0-0 o placar do jogo. Trabalho Londrina, série com o João Vitor. Aqui pela direita, recua mais uma vez para começar de novo com o Iago Lincoln. Encontra o Wallace lá pelo lado esquerdo, pertinho da lateral do campo. O Elvis se aproxima, ele dá um tapa na bola, faz a ligação lá no lado esquerdo. Por ali quem trabalha vem pro campo de ataque é o Zebreno. Ele vem carregando, ele protege, ele ginga o corpo, escapa da marcação, bota na frente. Iago Teles recebe por ali para fazer o domínio. Vem bola para grande área, cruzamento foi feito, passa por todo mundo. Vai sobrando com Bruno Lopes aqui pela esquerda para a equipe da Ponte. Toca a bola com o Luiz Felipe. Tenta escapar da marcação. Vem para cima dele. Ele sai com bola e tudo. Dá de graça ali pro Londrina. Saiu Lucas Marques. Bateu de fora da área. Explodiu na zaga. Voltou ali com o Zé Breno. Toca na bola. Iago Teles tenta finta. Caiu o jogador da Ponte. Leva vantagem a Macaca. Bota a bola no campo de ataque. Lançamento feito pela esquerda. Chega Toró pro domínio. Tenta finta. Marcação em cima dele. Bola para fora, mas tá dando impedimento do ataque da Macaca, não só saída de bola, né, Lupe? Isso, o Toró não conseguiu evitar a saída pela linha lateral, por isso o arremesso para a equipe do Londrina. Tem um jogador da Ponte caído, é o 5. É o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza tá caído no gramado. Jogadores do banco da Ponte já no trabalho de aquecimento. E o Simon tá fazendo um alongamento ali bem próximo do Rodrigo Souza. Meio estranho também, viu, Lupe? Estamos atentos em relação ao Simon, mas aparentemente tá tudo bem com ele. 2 minutos e 50 deste segundo tempo, tá 0-0. João Vitor faz a cobrança com as mãos ali no arremesso manual pro Londrina. Já toca a bola pela meia, vem trabalhando o Vitinho, toca na bola Lucas Marques. Despacha lá pela esquerda com o Iago Teles, recebe na coxa, domina, coloca no gramado, parte pra cima da zaga Ponte Bretana. Ele vem carregando, enfiou lá na ponta canhota, pintou cruzamento, Maurício vem bola pra área. A zaga cortou, sobra de bola mais uma vez à frente da grande área com o Lucas Marques, bota do lado, trabalha, Iago Teles, abre de volta lá na esquerda, Maurício, preparou o cruzamento, vem bola, rasteirinha pro meio da grande área, tá viva por ali, sobe a zaga pra fazer o corte, tira o perigo na bola espirrada, ela sobra com o Bruno Lopes, tenta botar a velocidade da Macaca no campo de ataque, já fez o passe com o Toró, faz a ligação ali pelo meio com o Elvis, tenta a finta, o Wallace pra cima dele pra fazer a roubada, sai jogando mais uma vez a equipe do Londrina. O Elvis não tá conseguindo jogar hoje, né, Carlão? Mas essa é uma dificuldade em virtude da condição física, né? Em que o Elvis, ele precisa do drible, ele precisa da força e aí ele tem muitos problemas. Quando ele tem uma liberdade pra jogar, pra participar, aí ele vai bem. Caiu ali, hein? Ele foi na dividida ali, caiu, bota a mão no joelho, o árbitro para o jogo para atendimento do camisa 10 da Macaca, Lupe. Ele dividiu uma bola ali com o 10 do Londrina, o Cristiano, e acabou levando a pior. O árbitro não marcou a falta, mas como o Elvis ficou caído com a mão no joelho direito, ele parou o jogo pro atendimento médico ao camisa 10 da Ponte. O jogo tá parado, o Elvis tá caído. Não sei se preocupa da forma com que ele caiu ali. O Elvis tá caído ainda no gramado, joelho direito é a preocupação do camisa 10 da Ponte. Tá caído ali o Elvis, tá ali, não sei. Acho tá que tudo bem com ele. Acho que não foi nada. Pancada, né? A lesão do empate fora de casa na primeira partida da final da Série C. Exatamente isso. Beleza, hein? Tá tudo bem com ele, né, Lupe? Tá tudo bem com ele, vai ter que sair do campo porque o atendimento médico da Macaca, os médicos entraram no gramado, então o Elvis vai ter que receber a autorização do árbitro para retornar à partida. Vamos chegando a 5 minutos de bola rolando nesse segundo tempo, tá 0-0 placar do jogo, bola no gramado, sai jogando ali o Zé Breno com ela, na perna direita já dá um tapa na bola, faz a abertura aqui pela direita, vem pro campo de ataque o Lucas Marques, rola a bola, rente a lateral do campo, João Vitor se apresenta, bola enfiada lá na linha de fundo pro Vitinho, protegeu, João Vitor passou, bola saiu, o último toque do Bruno Lopes.
que toda hora o Bruno Lopes tá de lateral ali, é o sublateral ali do lado do Arthur. Toca na bola Zé Breno, com ela, faz o domínio, o Arthur encosta, ele volta a bola pela direita, fica com ela, João Vitor, cruzamento na área, vem a zaga por baixo para fazer o quarto e bota a bola para fora. É outro manual pro Londrina, comecinho de segundo tempo, muito parecido com o início do primeiro tempo. Londrina vem para cima da Macaca. 5 minutos e meio deste segundo tempo. Toma a distância o João Vitor, bota a Busanfa lá na tela, lá na grade, para fazer o arremesso, vai jogar para dentro da grande área, joga lá no meio da pequena área, sobe a zaga da Ponte, faz o quarto e Bruno Lopes dá um bico da bola, tira o perigo, ela sobra ali com o Toró, bota a bola para fora. O que aconteceu aí, Lupe? Essa não volta mais. Ah, é? O VGD, como ele é um pouquinho menor, essa foi lá pra rua. Tirou do estádio a bola, não sei se vai voltar não, viu? É, pra fora do estádio, difícil, não tem gandula do lado de fora, né? Arremesso manual cobrado da Macaca, vem pro campo de ataque, lançamento é feito. Lá na frente o Elvis e o Wallace acompanha o Elvis em cada espaço do gramado. Bola recuada ali com o goleiro, volta a bola com o Wallace mais uma vez aqui pela direita, despacha a bola pro campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente, passa por todo mundo, o Simon faz o corte, o Arthur de cabeça toca na bola, ela sobra ali pelo meio, Zé Breno tenta o domínio, vem Luiz Felipe, faz a roubada, a bola pipocou ali, sobrou com o Vitinho, vem o Arthur da proteção, bola pra fora, arremesso é manual pra Macaca. E o jogo ficou mais corpo a corpo do que o primeiro tempo, hein, Gabi? Ele continua feio, mas ele é muito brigado, tá? A Ponte, ela vai tentando conter o ímpeto do Londrina, que pressiona, já é esperado, né? Equipe mandante. Então, o que a Ponte precisa é encaixar esse contra-ataque, ter a velocidade. Tentou 2 vezes, ainda não conseguiu. Vem Londrina de novo, no ataque, Vitinho, pelo lado direito, tenta a finta, Bruno Lopes, fica na sombra, bola recuada, não bicou na bola, lá o Anderson despacha pro campo de ataque, no meio do caminho o Wallace, tenta o corte, a sobra de bola com a Macaca ali pelo meio, na briga, Lucas Marques fica na sobra, mas o árbitro não deu falta não, em cima do Toró, manda seguir o jogo, é lá pro campo de ataque, vem no campo de ataque com o Maurício, fez o passe, Iago Teles recebe, lá na ponta canhota, marcação encosta, do Diego Tavares, ele faz o passe pelo meio, levou vantagem, equipe do Londrina, tabela feita, entrada da área, Iago Teles na cara do gol, chegou por baixo a zaga da Macaca para fazer o corte, tira o perigo da área, tem jogador pedindo pênalti ali no meio da área, Lupe. É, mas não foi nada não, porque o Arthur, ele foi preciso no lance, travou a finalização do camisa 10 do Londrina, o Cristiano, que tinha muito espaço. Londrina, o Arthur no carrinho evitou aquele que poderia ser o primeiro gol do Londrina. É, e o Quirino tá caído, bota a mão na coxa ali o Quirino. O camisa 9 do Londrina pede departamento médico lá, parece que tá tudo bem, já vai se levantando, né, Lupe? Só susto. Só susto. Posse de bola ali para a equipe do Londrina. O Quirino aparentemente está tudo bem com ele. Bola ao chão, como estava com o Londrina, é o time paranaense que continua aí em busca do ataque. Wallace fica com ela lá no sistema defensivo, já rola a bola lá pela esquerda, sai tocando ali com o Iago Teles, que devolve a bola pela intermediária. Na intermediária quem chega defensivamente falando é o Zé Breno, perna direita, faz o passe com o Iago Lincoln, lado direito para vir pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, vem ele, o zagueirão carregando, acompanhado ali pelo Elvis, ele já vem pro campo de ataque, deu um totozinho na bola pro João Vitor, fez o passe, bico da grande área, tem a marcação Ponte Pretana ali do Simon, só faz a proteção, cai o jogador, bota a mão no rosto ali, o Simon abriu o braço ali para proteção, acabou atingindo, acho que é o Cristiano que tá caído, né, Lupe? Fiquei com a sensação que foi um acidente de trabalho, tanto é que o árbitro marcou a falta em cima do Simon. Quando ele estava protegendo a bola, atingiu ali o rosto do Cristiano, camisa 10, com o braço. O árbitro entendeu desta maneira, falta para Ponte Preta, Diogo Silva, goleiro, vai para cobrança. 9 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Diogo Silva tá na cobrança da falta ali pertinho da linha da grande área. Vai dar um bicão na bola, vai jogar pro campo de ataque. Tem ninguém ali perto dele, hein? Já despacha lá pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá na ponta canhota, sobe de cabeça o Bruno Lopes, sobe com ele ali a zaga do Londrina. Bola vai pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. O Arthur se ajeita ali no campo de ataque pela esquerda para fazer o arremesso, joga lá no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do Londrina, responde ali pelo meio o Elvis, tocou na bola, ajeitou, ela sobrou pelo meio, a batida, longe do gol. Se empolgou ali no meio do caminho ali, o Rodrigo Souza fiou o pé na bola, mandou longe, hein, Lupe? Não é muito a dele, né? A bola acabou sobrando ali pra ele mesmo de muito longe. Ela quicou, ele deu aquela mordida no beiço,
mas mandou longe da meta defendida pelo Luiz Daniel, goleiro do Londrina. E vai Londrina de novo pro campo de ataque. Iago Teles sai lá pela esquerda, recua com o Wallace para começar de novo a equipe do Tubarão. Vem tocando a bola, toque de 10 minutos, vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Londrina 0. Ponte Preta também 0, Eliel. Central da bola. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Kaká, Matheus Bidu, Raniel, Maicon, Breno Bidon e Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse e o Corinthians para encarar o Galo já com o Hulk novamente titular. Futebol Globo CBN. Trabalha Londrina no campo de ataque. Vitinho rola a bola à frente da grande área. Por ali com Zé Breno. Encontra aberto Maurício lá pela esquerda. Encarou a marcação, puxou pela meia. Preparou a batida, teve desvio para fora. O Anderson de cabeça botou pra fora, escanteio pro Londrina, lá pelo lado esquerdo, Lupi. A finalização do Maurício, camisa número meia dúzia. Ele mandou um chute forte, no meio do caminho, um desvio e matou o goleiro Diogo Silva. Pra sorte da defesa da Ponte, a bola foi pela linha de fundo, escanteio pra equipe do Londrina. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, na cobrança. Tem lá o Cristiano na batida da bola que vai fazer o levantamento pro meio da grande área. Tá todo mundo lá na área. 11 minutos passados deste segundo tempo. Fica reclamando lá o Wallace, o árbitro chama atenção. Na bola, batida, levantamento. Sai, Diogo Silva deu um soco na bola. Tenta João Vitor fazer o domínio, não consegue. A sobra de bola ali pelo lado esquerdo com o Maurício. Ele carrega, devolve a bola lá pro Cristiano. Deu uma pipocada a bola, mas conseguiu o toque, fez a tabela, recebeu de volta, fez a jogada lá na linha de fundo com o Maurício, fez o break, buscou espaço, tem marcação em cima dele, faz a finta, carrega, tem cruzamento, vem rasteirinho por baixo, o Anderson de novo tava lá. Dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, cresce de novo no jogo a equipe do Londrina, hein, Carlão? A Ponte já começa a correr alguns riscos, né? A gente percebe o Londrina trabalhando muito pelo lado esquerdo, Iago Teles cai por ali, até porque o Pacheco está pendurado com o cartão amarelo. É um Londrina com um volume mais forte, já colocando a defesa da Ponte em situação ruim. Londrina de novo desce pro campo de ataque, Iago Teles faz o domínio, tem marcação em cima dele do Rodrigo Souza, bota mais atrás, mas o lançamento vem pra dentro da grande área, forte, direto pra fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Você faria alguma mudança, meu caro Gabi Castro, da Macaca nesse momento? Nós temos poucas opções no banco de reservas, né? Mas eu acho que o Serginho talvez no lugar do Elvis. O Elvis não faz uma boa partida, é um jogo muito físico, o Elvis muito lento, não dá a dinâmica que o jogo precisa. Então talvez o Serginho nesta armação consiga, com a sua mobilidade, armar um pouquinho mais a Ponte, porque essa posse de bola não para com a Ponte, né? Uma pressão muito grande, é o pior momento da Ponte no jogo. Olha, o Londrina vem com o Quirino, invadiu a grande área, deu uma pedalada, carregou na linha de fundo, marcação em cima dele, chega a zaga, o Anderson faz o corte, a sobra de bola ali com o goleiro Diogo Silva. O Iago Teles tentou dar um migué, mas a bola fica com o goleiro da Macaca, né, Lupe? É isso, quase ali um susto para a equipe da Ponte Preta, mas a zaga funcionou bem. Macaca agora quer o ataque para, quem sabe, ficar em vantagem no placar. Lembrando que tem o jogo da volta no próximo sábado do Moisés Lucarelli. Luiz Felipe tentava pelo lado esquerdo, teve o corte da zaga do Londrina, a bola vai para fora, arremesso manual para a Macaca. Lado esquerdo, quem vai se ajeitando ali, chegando, né? Tá lá, onde tá o Arthur, será, hein? Nossa, hein? aqui em Campinas. Deve estar aqui em Campinas. Aqui na abolição. Olha lá, tá chegando. Ah, chegou. Olha lá, parou o Uber ali do lado. Ali, só faltou ele perguntar, eu tenho que ir mesmo pro ataque pra cobrar? Tem, tá bom. Eu vou. Foi lá. Tá lá o Arthur, faz a cobrança com as mãos, joga lá na frente pro Bruno Lopes, domina, devolve, Arthur ajeita a bola, aperta a canhota, marcação vem pra cima, cruzamento na área, tá vivo ali pelo meio, o Elvis tocou na bola, pega o goleiro, Luiz Daniel. O Elvis tentou uma de chaleira ali pra fazer o toque, a bola quase que pega o goleiro de calça na mão, hein, Lupe? Mas acho que foi meio que sem querer o Elvis ali, foi um recurso que ele encontrou meio que de chaleira pra pegar o goleiro por cobertura, mas não logrou o êxito. A bola ficou nos braços do goleiro Luiz Daniel, goleiro do Londrina. 3 gols. Opa, fala, Eliel. Meus de chaleira quando jogava, Cabela. Média boa, pô. 3. Meu Deus do céu, hein? Ai, vamos lá. Joga a bola mais uma vez. Vamos recompor aqui. Vamos recompor depois dessa, né? Bola vai pra fora, tem outro manual lá que favorece a equipe da Macaca lá pela direita.
14 minutos e 20 deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Semana que vem tem outro jogo da volta, no Moisés Lucarelli, 5 da tarde. Aí é frente o torcedor da Macaca, por enquanto 0-0. A decisão tá ficando pro Moisés Lucarelli. O Wallace recebe, faz o domínio, bola recuada lá com o Luiz Daniel para fazer o domínio. Sai jogando com o Wallace mais uma vez lá pela esquerda, faz o domínio com a barriga ali. O Bruno Lopes fica reclamando um toque de mão. O Elvis também abre o braço, mas o juiz não dá nada, segue o jogo, sai jogando Londrina pela direita. Vem com o João Vitor, faz o domínio, escapa da marcação ali do Bruno Lopes, vem carregando a equipe azul e branca pro campo de ataque. O lançamento foi feito, Vitinho tabelou, a bola espirrada, sobrou Luiz Felipe. Ele tenta sair jogando, mas o árbitro pega uma falta ali pela meia direita, já cobrada pelo Londrina. Cristiano entrou na área, bateu longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Quando o Cristiano pegou na bola, a torcida do Londrina levantou, só que quando ele finalizou, aí soltou aquele grito de porque a finalização ela foi péssima do camisa 10 da equipe paranaense. Tiro de meta pro Diogo Silva, goleiro da Ponte. Agora, gente, não pode ver um camisa 10, que é o cara do time, fazer uma batida da bola desse jeito, né, cara? Porque foi a cochilada do sistema defensivo da Ponte, teve a cobrança de falta rápida e a Ponte ficou esperando. O árbitro ele só precisa autorizar quando tem a presença da barreira. Se a equipe que for cobrar quiser rápido, pode ir. A Ponte ficou esperando, por pouco Londrina no mar. Tem Londrina de novo pro campo de ataque aqui pela direita com o Vitinho. Dominou, invadiu a área, preparou cruzamento na área, passou por todo mundo. Iago Teles toca na bola, pega o goleiro. Diogo Silva faz a defesa, tá dando escanteio. Diogo Silva tá dizendo que não, Lupe. Mas não foi uma defesa não, foi um milagre do Diogo Silva, porque o Cristiano fechava sozinho pelo lado esquerdo e livre de marcação tocou pro gol. O Diogo Silva fez uma defesaça, tentou evitar a saída da bola, mas não conseguiu. Escanteio pro Londrina, a torcida do Tubarão vem junto com a equipe. Escanteio. É o segundo no jogo para a equipe do Londrina. Lá pelo lado esquerdo vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio. Tá preocupado o goleirão Diogo Silva. Vai para o levantamento mais uma vez o Cristiano. Toma a distância lá do lado esquerdo e perto da direita para o levantamento. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento para a equipe do Londrina. 16:40. Segundo tempo do jogo. Aí o árbitro vai lá, conversa com todo mundo. Ali lê a cartilha da arbitragem pro goleiro. Ih, rapaz. Virou ali uma reunião no meio da pequena área, hein, Lupe? Virou ali uma palestra, né? O árbitro chama ali o 2 de cada, 2 da Ponte, 2 do Londrina, fala tudo aquilo que eles tinham que saber, né? Que um pode agarrar o outro e demora uma eternidade para autorizar o escanteio. Agora sim, autorizado. Voltou lá de novo, agora sim, vai autorizar. Vem bola pra área, autoriza, Cristiano na bola, perto da direita, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga da Ponte. Tava lá pra fazer o corte, a bola volta com ele, o Cristiano, lá pelo lado esquerdo, de perto da direita, faz cruzamento. Zaga da Ponte briga pela bola, chega batendo de fora da área ali o Iago Teles, bate na zaga, vai pra fora, arremesso manual. Lá pela esquerda, mais uma vez pra equipe do Londrina. Maurício, aperta o Londrina pra cima da Macaca, hein? Sombra de bola lá pro lado esquerdo, mais uma vez. Quem recebe por ali é o Zé Breno. Domina, devolve, mais atrás, vai trabalhando com o Wallace, rola a bola com o Iago Lincoln pela direita, o zagueiro que vem pro campo de ataque, a Ponte tá toda encolhida, vem pra cima Londrina, vai apertando, o Tubarão pra cima da Macaca, pela direita, trabalha, Vitinho, tenta a finta, cai no gramado, fica pedindo uma falta ali, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo. Recupera a equipe do Londrina. O Luiz Felipe vem dar o bicão na bola, joga pro campo de ataque. Lá no campo de ataque, vai chegando o Lincoln de cabeça. Tem o Toró brigando pela bola. O Iago Lincoln faz a proteção, fica com ela, escapa da marcação. Toró acompanha, sai jogando. O torcedor gosta, hein? Da jogada do Iago Lincoln. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 18 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Londrina. 0 pro Londrina. 0 também pra Macaca, Eliel. Central da bola. 44 minutos do segundo tempo. Segue o empate e decisão da Libertadores Feminina. Corinthians e Deportivo Cali 0-0. Futebol Globo CBN. Londrina de novo no ataque. Carlão de Freitas, o Londrina fez uma blitz aí pra cima da Macaca. É o momento mais crítico da Ponte. A Ponte não consegue encaixar o contragolpe, não consegue ter o desafogo. Em contrapartida, dá um descanso pro sistema defensivo. Londrina ameaça muito a meta da Macaca. É lá pelo lado esquerdo, o Maurício tenta a finta, chega a marcação pra cima dele. Na roubada de bola, o Diego Tavares recebe a falta na saída. Ponte Preta. Pois não. E ratificando isso que o Carlão acabou de dizer, olha a diferença em relação ao primeiro tempo, né? Que a gente teve um equilíbrio de posse de bola e de finalização. Na etapa final, Londrina 75% de posse de bola, a Ponte 25%.
Londrina 7 finalizações, a Ponte 1. Londrina 2 escanteios, a Ponte nenhum. A Ponte não passou do meio campo. A Ponte não voltou para o segundo tempo. Se o primeiro tempo nós criticamos ofensivamente, o segundo tempo está muito pior. A Ponte ela só conta, ela só gasta o tempo. Falta cobrada, lançamento no campo de ataque para ninguém da Macaca. Tava por ali o Maurício, devolve no ataque, vem Quirino para fazer o domínio. Coloca no gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Londrina. Pois não. Daqui a pouco vem Lucas Cândido, Léo Oliveira e Serginho. Lucas Cândido, Léo Oliveira e Serginho, mudança tripla na Ponte Preta. Vai mexer de baseada ali daqui a pouco o técnico Marcelo Fernandes. Tá precisando disso mesmo, Carlão? Tá precisando de um fôlego, não sei se ele não vai fazer uma mudança tática, colocando o Lucas Cândido no lugar do Pacheco e passando o Luiz Felipe para lateral direita, porque o Pacheco está pendurado e o Londrina pressiona muito pelo setor esquerdo. O Elvis já dá sinais de cansaço e é um jogo, como o Gabs disse, que não se encaixa pro Elvis, é um jogo de muita força física. Então é importante sim realizar mudanças, até porque o Londrina se aproxima do primeiro gol. Arthur cortou errado, sobrou com o Vitinho, que não consegue fazer a finta, chega a zaga da Macaca, corta, dá um bico na bola, joga para fora do campo. É manual que favorece a Ponte, lado esquerdo, quando vai mexer a equipe da Ponte. Ainda não, né, Lupe? Não, ainda não. Já, porque o quarto árbitro tá pegando aquele papelzinho com as mudanças. Já as 3 mudanças na Ponte, Serginho, Lucas Cândido, agora sim, subiu a placa, vamos lá. A primeira, 37-10, sai Elvis com a 10, entra Serginho com a 37, é a primeira troca, sai Luiz Felipe, 27, entra com a 25, Lucas Cândido e sai também, essa daqui eu já vi, 27-25, e tem mais uma vai também, no seu tempo, entrada do camisa número 55. Vai no seu tempo, tranquilo. É o Arthur. Não, o Arthur tá ficando com a tarja de capitão. É o Rodrigo Souza, camisa 5. Rodrigo Souza vai embora. Entra o camisa número 55, Léo Oliveira. Muito bem, tá aí as 3 mudanças na equipe da Macaca. 3 mexidas do técnico Marcelo Fernandes. E ele mexeu na meiuca ali, né? Na meiuca, todo mundo da meiuca ali, já tá no banco. E aí, Carlão? Saiu todo mundo, porque o Londrina, além de trabalhar muito pelo lado esquerdo, né? Setor direito de defesa, alugou o meio campo da Ponte, a Ponte muito pressionada, o Elvis já não conseguia participar mais. E por isso ele faz essas trocas, coloca aí fôlego novo. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, chega no campo de ataque, daqui a pouquinho o Gabi fala também, que vem ali o Anderson, já deu bicão na bola, joga no campo de ataque, lançamento, João Vitor dominou, esquisito, chegava ali pra cima dele o Toró, hein, brigando pela bola, sobra de bola no meio, vem mais uma vez, troca na bola, Léo Oliveira, Lucas Cândido, mais atrás, chegou, dá um bico na bola, pra ninguém, pra fora, e a sua visão, meu caro Gabi Castro? Tem 2 aspectos, né? O primeiro, a gente pode falar que acertou nas alterações, porque de fato o Elvis estava cansado, não jogou absolutamente nada. O Luiz Felipe e o Rodrigo Souza, um preso na marcação, e o Rodrigo Souza também já tem a questão do cansaço, da falta de ritmo de jogo, que às vezes acaba aparecendo, porque não é um jogador que teve, né, um grande rendimento aí durante toda a Série C, sofrendo com lesões. Por outro lado, fica a preocupação da questão de entrosamento, porque o Londrina ele vai amassando a Ponte no segundo tempo. E aí entram 3 jogadores frios, né, para um setor que é tão importante, então é algo para a gente poder observar. Eu acho que ele oxigena, é importante, tenta acabar com este domínio do Londrina, mas tem esse aspecto também. São 3 jogadores que estão vindo do banco diante de um Londrina que está com ritmo alto. O Cristiano reclama ali, o árbitro fala com ele e o Londrina mexe, né, Lupe? Sai Vitinho com a 7, entra 17 o Henrique e tá saindo também o 10, o Cristiano, para a entrada do 20, do Robson. Robson tá no jogo com a 20 e o 17 Henrique também tá no jogo. Muito bem, Robson e Henrique em campo na equipe do Londrina. Vitinho e quem mais foi embora? 10 Cristiano. Vitinho e Cristiano, ambos já estão no banco de reservas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Trabalha a saída de bola mais uma vez com uma novidade. O Londrina vem bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito. Tenta lá pelo lado esquerdo, pois não. Camisa nova do Timão, viu, Cabela? Opa! Timão vai jogar de preto, mas a camisa é preta com detalhes em laranja. Bonita a camisa, quem sabe inspira o Memphis Depay, hein? Pois é.
É a segunda vez que o Corinthians utiliza essa camisa. Essa camisa laranja é muito bonita, parabéns. Já pode preparar o presente de Natal aí, Cabela. Eu posso ganhar uma dessa, né? Eu também acho. Amigo secreto da empresa, né? Acabou. É tão secreto que você não vê. Acabou, decisão da Libertadores feminina indo para os pênaltis. Corinthians e Deportivo Cali 0-0. As cobranças começam já, Cabela. Pois é, ô Gabi, se a Macaca mexeu no meio campo, o Roger Silva mexeu, tirou o armador e um atacante. Perdeu um pouquinho a paciência, né? Principalmente com o Vitinho, que perdeu 2 lances no ataque, coloca ali o Henrique pelo setor ofensivo, tira o Cristiano, que foi melhor no primeiro tempo em relação à etapa final, e coloca o Robson, que joga como ponta também, então vem um Londrina um pouquinho mais ofensivo, mas deve fazer esta meiuca aí. Trabalha, tenta sair jogando a equipe do Londrina, a Ponte aperta a marcação ali pelo meio, bola recuada lá com o Luiz Daniel, dá um bicão na bola, a bola sobe lá no 29º andar e vai pra fora. Só arremesso manual para a equipe da Macaca. Parece que o meio-campo ali tá assustando a equipe do Londrina agora, o meio-campo novo da Ponte ali, ô Carlão. O Cabela, momentaneamente, né, nos últimos minutos ou nos últimos segundos, a Ponte parece que deu uma respirada, né? Já começa a incomodar um pouco mais a defesa do Londrina. A bola já fica também aqui no campo de ataque, dando ali um desafogo para a defesa, porque a pressão tava grande. Vem mais uma vez o Londrina no campo de ataque, sobe ali o Quirino, sobe com ele o Anderson, bola vai para fora, arremesso Começou pro Londrina, onde? Começou no Independência, América e CRB, Série B do Campeonato Brasileiro. Começou em São Paulo, Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Arremesso é manual pro Londrina, lá pela esquerda, chega Maurício, faz o arremesso, joga no campo de ataque, buscava o lançamento lá pro Quirino, briga pela bola, na bola espirrada, vai sobrando lá com o Diego Torres, ele dá um bico na bola, joga o Diego Tavares, joga pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte, responde, não briga pela bola, no bate e rebate ali, a bola vai sobrando mais uma vez e é outra falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo, é isso, né, Lupe? Público livre. É isso mesmo, o Lupe tá anotando lá o público, daqui a pouco ele conta pra nós aí. Vamos tirar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26,5 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar CBN tá assim, ó. Londrina 0 pro Londrina. Ponte Preta 0 também pra equipe da Ponte Preta, Eliel. Central da bola. Primeiros movimentos de Corinthians e Atlético Mineiro 0-0. As cobranças de pênalti vão começar para Corinthians e Deportivo Cali. Futebol, vamos CBN. Arthur de Cavadinha fez o passe com o Serginho, devolve no Arthur, lá pelo lado esquerdo, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, lançamento, é pro Bruno Lopes, a bola bateu nas costas do Bruno Lopes ali, agora ele comete uma falta, é falta que favorece a equipe do Londrina, o Lupe, fala o público aí, Lupe. 8.003 torcedores aqui no VGD, no Vitorino Gonçalves Dias, a casa do Londrina. Renda R$247.770. Passamos de 27 minutos desse segundo tempo. Gabi Castro, o Londrina, com as mudanças da Ponte Preta, o Londrina não chegou lá na frente ainda. Você falou que estava frio, os jogadores entraram frio, mas parece que mudou a cara da Ponte no meio campo. É uma preocupação que ela pode existir, mas por enquanto nós não estamos vendo, e muda um pouquinho a característica, porque o Serginho, ele dá uma dinâmica maior em relação ao Elvis nesta marcação, então ele consegue ir atrás do goleiro, ele consegue incomodar a equipe, os zagueiros da equipe do Londrina, dificultando essa saída de bola. Ela chega com menos qualidade ao campo de ataque, por isso que a Ponte ela consegue equilibrar as ações. Bruno Lopes inverte a jogada lá pela direita, na saída de bola, Ponte Pretana, renta lateral do campo, vem Pacheco pro campo de ataque, fez o break, levantou a cabeça, tocou mais atrás vem Lucas Cândido, devolve Pacheco, lá na direita, recua, pouquinho mais atrás, lá atrás com o Simon faz o domínio, vem Lucas Cândido, dá um tapa na bola pelo lado esquerdo com o Arthur, devolve Lucas Cândido, jogou na fogueira, o Arthur mais uma vez fica com ela, viu apertado ali, joga a bola pra fora, arremesso manual pro Londrina, 28, arremesso manual cobrado, chega no campo de ataque, lançamento foi feito, Henrique fazia a finta ali na frente da grande área, foi programado, recebeu a falta, é falta do Simon, que tomou cartãozinho ali, Lupe. Tomou cartão amarelo, o zagueiro da Ponte Preta, Simon. Ele ficou parado enquanto o Henrique aplicou aquele tradicional drible da vaca, impedindo o jogador do Londrina de prosseguir na jogada. Por isso é uma falta perigosa pro Tubarão. Falta pro Londrina, amarelo pro Simon, zagueiro da Ponte. O Simon era daquele grupo de pendurados ou não? Não, tava fora. 28 minutos e 50, 28 e 50. Segundo tempo de jogo é falta pro Londrina. Perigosíssima ali pra meta do Diogo Silva. Perigosíssima pra meta do Diogo Silva. Miguel já na ponte. Quem vai se ajeitando ali é o Cristiano.
pra cobrança da falta. Do lado dele tem o Robson. Vai conversar com ele ali também. O João Vitor estava conversando com o Roger Silva aqui na lateral do campo. Foi lá do lado do Cristiano para bater um papo com ele. Lucas Marques está por ali também. Daqui a pouquinho mexe a macaca. A barreira vai sendo formada no meio da grande área. Tá preocupado o Diogo Silva. Já passamos de 29 minutos e 20. É um segundo tempo, tá 0-0. Grande oportunidade pro Tubarão na cobrança da falta. Vai se ajeitando ali Cristiano e Robson. Os dois ficam ali na cobrança da falta. O árbitro foi lá e marcou. O Cristiano quer colocar a bola no lugar. O árbitro falou: não, aí não. Como assim? Como assim? Que manda, né? Como, você marcou aqui, eu tô pondo aqui. Você não quer que eu ponha aqui? Eu vou fazer como? Tá lá. Vai lá o Cristiano pra cobrança. Bom momento pra equipe do Londrina. Vai tomando distância ali pra cobrança. Robson passou pela bola. Preparou a batida. Longe do gol. E quem foi pra batida? O Iago Teles, hein? Pra batida o Iago Teles, a bola subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta aí, Lupe. Quando o Miguel, camisa 8 da Ponte, já se prepara para entrar no jogo. Ele que foi personagem em alguns jogos, né? Fez o gol do acesso contra o Náutico e sofreu pênalti na vitória da Ponte em cima do Brusque. 17 tá indo embora. Toró, artilheiro, vice-artilheiro da Série C, vai embora com a 17. O 8, o Miguel, vem pro jogo. Só confirmando a alteração que aconteceu anteriormente no Londrina, o Cristiano com a 10 saiu, entrou o Robson com a 20. Onde vocês ouviram Cristiano era Iago Teles. É que você não viu muito bem. Eu falei Iago Teles, você confundiu, viu? Eu confesso que entendi parecido, errado. Exatamente. Mas eu só dei aquela confirmada que, sabe, você me entende, né? Vai que, né? Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Oliveira roubou uma bola no meio campo ali, bateu de longe para pegar o goleiro de surpresa, ela foi para fora, só tiro de meta. 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Londrina 0 pro Londrina. Ponte Preta também 0, Eliel. Central da bola. Disputa de pênaltis entre Corinthians e Deportivo Cali, o Timão vai vencendo 2-1. Futebol Globo CBN. Meu caro Gabi Castro, Miguel em campo no lugar do Toró. Poderia ter saído qualquer um desse ataque da Ponte, viu? Porque os homens de frente, ele tem uma preocupação defensiva em fazer essa marcação para cima do Iago Teles, para cima agora do Robson, mesmo do Henrique, né? Dos atacantes. Então, correu uma barbaridade o Toró, mas principalmente defensivamente, né? Marcador de lateral. E entra o jovem Miguel para dar uma oxigenada também, para ajudar nesse sistema defensivo e quem sabe, né, no sistema ofensivo puxar um contra-ataque. Diego Tavares carrega a Ponte pro contra-ataque, faz a finta, escapa do primeiro, chega o segundo, mas recebe a falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca lá pela meia direita, é falta pra Ponte aí, Lupe. Tá lá o Diego Tavares no gramado. Oi, é falta pra Ponte Preta, lado direito, você tava ajudando aqui o parceiro na renda que ele não pegou, é falta pra Ponte Preta. Falta que leva perigo à meta do Londrina, porque vai ser aquela bola bandida, levantada na área. Lance perigoso, lance muito bom pra equipe da Ponte, é o Serginho que vem pra bola. Entrou Miguel, de repente um amuleto pra Ponte, Carlão. É um cara que tem feito, né, esse papel, né, participado de momentos importantes, inclusive fez o gol do acesso contra o Náutico, quem sabe. É falta pra Macaca, Serginho tá na cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? Tá preocupado Luiz Daniel, é falta pra Macaca. É bom momento pra Ponte, que vem pra cima nesse momento do jogo, 32-40. Correu Serginho pra bola, faz o levantamento, vem pelo meio de cabeça o desvio, vai saindo o goleiro, pega a bola. O cabeceio do Léo Oliveira ali no meio da grande área, fez o cabeceio esquisito, bateu no cucuruco dele ali, o goleiro sai, faz a defesa pra botar ordem na casa do Londrina, né, Lupe? É, mas se o Léo Oliveira não acerta a bola, ou melhor, nem corre em direção a ela, o Simon tava sozinho, livre pra mandar a bola pro fundo da rede. Como o Léo Oliveira atrapalhou o Simon, ela foi pela linha de fundo. Mesmo assim, a Ponte recupera a posse de bola. 33 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando a Macaca com o Simon, ele rola a bola pro campo de ataque, quem vem ficando com ela aqui pelo lado direito, era por ali o Miguel, toca na bola, bola lançada, mais uma vez chega Lucas Cândido, tenta o lançamento, marcação em cima dele, ali do Iago Lincoln, que gira, dá um bico na bola para onde estava apontado o nariz, a bola vai para fora, o arremesso é de graça para Macaca, lado esquerdo o Arthur, será que vai chegar o Arthur da bola agora aí? Vai lá,
Vai ter troca de novo, Lupe? Vai sim, vai sair o camisa número 5, entra o 18. Saiu Zé Breno no Londrina, entra o João Tavares com a camisa 18. E saiu o Quirino com a 9, atacante, entrou o 19, o Eliel, ex-Ponte Preta, na equipe do Londrina. Pode ter certeza que vai sair gol. Tá lá, Eliel em campo, hein? Eliel em campo na equipe do Londrina. Remexe o Manuel cobra da ponte, fica a cobra com o Simon ali pertinho da linha divisória do campo, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe a zaga do Londrina, ela vai sobrando com o Lucas Cândido, toca do lado, Miguel, briga pela bola, fica com ela, dá um tapa ali pela intermediária, Serginho domina, recua, Léo Oliveira, rola a bola lá pela direita, por ali com o Pacheco que vem pro ataque, lançamento pra grande área, passa por todo mundo, direto pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Londrina, Lupe. Sem muito perigo ali pro goleiro Luiz Daniel, que só ficou acompanhando a saída da bola, tiro de meta pro Tubarão, tiro de meta já cobrado. Vamos chegando a 35 minutos deste segundo tempo de jogo. Toque CBN tá marcando, eu vou girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN. 35, passamos de 35. Entramos na reta final de jogo. No VGD, Série C, finalíssima da Série C, primeiro jogo. Placar CBN tá assim, ó. Londrina 0. Ponte Preta também 0, Eliel. Central da bola. 9 minutos do primeiro tempo, Corinthians vai empatando com o Atlético Mineiro, 0-0. Nos pênaltis, Corinthians vai vencendo o Deportivo Cali na Libertadores Feminina, 4-3. Londrina toca na bola, vem pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo, mais uma vez vem trabalhando a equipe do Tubarão no campo de ataque, Chacharicou de um lado, de outro, trabalha ali o João Tavares, tenta a finta, tem marcação do Ponte Pretano pra cima, pra fazer o corte, de novo, trabalha, de novo no campo de ataque, mais uma vez por ali, a equipe do Londrina, fez a finta, gingou, preparou, bola enfiada, zaga da ponte por baixo, corta, virou uma briga ali à frente da grande área, né? Sobe de cabeça, lá do outro lado, era o Wallace que tava por ali, brigou pela bola, quem chega rasgando é o Léo Oliveira, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. Joga pra fora do campo, o Maurício reclama, virou confusão aí, Lupe. Porque a bola estava saindo pela linha lateral e o jogador do Londrina não conseguiu dominar a bola. Aí veio o Léo Oliveira e mandou ela pro meio da torcida. E o jogador do Londrina não gostou. Aí o árbitro chegou, separou o Léo Oliveira, que estava mais irritado por parte da Ponte Preta. Aparentemente está tudo resolvido, é lateral para Macaca, mas o clima ameaçou ficar quente. Acabou. Onde? Acabou, o Corinthians é hexacampeão da Libertadores Feminino. 5-3 para cima do Deportivo Cali. O Timão fatura mais um título de expressão internacional. Olha, o Londrina vem pro ataque, chega rascando por baixo do bico na bola o Arthur. Joga a bola para fora do campo de novo. O Iago Teles tem pressa na cobrança. Parece que o clima ficou quente. Ficou quente no VGD, vem Londrina pra cima, toca a bola, João Tavares devolve lá com o Iago Teles para fazer o domínio, gingou de um lado de outro, Lucas Cândido em cima dele, o Lucas Cândido tava lá firme na bola para fazer a roubada, toca a bola, vai para fora, arremesso manual, Maurício na cobrança, tem pressa, recua com o Wallace para começar de novo pro Tubarão, encontra ali pelo meio Lucas Marques, o camisa 8 devolve, mais atrás com o Iago Lincoln, vai tocando a bola, Ponte Preta vai se fechando, 37 minutos e 20, tá 0-0 o placar do jogo, semana que vem tem o segundo jogo, hein? Sábado que vem, 5 da tarde, segundo jogo no Moisés Lucarelli, da final da Série C do Brasileirão. Acabou. Sobra de bola com o Diego Tavares, acabou onde? Acabou o treino livre para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Ele tentou, mas não passou para o Q2, morreu no Q3. 37 minutos e 40. Arremesso Bono cobrado, Macaca com ela no campo defensivo, Anderson. Despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, Maurício recebe no peito, agradece o presente e já bota a equipe do Londrina na descida do campo de ataque, chega ali pelo meio, faz o domínio, faz a proteção na bola, mais uma vez o jogador que é o Henrique, toca na bola pela direita, protege, Robson gira o corpo, despacha no campo de ataque, Henrique domina, gingou o corpo pra lá, pra cá, escapou bem do lance, ajeitou na perna da canhota, levantamento na grande área, Iago Teles bateu de primeira pra fora do gol! Pegou mal na bola, mandou pra longe do gol, só tiro de meta, Lupe. Se quem tá assistindo o jogo pela primeira vez fica sabendo que ele, Iago Teles com a 11, é o artilheiro da Série C, não acreditaria, porque a bola ficou limpa pra ele, sozinho, sem marcação, só que na hora da finalização pegou mal, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva da Ponte. Ele é artilheiro da onde, Lupe? A Série C. Ah, então acreditaria sim. Carlão de Freitas, 38,5, Carlão, Ponte tá se segurando. A Ponte tá se segurando, Londrina vem com muita força, né? Mas a Ponte não consegue encaixar um contragolpe, né? Não consegue gerar perigo à defesa do Londrina, permanecendo assim vai ser um sufoco até o final.
Bola espirrada lá no campo de ataque, o Wallace. Fica com ela, recua do Luiz Daniel. Tem marcação, pressão pra cima ali do Miguel. Bola já jogada no campo de ataque. Sobe o Anderson de cabeça, escora. Ela vem pelo meio, trabalha. Léo Oliveira toca na bola, lá pela direita. Lucas Cândido faz a finta. E o árbitro para, pega uma falta. Tá anotado ali, é pra Ponte, é isso, né, Lupe? É isso, em cima do Léo Oliveira. Fez o domínio, a bola correu um pouquinho, mas ele foi atingido ali pelo jogador do Londrina. Falta no meio-campo, a Ponte não tem pressa, até porque é um bom resultado para Macaca, que faz o jogo da volta em casa no próximo sábado. Já passamos de 39 minutos deste segundo tempo. Reta final de jogo, tá 0-0 o placar da partida. Vai para a cobrança da falta ali pelo meio, Serginho. De perto da direita, faz o lançamento na ponta canhota. Lançamento pertinho da lateral, sobe de cabeça o Miguel, não acha nada, a bola vai para fora. Gabi Castro. O Londrina aperta, mas no gol não acertou nenhuma ainda, né? Falta qualidade, nenhuma, né? O Diogo Silva não fez nenhuma defesa neste segundo tempo. Ele tem a posse de bola e agora vai mais na base da ansiedade, né? O Henrique entrou muito bem aqui pelo lado direito, o canhotinho, segue o Iago Teles pelo lado esquerdo, a saída do Quirino mais pesadão, o Eliel dá uma outra dinâmica para este ataque. Obrigado. Nos últimos minutos, sem sombra de dúvidas, vai ser ataque do Londrina contra a defesa da Ponte, tentando encaixar este contra-ataque que ainda não apareceu. Trabalha na saída do Londrina, ali com o Iago Lincoln, faz o domínio, toca no Wallace, de um lado pro outro, vai tocando aqui pelo Londrina, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste segundo tempo de jogo. É Série C, é final de Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Londrina 0, Ponte Preta também 0, Eli Almeida. Central da bola. Amanhã tem mais um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras. O jogo tá marcado para as 4 da tarde no Templo do Futebol Maracanã. Futebol Globo CBN. Amarelo. Pra quem? Iago Teles, camisa 11 da equipe do Londrina. Amarelou pra ele. 40 minutos e 50 segundos e bola rolando. Sai jogando ali pelo meio, Léo Oliveira perigosamente. Toca na bola pelo lado esquerdo, Arthur de calcanhar. Faz a ligação com o Miguel. Chega por baixo. O Iago Lincoln dá um bico na bola no campo de ataque. Sobe Simon de cabeça, escora. Volta mais uma vez. O Londrina, bola enfiada no campo de ataque. Pelo lado direito, por ali com o Robson. Fintou, jogou pelo meio. Bola espirrada. Chega a zaga da Ponte. Tava lá para fazer o corte. Chega o Lucas Cândido. Sai jogando errado a Ponte. Perde a bola. Iago Teles vem pro campo de ataque. Lançamento foi feito. Bola para fora, escanteio para a equipe do Londrina pela direita, virou um vulco ali, hein, Lupe? Quem deu a vacilada foi o camisa número 25, foi o Lucas Cândido, que ficou na indefinição para afastar o perigo. O Londrina recuperou a bola e ganhou o escanteio. A torcida se anima, vem junto na reta final do jogo. Sexto escanteio no jogo, 3 para cada lado. É pelo lado direito que vem Lucas Marques na bola. Faz o levantamento, fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga da Ponte. Faz o corte, a bola vai saindo em lateral lá do outro lado, lá pro lado esquerdo. 41, quase 42. Tem arremesso Londrina. O Maurício vai tomando distância lá para fazer o arremesso. Vai fazer o Maurício o arremesso. Lá pelo lado esquerdo mais uma vez. Vai se ajeitando lá. Faz o arremesso, vem bola para grande área. Iago Teles. Bola bateu na canela, foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42,5. Tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque ali pelo meio, Serginho. Briga pela bola, escapa da marcação, vem pra cima dele, a marcação ele faz. Ele cometeu uma falta ali, mas levou vantagem aqui do Londrina. No ataque, lançamento pra ninguém. Só linha de fundo, tiro de meta, Lupe. É pra dar aquela murchada, né, no torcedor que vinha junto com o Londrina nessa reta final, só que o passe, ele foi muito longo em direção ao Iago Teles. Jogadores do Londrina reclamaram de uma falta na origem do lance, mas o árbitro deu a vantagem. Vantagem não aconteceu, tiro de meta pro Diogo Silva, goleiro da Macaca. 43, vamos chegando a 43 deste segundo tempo, reta final, hein? 0-0. Vem bola pro campo de ataque da Macaca, sobe a zaga do Londrina para fazer o corte, a bola vai para fora, arremesso, chegou para Ponte lá pela direita, vai chegando lá sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O Pacheco vai lá, pega a bola, busca alguém, faz o arremesso ali pro Lucas Cândido, faz o domínio do Lucas Cândido, tenta uma jogada ali para cima do Iago Teles, comete a falta, jogo tá parado, é falta que favorece a Macaca lá pela direita, Lupe. A falta foi em cima do Lucas Cândido, que também é experiente, cai no gramado, ganha um tempinho. Enquanto isso, o técnico Marcelo Fernandes conversa com camisa número 35, Gustavo Teles. Daqui a pouco, a última mudança na Macaca. É lá pela direita, cobrança da falta, Serginho. Já ajeitou com carinho pro levantamento que vem pra dentro da grande área, hein? Vai todo mundo lá pra área. Bom momento pra equipe da Ponte.
Serginho na cobrança, 43:50. Reta final de partida no VGD. Fala, Lupe. O camisa número 77 da Ponte, Bruno Lopes, atacante, está sangrando. Por isso, tá sangrando nada, ele vai sair do campo. 77, Bruno Lopes vai embora, entra 35, Gustavo Teles é a última mudança da Ponte. Gustavo Teles em campo na equipe da Ponte. É para fortalecer mais um pouquinho o meio-campo, né, Gabi? Não tem atacante no banco de reservas, essa é uma carência do elenco pontepretano, e aí o que o Marcelo Fernandes opta é para os jogadores de meio-campo que tem uma certa versatilidade, que vão conseguir ajudar aí agora o Diego Tavares, que é o único atacante de origem. Falta cobrada, a bola passou por toda a grande área, foi para fora, arremesso manual pelo lado direito para a equipe do Londrina. Sai jogando ali com o Lucas Marques. Faz o domínio, carrega a bola pelo meio da grande área. Ponte recua toda, fica toda encolhidinha lá. Só o Diego Tavares ali para cima do Lucas Marques. O Wallace recebe lá do lado esquerdo, ajeita, perto da direita, faz o lançamento, bota a bola no campo de ataque, ela sobrou ali pela meia. Bola rolada, Robson recebeu na ponta direita, invadiu a área, sassaricou de um lado, de outro, brecou, carregou, ajeitou, preparou, cruzamento na área. Chega a zaga da Ponte para fazer o corte, vai lá Diogo Silva. Opa! Faz a defesa do Diogo Silva, o Henrique vai para cima dele ali, comete a falta, o jogo tá parado, e o Diogo Silva reclama uma barbaridade ali, Lupe. A queda dele foi feia, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Eu vi um choque, né, na saída para fazer a defesa, ele trombou com o atacante do Londrina e o juiz acabou marcando a falta em cima do goleiro da Macaca. Mais 4, vamos a 49. Muito, Carlão. Muito. Mas é um time muito matreiro, pode até tomar o gol, que faz parte. Agora, é um time muito experiente, né? Um time que a cada cobrança de falta, o resultado é conveniente. Então faz aquela famosa cera, vai irritando o adversário, vai irritando a torcida e vai trazendo, né? Pelo menos até aqui, um resultado importante. 45:40, subiu os acréscimos aí, Lupe. 4. Vamos a 49. Vai lá mais uma vez o Arthur da cobrança do arremesso manual aqui pela esquerda. Ele recua, começa de novo com o Simon. Domina na coxa, lá atrás. O passe foi feito pro Diogo Silva. O goleirão domina na perna direita, o bico na bola, joga pro campo de ataque. Despacha lá na frente. É lá pelo lado direito quem chega na bola por ali. Briga por ela mais uma vez. Lá do outro lado era o Gustavo Teles. Vai brigando pela bola. Chega a zaga do Londrina. Tenta a reposição. Vem pela meia. Trabalha. O Iago Teles não consegue o domínio. Quem chega por baixo é o Léo Oliveira. Dá um bico na bola, joga pra fora. Já passamos de 46. Finalzinho de jogo no VGD, tá 0-0 o placar do jogo, 0-0, toda a definição do campeão da Série C fica pra semana que vem, no Moisés Lucarelli, 5 da tarde, cobertura total aqui do futebol da CBN Campinas, bota no ataque lá pela esquerda, carrega Iago Teles no campo de ataque, ele encara a marcação, puxa pela meia, vem buscando espaço a equipe do Londrina no campo de ataque, o Gustavo Teles vai pra cima dele, faz a marcação, se apresenta ali pela meia, trabalha, Lucas Marques vem com ela, botou pela frente da grande área, chega por baixo, Simon, dá um bico na bola, tira o perigo da área, joga pra fora do campo, vamos chegando a 47, reta final de partida. Depois, agora só falta 2 minutos para o encerramento do jogo. Tá 0-0. Ponte Preta se segura em Londrina. O Londrina aperta no finalzinho de jogo. Vem para cima. Quer o gol da vitória para cima da Macaca. Trabalha pela direita com João Tavares. Ele toca do lado, trabalha com o João Vitor. Fez o passe curtinho do lado. Lucas Marques devolve. João Vitor, linha de fundo. Preparou o cruzamento. Arthur em cima dele para fazer o corte. A bola vai para fora, Lupe. Escanteio para a equipe do Londrina nessa reta final de jogo, a torcida vem junto, tentativa ali com o lateral direito, escanteio do Barão. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, Lucas Marques vai na cobrança, tá preocupado o Diogo Silva no meio da área, pintou o cruzamento, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte, a bola vai voltando aqui pela lateral do campo, corre lá o Roger, dá uma de gandula, já repõe a bola rapidamente ali pro Lucas Marques, faz o Robson, faz arremesso manual, volta a bola pela meia, bola com falta, ficou ali à frente o Miguel, acabou recebendo a falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca, Lupe. É falta pra Ponte Preta que ganha um tempinho. Nessa reta final, todo minuto é valioso, todos os segundos são valiosos pra Ponte Preta que vai conquistando um bom resultado, até porque decide no Moisés Lucarelli no próximo sábado. Diogo Silva vai colocar a bola em jogo, o goleiro da Ponte. Último giro do cronômetro, 48:20. Vai mais uma vez o Diogo Silva na cobrança, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá na ponta canhota, passa por todo mundo, vai para fora a bola, acaba saindo em arremesso manual para o Londrina, tem pressa na cobrança, 48,5.
Iago Lincoln, ali à frente da grande área, para fazer o domínio. Rola a bola pela direita, saída com o João Vitor. Trabalha a equipe do Londrina na saída. Diego Tavares fica na cobertura. O João Vitor despacha do campo de ataque, faz o lançamento. No meio do caminho, tenta ali fazer o domínio. O Henrique perde a bola, mas ela espirrada. Sobrou pela direita, a bola enfiada no meio da grande área. O Anderson faz o corte e joga pra fora, é mais um escanteio, Lupe. Providencial, o corte do Anderson, ganha o escanteio Londrina. É pelo lado esquerdo mais uma vez que vai o levantamento pra dentro da grande área. Preparou o levantamento, segunda trave, passa por todo mundo, sombra com Iago Teles, tenta a finta, marcação Ponte Pretana lá na área, Serginho. Dá um bico na bola, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no VGD, deu empate. Londrina 0 pro Londrina, 0 também pra equipe da Macaca. Vem chegando o Eliel Almeida. Central da Bola. Apresentação Eliel Almeida. 6h54. Boa noite para você que tá com a gente na CBN em Londrina em 100,9. Boa noite para você que tá com a gente na CBN Campinas em 99,1. Muito se esperou, muito se falou, mas nada dentro de campo aconteceu a não ser um 0-0 com pitadas de emoção no final do jogo. É verdade, mas um 0-0 sofrível. Antônio Lupe no gramado é contigo. Vamos ouvir aqui os personagens. Serginho tá falando por aqui. Sabia que eles têm adaptação nesse campo, a gente veio tranquilo esperando o jogo deles. E a gente sabe sofrer, sabemos sofrer mais uma vez, agora é o segundo jogo dentro de casa. Vai total no jogo de volta? Oi? Foco total no jogo de volta? Claro. Decisão em casa mais uma vez. Se Deus quiser, a gente vai colocar pra dentro de casa. Estratégia da Ponte, né? De segurar a pressão do Londrina para tentar buscar os espaços. Mas o sistema dele defensivo muito difícil, né? Não é segurar a pressão do Londrina, a gente sabe que eles estão adaptados com o campo, tá conseguindo sair, a gente não quis arriscar porque são 2 jogos. Então a gente conseguiu suportar bem, né? A gente conseguiu suportar a pressão deles. Agora dentro de casa a gente vai trabalhar essa semana para poder sair com a vitória lá. Obrigado, Serginho, falando por aqui. Vamos ver se outros atletas, a maioria dos jogadores foram ali na torcida da Ponte, que comemoram, viu, Eliel, esse resultado, até porque a Ponte agora joga em casa, como o próprio Serginho disse, no Moisés Lucarelli tem o jogo da volta. João Brigatti está aqui, coordenador técnico, os jogadores estão fazendo, até de certa forma, uma festa ali com a torcida da Ponte. Aos poucos eles vão deixando o gramado. Vamos ver se eu consigo também falar com alguém do Londrina aqui, até porque estamos junto com a rádio. Wallace, por favor, rapidinho, Wallace, qual que é a análise desse empate pro Londrina? Um bom jogo, a gente se portou bem, dominou acho que quase que 100% do jogo, não teve nenhum momento que a gente correu risco. Agora vamos tentar ganhar lá dentro da Ponte. Obrigado. Tá aí o Wallace, zagueiro da equipe do Londrina. Iago, rapidinho, não quer falar? Beleza, sem problema nenhum. Iago Teles não quis falar. Jogador da equipe do Londrina, todos os jogadores do Londrina já foram ali pro vestiário principal aqui do VDG. E agora sim, os jogadores da Ponte começam a deixar o gramado. A gente ouve os personagens da Macaca, porque do Londrina já não tem mais ninguém aqui. Deixa eu ouvir o Elvis. Elvis, por favor, tua análise desse empate 0-0, tá viva a decisão, a Ponte decide em casa. Eu falei desde o começo que é 50-50. A equipe do Londrina é uma boa equipe. Jogar aqui é muito difícil, o campo estava bem ruim e é impraticável jogar futebol aqui. Mas agora, como eu falei, respeitando 50-50, com o apoio do nosso torcedor em casa, vamos fazer de tudo para buscar esse título. Obrigado, Elvis. Arthur, rapidinho, a estratégia da Ponte era essa? Segurar essa pressão, um 0-0, um empate para poder decidir em casa. Boa noite. A estratégia nossa era de segurar o jogo nos primeiros 15 minutos, tentar jogar. Na circunstância do jogo, conseguimos oprimir um ritmo bacana, seguramos eles. Ao meu ver, no primeiro tempo, não tiveram nenhuma oportunidade assim clara, já no segundo teve algumas, a gente tentou bastante, mas a eficiência do nosso time para defender é muito grande, a competitividade nossa dentro do campo, a lealdade por cada um, correr por 1% do campo hoje foi fundamental. Sei que esse resultado 0-0, não tem nada a ganhar ainda, tem mais 90 minutos, 100 minutos dentro de casa e lá a gente vai decidir essa final. Tá aí, Arthur, obrigado pelas palavras, pela declaração. Léo Oliveira tá chegando. Ô, Léo, rapidinho. Queria que você falasse sobre esse 0-0, a estratégia da Ponte. Acho que deu certo, né? Acho que no primeiro tempo eles foram melhor no jogo, né? Mas dentro das nossas propostas a gente soube suportar bem. No segundo tempo voltamos, né? Com a marcação mais encaixada e conseguimos controlar mais o jogo.
acho que foi um bom resultado fora de casa, né? Final é assim, é 50-50. Agora vamos decidir na nossa casa, trabalhar bem a semana para fazer o resultado lá. O que faltou para sair com a vitória, Léo? Cara, eu acho que o time teve uma proposta muito boa de jogo, né? Claro que acho que dificilmente você vê final uma discrepância de 2 gols, até a maioria das finais que você vê aí, principalmente Série C, empate assim, mas agora vamos trabalhar para chegar na nossa casa e a gente fazer um resultado positivo. Obrigado, Léo Oliveira, volante da Ponte Preta. Aparentemente todo mundo já foi pro vestiário, não. Tem mais um do Londrina ali. Só vou chegar aqui pro jogador da equipe paranaense para falar sobre esse empate, o Iago Lincoln, zagueiro da equipe do Londrina, falando a respeito desse empate 0-0 na primeira partida, né? No primeiro tempo dessa decisão. Vamos ouvir o zagueiro da equipe paranaense. Imaginava fazer uma final de Série C, um VGD lotado desse diante do torcedor? Cara, a gente sempre trabalha por esse momento, né? Sempre vem se preparando para jogar momentos como esse e é muito gratificante e muito feliz poder estar vivendo isso aqui diante do VGD e com a torcida lotada. Ô, Iago, Quirino, o atacante, também está aqui saindo. Vamos ouvir o atacante do Londrina. Com certeza, a gente mostrou nesse quadrangular final aí que a gente tem força fora de casa. A gente vai buscar aí o resultado fora de casa, onde a gente buscou, a gente conseguiu mostrar aí durante o quadrangular. Não tem nada perdido, a gente fez um grande jogo aí, a gente botou o time da Ponte aí atrás da linha da bola e vamos jogar da mesma maneira para buscar o resultado fora de casa. O que faltou pro gol? Faltou o detalhe, aquele lance final ali pra gente empurrar a bola pro gol. Obrigado, Quirino, atacante do Londrina. Agora sim, Eliel, todo mundo do Londrina e da Ponte nos vestiários. E o Quirino saiu ovacionado, hein? Enquanto ele deixava o gramado ali, a gente percebeu o Quirino. Agora o Serginho viu o mesmo jogo que nós, Gabriel Castro? Acho que não, né? Na entrevista aí pro Antônio Lupe, tava um pouquinho diferente da realidade que a gente acompanhou, né? De fato, o jogador, às vezes ele sai do jogo, né, no calor ali, feliz com o resultado, mas eu acho que o que ficou evidente é quando ele diz: a gente não quis arriscar, isso ficou muito claro, e o Arthur, né, quando ele fala, a estratégia era segurar o jogo, e isso ficou muito claro. A estratégia da Ponte fora de casa foi segurar o jogo, foi trazer para Campinas para um resultado simples, garantir o título. Isso ficou muito evidente, e aí a qualidade do primeiro jogo cai muito, porque a partir do momento que só um time quer jogar, o antijogo da Ponte acabou dando certo. Então a Ponte, que foi só para gastar o tempo, só para segurar o Londrina, deu certo, congestionou ali principalmente o meio-campo, não teve tantas oportunidades. Lupe, prioridade é sua. Rapidinho, o Simon também estava por aqui, vamos ver o zagueiro da Ponte. Justo pra estar aqui na final conosco, jogo de muita entrega, enfrentamento, acredito que foram duas equipes que mereceram estar na final, tem mais um jogo, vamos fazer o nosso máximo para conseguir ser campeões lá em Campinas. E, em relação ao Londrina, é uma equipe que eu tenho muito carinho. Haja vista, a gente fez 2 campanhas aqui, né? 2 anos aqui, passei 2 anos. Apesar da torcida hoje estar xingando, a torcida me apoiou muito também, então é coisa do jogo, tenho muito carinho pela equipe deles. A estratégia era essa mesmo, Samuel, segurar essa primeira etapa da decisão para decidir em Campinas? Não, a estratégia era fazer um bom jogo. Fazer um bom jogo e não sofrer gols, principalmente, né? E tentar buscar a vitória. Mas, como eu falei, quando a gente não pode vencer, a gente empata. Temos o nosso estádio lotado na próxima semana para nos incentivar e fazer um bom resultado lá para ser campeão. O que faltou pro gol da vitória? Acho que a gente fez o que foi possível. Difícil se adaptar ao gramado aqui. A equipe deles muito mais adaptada, né, ao gramado. A gente viu isso nas ações do jogo todo. Mas a gente brigou, a gente sofreu, a gente teve humildade para marcar. Respeitamos eles o tempo inteiro. Mas a gente vai fazer um grande jogo lá na semana que vem e vamos ser campeão, se tudo for possível. Obrigado. Simon, zagueiro da Ponte, Gabi. Tá aí então Antônio Lupe conversando com o zagueiro Ponte Pretano, falando, né, que quando não é possível a vitória. Então, assim, os jogadores da Ponte saindo muito satisfeitos lá do VDG, do estádio de Londrina, porque a estratégia era essa, né, segurar o adversário. Segurou, então deu certo, a Ponte foi mais competente que a equipe do Londrina, e aí traz para este segundo jogo uma vitória simples, a Ponte conquista esse título inédito. A gente vai falar bastante deste jogo da Ponte Preta, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes, treinador da Ponte Preta, e o Roger, também deve falar o Roger, né, Antônio Lupe? Sim, também vai falar. Então tá certo, todo mundo vai falar hoje, a gente vai acompanhar. O que fica de lição pro jogo da volta, Carlão?
Fica de lição. Os dois times, né? Eu acho que basta uma vitória, né, pra qualquer um, aí muda um pouco a dinâmica da partida. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte que vai ter que tomar a iniciativa. Se ela conseguir mostrar o que mostrou, pelo menos nos jogos decisivos do quadrangular, ela tem uma boa possibilidade de vitória. É claro que agora o Londrina que vai ter aí à disposição o contragolpe, a Ponte tem que tomar muito cuidado, ser estratégica, ser cirúrgica para conquistar o resultado. É claro que o sentimento é um sentimento positivo, é um sentimento de dever cumprido, mas tem muito jogo, Londrina vem para complicar a vida da Macaca, decisão em aberto. A gente vai ver tudo o que pode acontecer na semana seguinte em relação a este jogo. 33 minutos do primeiro tempo, Corinthians e o Atlético Mineiro vão empatando 0-0. Eu lembro a você que o Corinthians no feminino já levantou um caneco hoje, hein? Campeão da Libertadores feminina, sexta vez que o Corinthians conquista um título da Libertadores. É claro, né, que no feminino muitos títulos, já no masculino poucos títulos da Libertadores. Salvo engano, Salvo engano é bom. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Salvo engano é bom. Bom, amanhã tem Palmeiras e Flamengo às 4:00, tem Coritiba e Atlético Paranaense às 6:30, São Paulo e Mirassol também às 6:30, Coritiba e Atlético Paranaense pela Série B. Pela Série A nós teremos São Paulo e Mirassol 6:30. E claro que daqui a pouquinho vai começar aí o trabalho de bastidor com as entrevistas. Pela Fórmula 1, Bortoleto não passou do Q1, acabou perdendo aí a oportunidade de disputar posições mais acima, vai largar na 16ª posição, Grande Prêmio dos Estados Unidos. Neste momento, 10 pilotos estão tentando a pole position, lembrando que esta corrida é um pouquinho num horário mais tarde, porque estamos praticamente paralelos ao fuso horário ali de Austin, no Texas, onde vai acontecer o Grande Prêmio da Fórmula 1 amanhã às 4:00. Mais cedo nós tivemos também a Ferroviária de Araraquara terminando a Libertadores Feminina em terceiro ao bater o Colo-Colo por 1-0, gol marcado aos 40 segundos de jogo, hein? Rapaz. Imagina fazer um gol aos 40 segundos de jogo e ficar esperando ou se defendendo, né? Bom, vamos fazer um intervalo, Marcelo? Aquela pausa rapidinha para você que está na CBN Londrina em 100,9, para você que está na CBN Campinas em 99,1. Intervalo, nós voltamos já com todo o trabalho de reportagem no fim do jogo, 0-0, hein? Ninguém foi de ninguém entre Ponte Preta e Londrina. Jogo lá no VGD, jogo valendo o título da Série C. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Londrina, Ponte Preta, Central da Bola. O Corinthians perdeu um gol há pouco com o Michael, que eu vou falar a verdade pra vocês, era só fazer, hein? Poderia ser o primeiro gol do Corinthians contra o Atlético Mineiro. 7:08. Como estão as coisas aí no Paraná, no norte do Paraná, em Londrina, Lupe? Guardando a autorização aqui para entrevista coletiva, a gente precisa aqui receber o ok para descer para o vestiário, para a sala de imprensa, para ouvir os treinadores, o Roger Silva do Londrina e também o Marcelo, técnico da Ponte Preta, Eliel. Ah, coisa aí é organizada assim, é? Estão bloqueados, Na verdade é porque a sala de imprensa, ela fica no meio, né? Na verdade você tem que passar ali pela porta principal dos dois vestiários, então a gente precisa aguardar aí o ok do pessoal da CBF.
Tá bom, vamos aguardar então o ok da CBF. Enquanto isso, Gabi, eu vi que você anotou bastante coisa durante o jogo. Sim. Muita coisa com certeza não te agradou, mas muita coisa sim te agradou? Ou eu tô falando errado? Não, tá falando correto. Eu acho que o que agradou, principalmente ao técnico Marcelo Fernandes, a alguns torcedores, é que mais uma vez o sistema defensivo da Ponte funcionou. Isso é algo muito positivo. Ao longo de todo o Campeonato Brasileiro da Série C, a Ponte teve um goleiro muito confiável, que foi o Diogo Silva, que muitas vezes não precisou trabalhar, mas quando precisou, ele apareceu. Hoje foi um daqueles dias que ele não precisou, não teve muito trabalho, e ele não teve muito trabalho porque esse sistema defensivo da Ponte funcionou com os dois laterais praticamente como zagueiros. O Pacheco muito pouco ao ataque, passando muito pouco pelo meio campo, porque teve muito trabalho. O Iago Teles é aquele atacante que vai num contra um, que é rápido, tem a velocidade, vai pra cima do adversário, então precisou de muita atenção do Pacheco. O Anderson, partidaça, entra como um dos candidatos a craque do jogo, não vai receber o meu voto, já adianto aqui, mas mais uma vez uma partida muito segura. O Simon, entre trancos e barrancos ali, ele briga com o zagueiro, ele faz esse primeiro combate, ele recebe cartão, mas ele tem uma função muito importante também. E o Arthur, hoje, ele foi fundamental nesse sistema defensivo da Ponte, jogando praticamente como um zagueiro. A gente viu muito pouco o Arthur passando do meio campo, mas porque ele tem uma função muito importante ali, fixo, né, na defesa pelo lado esquerdo e muitas vezes fechando. Ele praticamente evitou um gol do Londrina num carrinho que ele deu para cima do próprio Iago Teles. Então o sistema defensivo da Ponte funcionou muito bem. No primeiro tempo, com o Rodrigo Souza ganhando esta vaga de titular, sendo esse primeiro jogador que fecha ali o meio campo, fechando espaços, com os dois jogadores, né, o Luiz Felipe dentro da característica dele, de vontade, ele corre, ele se esforça, tecnicamente ele deixa a desejar, mas na questão do esforço ele acaba compensando. E hoje, para mim, um jogador que deixou a desejar, e aí ao lado negativo, é o Elvis, né? Para mim foi o pior da Ponte, destoou de toda a equipe, tecnicamente muito abaixo, fisicamente muito abaixo. E aí quando você tem um jogo de confronto, de um Londrina que vem para cima, que fica mais com a posse de bola, e você precisa dessa velocidade de contra-ataque, aí o Elvis ele não consegue, e hoje ele não conseguiu ajudar. Quando ele pegou a bola, já tinha alguém do Londrina muito próximo dele, já fazendo este desarme. Não foi o protagonista que a Ponte precisava, tanto é que precisou ser substituído no início do segundo tempo. Você tocou num ponto interessante, Gabi. O Elvis não jogou hoje. Não, vamos ser honestos, muito marcado. Muito. E como são as coisas, né? A gente falava o tempo todo antes do jogo em relação à expectativa daqui e dali, e também antes da competição, né, de como seria o Elvis, já que ele tem uma questão física que é notória, a gente já falou várias vezes. Sim. E não conseguiu jogar. Não. Diferente do Cristiano, que teve mais liberdade que ele pelo lado do Londrina, né? Exatamente. A Ponte, ela congestionou mais, né, o sistema defensivo, e mesmo assim o Cristiano teve mais oportunidade. Então é algo que o Marcelo Fernandes e o próprio Elvis, né, eles precisam encontrar uma maneira, em uma partida decisiva, em que todo mundo sabia que o Elvis seria bem marcado, dele conseguir jogar bem. Porque essa é a questão, você tá numa final, você precisa do seu camisa 10, você sabe que fisicamente ele tá abaixo, então como que você sai da marcação? O que você pode deixar o seu adversário desconfortável mesmo nesta condição? E hoje a Ponte não encontrou um Elvis muito abaixo, consequentemente foi um sistema ofensivo da Ponte muito abaixo. O Bruno Lopes não pegou na bola, o Diego Tavares foi marcador de lateral e o Toró idem, né? A gente falava sobre uma artilharia de Toró brigando, o Toró não deu uma finalização, não deu um chute no gol, não chegou com perigo no ataque. Então eu acho que fica o lado preocupante quando você não tem o Elvis, quando você não tem um camisa 10, você não teve um sistema ofensivo, e talvez isso possa acontecer no segundo jogo. Se o Roger, que é estudioso, né, a gente citou bastante ele aqui, é um treinador que está em franca evolução, foi bem na Inter de Limeira, foi bem no Atlético, ganha essa oportunidade no Londrina já com um acesso, lembrando que ele chegou na 9ª rodada e conseguiu elevar o Londrina para classificação e agora para este acesso brigando pelo título. Certamente ele vai fazer uma marcação individual no Elvis aqui em Campinas. E aí, marcando o Elvis, como que a Ponte vai jogar ofensivamente? O que ela vai oferecer para o seu adversário de contrapartida? Então fica essa semana, certamente o Marcelo Fernandes vai quebrar a cabeça para saber como que ele joga quando tem um Elvis muito bem marcado. E agora a coisa vai ser invertida, Carlão, porque se a Ponte foi lá pelo resultado,
Agora o Londrina vai jogar tudo nas cobranças de pênalti também. Sim. Agora é ele que vem fechadinho pra cá, né? Sim, na verdade ele vem com o regulamento, né? Porque Exatamente. Pro Londrina é interessante procurar essa bola bandida, como a gente fala, e fazer o primeiro gol, ou tentar cozinhar o Galo e levar essa decisão para as penalidades. A gente sabe que o Londrina não vem para atacar a Ponte, não vem para agredir a Ponte. A Ponte vai ter que ter uma outra dinâmica. A gente sabe que na temporada a Ponte tem enfrentado dificuldades, principalmente nos jogos dentro de casa. Foi assim também no quadrangular contra o Brusque, muitos problemas. No final teve o pênalti. Contra o Náutico a Ponte não venceu. Contra o Guarani, sim, um jogo em que a Ponte conseguiu se impor, mas contra o Londrina é uma outra dinâmica, é um outro tipo de jogo. O Londrina vem para jogar no erro da Ponte. A Ponte vai ter que ter muita capacidade, muita frieza, e aí sim entrar a qualidade de um Elvis, entrar a qualidade dos atacantes. Hoje eles se preocuparam muito na marcação e deram conta do recado, porém ofensivamente eles não conseguiram funcionar, mas em Campinas eles serão fundamentais. Muda completamente a dinâmica deste confronto. Agora é a Ponte com pressa, é a Ponte mais preocupada em atacar, e o Londrina que vem para catimbar ou marcar um golzinho ou tentar levar a decisão para os pênaltis para conquistar o título em Campinas. Agora a gente ouviu aí na saída do campo o jogador dizendo o seguinte: olha, a torcida vai fazer a diferença. Eu acho que essa questão nessa fase ela fica um pouco de lado, até porque a torcida do Londrina hoje não fez a diferença. Tudo bem que o Londrina teve um momento só bom, que foi justamente agora na reta final, mas a arquibancada ela tem ficado um pouco, é claro, né? A festa contra o derby a gente viu como foi da Ponte Preta, mas tinha um fator a mais, que era segurar o adversário na Série C e consequentemente chegar à decisão. Eu não sei se vai fazer a diferença. Os caras estão tão acostumados depois de um mata-mata ali, de um quadrangular, perdão, para chegar à Série B, que eu não sei se, mesmo com todo o barulho do mundo, vai chegar a afetar um pouco o adversário. Até porque, Liel, a Série C ela é muito equilibrada, né? Principalmente essas equipes que chegaram na reta final, elas são parelhas, né? Vide os grupos, né? Como foi o grupo do Londrina, um grupo maluco, como foi o grupo da Ponte, que também virou uma maluquice na reta final. Então há muito equilíbrio. A arquibancada ela pode fazer parte, sim, mas se o time dentro de campo corresponder, é o time que move a arquibancada. Por exemplo, um jogo em Campinas, o Londrina chega e surpreende, começa a se impor, marca um gol no início, eu não sei se a arquibancada vai ter tanta força assim. A gente sabe que o estádio Moisés Lucarelli é uma arma importante para a Ponte. Quando a torcida da Ponte ela está mobilizada, é difícil ganhar, mas isso vai muito ao encontro do que a equipe estiver produzindo. Se a Ponte começar o jogo se impondo, arriscando, criando oportunidades, marcando um gol, aí a arquibancada vai jogar junto e pode fazer a diferença. Agora, se o Londrina conseguir administrar essa pressão nos primeiros minutos, assustar a Ponte, a arquibancada ela não tem tanta interferência, não. Ô, Léo, eu vejo dois lados nessa questão que você cita da torcida, né? Quais seriam? É o Muricy, que viralizou, né? Aquela frase dele quando ele diz assim, aquele pensamento dele, né? Eu vou ficar motivando o jogador, eu vou ficar trazendo vídeo motivacional, fazendo com que torcida ganha jogo, né? O jogador tem que jogar, ele recebe o seu salário, a bola é boa, treina, concentra, e ele foca muito do lado técnico e do lado tático. Mas eu acho que tem um outro lado, que tem jogador que ele se apega a esse lado emocional, que ele melhora a partir do momento que ele vê um vídeo da família, que ele recebe uma carta de um parente que tá distante, quando ele tá chegando perto do estádio, que o ônibus vai levando, né? A torcida vai levando o ônibus, carregando até o vestiário. Eu acho que tem jogador que ele se inflama, e na condição da Ponte, com o salário atrasado, com tudo o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro da Série C, com saída de treinador, com saída de jogador no meio da competição, a Ponte perdeu o G Dias, a Ponte perdeu o Maguinho, perdeu o Emerson Santos, talvez ele fique meio carente. E aí, a partir do momento que a torcida o abraça, e os jogadores exaltaram muito isso, né? Olha, quando você vê a torcida, quando a gente tá chegando no estádio, ou mesmo no dia a dia, quando a gente recebe esse carinho do torcedor, na rede social, o jogador ele acaba às vezes elevando um pouquinho o nível. Então acho que tem esses dois lados. Tem aquele atleta que já é experiente, que para ele tanto faz estar jogando fora, tá jogando em casa, ele joga da mesma maneira, mas eu vejo um jogador um pouquinho mais carente, que esse lado emocional acaba pegando, e aí quando tem um jogo dentro de casa, quando tem uma festa muito grande, ele acaba jogando aí às vezes até um pouquinho melhor. Bom, intervalo de jogo acabou neste momento o primeiro tempo entre Corinthians e Atlético Mineiro, 0-0, e os dois times vão pra cima do árbitro, hein?
tanto o Corinthians quanto o Galo. E acredite você se quiser, nenhum destes jogadores que estão em volta do árbitro é o Hulk, hein? Que coisa. Parece que o futebol está mudando ou o banco fez algum tipo de situação positiva na cabeça do Hulk, hein? 7h18, terminou também o treino classificatório para o Grande Prêmio dos Estados Unidos amanhã às 4h. Adivinha só quem foi pole position? Verstappen. Max Verstappen. Hoje na sprint, Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro. Verstappen em primeiro, Norris em segundo e Leclerc em terceiro. Piastri ficou em sexto. O Gabi já ia rindo, achando que ia se repetir a batida de mais cedo, mas não. Nós estamos aí com os 10 primeiros para o Grande Prêmio de amanhã. Max Verstappen com um excelente tempo. Depois vem Lando Norris, Charles Leclerc com sua Ferrari, George Russell com a sua Mercedes. E olha só, Verstappen com Red Bull, Norris com McLaren, Leclerc com Ferrari e Russell com Mercedes. Imagine o ano que vem quando mudar tudo, quando a situação da própria tecnologia em si será outra, hein? Depois, completando os 10 primeiros, Hamilton com a sua Ferrari ao quinto, Piastri com a McLaren em sexto. Aí nós temos Kimi Antonelli, mais um com a sua Mercedes em sétimo. Oliver Berman, esse aí também tá conseguindo um bom ano, hein? 8º colocado. Carlos Sainz com a sua Williams em nono e o Alonso com a sua Alpine em 10º. São, olha, várias equipes diferentes, né? Mesclando experiência com jovens pilotos, né? Exatamente. O Alonso aparecendo aí novamente. Interessante e muito aberto, né? Com o Verstappen novamente como pole, já venceu a sprint. Vamos ver se ele vai ter ritmo de corrida, né? Porque a gente sabe que o carro da McLaren, como estão distantes Norris e Piastri, né? A gente não espera nenhum acidente entre os dois pilotos. Vamos lá. Opa, palavra então do treinador da Ponte Preta, Marcelo Fernandes, falando direto do norte do Paraná com Antônio Lupi. Eu acho que no primeiro tempo a Ponte Preta teve poucas oportunidades, não conseguiu oferecer tanto perigo assim para o Londrina. O que você acha que faltou nesta primeira etapa dessa primeira final? Assim, é uma final de campeonato, né? É uma final de campeonato, um campeonato importante como a Série C do Brasileiro. A equipe do Londrina também é uma grande equipe, jogando nos seus domínios, com um estádio com 8.000 pessoas, um estádio acanhado, mas que ferve pro jogo dentro do campo. A nossa equipe sabia disso tudo, o problema de campo também a gente não tem que levar em consideração por tudo que a gente sabe, que a gente tem que passar por cima. Mas também a gente veio com algumas coisas também, estrategicamente falando, em termos de cartões. A gente tinha cartão também com 5 jogadores pendurados, sabe? E a gente procurou fazer da melhor maneira. O primeiro tempo foi um jogo, se você pegar também alguma chance do Londrina, assim, nítida, acho que não teve. Até falei com o próprio Diogo no jogo, não teve. Foi um jogo muito truncado. A nossa equipe procurou segurar um pouco mais para tentar puxar os contra-ataques, né? Eu acho que realmente também faltou um pouco mais pra gente segurar um pouco a bola. Nós conversamos no intervalo, voltamos melhor pro segundo tempo. A equipe procurou jogar mais. Mas é assim, uma decisão, 180 minutos. Andamos os 90 primeiro e agora temos a nossa decisão dentro da nossa casa com a nossa torcida. Ô Marcelo, e aí no segundo tempo, né, quando você vê que a pressão do Londrina tá um pouco maior, você troca todo o seu meio campo. O que você teve de intenção quando você fez as 3 trocas ali do meio campo? Porque os jogadores querem muito jogar, né? E por a gente já ter passado por esse momento, a gente sabe que tem um jogo final e você sabe que o jogador não quer tomar o terceiro cartão. Não que eles estavam não jogando por causa disso. Mas a gente procurou colocar os 3 novos no meio de campo e tiramos 3 que estavam carregados com o cartão. Pra gente ter um jogo da volta. Não adianta a gente querer tudo num jogo só e deixar em casa um jogo tão importante como vai ser com o Londrina. Então a equipe, eu procurei trocar o meio de campo até para também dar um gás novo. Acho que entraram muito bem os 3 no meio de campo, jogaram muito bem. E também eu aliviei no termo de cartão do Luiz, do Rodrigo e do Elvis. O Pacheco tomou um cartão logo no início ali, ficou meio pendurado no jogo. Você não pensou em trocar no intervalo o Pacheco até para não correr o risco de ficar com um a menos? Eu pensei muito no intervalo e eu deixei a última troca até pro final por causa do Pacheco. Aí eu procurei no final, o Pacheco me deixou tranquilo quanto a isso. A gente sabe que é perigoso, mas a nossa linha de zaga, se você prestar atenção, não só o Pacheco, o Arthur, o Simon e o Wanderson, são muito experientes, né? Então o Pacheco, o próprio falou pra mim, professor, pode ficar tranquilo, mas a gente até tinha falado com o próprio João Gabriel para entrar, que seria a troca. E no final do jogo eu percebi ali que a gente podia colocar o Gustavo Teles do lado do Pacheco para dar uma força pro Pacheco ali, e acho que deu tudo certo. Mas com certeza o Pacheco, o cartão que ele tomou, a gente pensou logo no intervalo sim em trocar, mas pela experiência dele, com nossos 4 de trás estando muito bem, a gente procurou segurar e o Pacheco teve uma grande atuação. Marcelo, a Ponte teve um jogo hoje mais recuado. O empate, na sua opinião, foi bom para poder decidir no próximo sábado contra o Londrina dentro do Moisés Lucarelli? A gente sempre busca a vitória, né?
Nós viemos para cá sabendo que a equipe do Londrina ia vir para cima, ia marcar pressão. E nós montamos uma estratégia com jogadores rápidos, como a gente tem no caso do Toró, o próprio Tavares e o Bruno, de a gente achar um passe e tentar, né, fazer o gol na equipe deles. Foi um jogo mais, não digo mais precavido, mas mais lúcido, né? Nesse sentido, até porque nada se resolvia hoje. Mas a equipe tentou sim, montamos a estratégia para conseguir um grande resultado aqui, mas o importante era sair daqui com chances reais de conquistar o título na nossa casa. Marcelo, uma situação que deixa o torcedor da Ponte muito angustiado é sobre o Gé, né? Existe alguma possibilidade de pintar, pelo menos no banco de reservas, no jogo da volta? E também, se me permite uma segunda, a torcida, a importância da torcida da Ponte. Ah, pô, a torcida você é louco, olha lá. Os caras estão aí, demoraram para entrar no estádio, né? Fiquei sabendo que demoraram para colocar o nosso torcedor para dentro do estádio, nossa torcida aí vibrante, sempre nos apoiando, não tenho o que falar, só agradecer esses caras que vieram aí de 7, 10 horas de viagem aí para estar do nosso lado. É o nosso 12º jogador, vão ser as 19 mil dentro do Moisés lá para nos incentivar para que a gente faça um grande jogo e conquiste um grande resultado e o título também. E quanto ao Gé, o Gé é um cara que a gente tá trabalhando muito fora para tentar levar ele para esse último jogo. A gente não tem nenhum tipo de informação ainda, ele está fazendo trabalho sério, eu chamei ele inclusive esses dias na sala, que a importância dele justamente até no banco de reserva. Eu particularmente, eu falei para ele até particularmente que eu queria acabar com todos, sabe, que deram aquele gás no banco no último jogo, pra gente fosse todo mundo com um jogo tão difícil como vai ser com o Londrina em casa nessa final. E a gente está fazendo esse esforço muito grande. Departamento médico, fisioterapia também da Ponte Preta está dedicada ao máximo para tentar colocar o Gé, pelo menos no banco de reservas. É uma contusão séria que a gente também não pode colocar o jogador em risco. E isso eu deixei ele muito tranquilo, que eu jamais iria colocar ele para tomar injeção, meia boca, até porque ele teve uma contusão séria da outra vez, na outra perna, a mesma contusão, e depois deixou ele fora há muito tempo. Isso não vai acontecer. O Gé é um jogador muito importante, como são todos, e se a gente puder contar com ele, vai ser muito bem-vindo. Marcelo, boa noite, obrigado por nos atender aqui. Você já viveu situações de outras finais de competição. Como é que você imagina que vai ser essa semana para o grupo e também a vivência do ambiente, né? Porque há um anseio muito grande por parte da torcida que você acabou de citar aqui por um título. Essa é uma final de um torneio nacional. Como é que você projeta que vai ser essa semana para tentar, de certa forma, conter certas possibilidades de ansiedade e euforia e preparar bem o time para sábado? Eu fui até em cima da resposta que eu dei a respeito dos cartões, né? O jogador, ele tá pensando no jogo da volta, não tem como, né? A gente sabe, a gente já teve ali dentro, a gente sabe como funciona. Cara, o que eu posso falar para você é que a semana vai ser muito, muito delicada, vai ser uma semana muito para prestar atenção nos detalhes, a gente deixar os jogadores o mais apto possível para jogar esse jogo final. A ansiedade, ela faz parte, é uma final de um campeonato importante. O que eu posso dizer para você e para o nosso torcedor é que eles podem ter certeza, eu nem precisava falar isso porque é uma coisa tão nítida, né? Por tudo que esses jogadores lá embaixo estão fazendo por essa equipe. Então eles podem ter certeza que o comprometimento, a dedicação, não só deles ali dentro do campo, mas a gente ali, a torcida de fora, a torcida pode acreditar e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo, como estamos fazendo até agora, para dar esse título para eles, porque eles e esse clube merecem muito. Marcelo Fernandes, técnico da Macaca, Eliel. Perfeito, Antônio Lupi. E aí, meu caro Gabriel Castro, o que você diz do que disse o Marcelo? Lúcido, né? Valorizou a campanha da Ponte durante toda a Série C e, de fato, né? No jogo de hoje também foi com a estratégia. Obviamente, ele não vai falar que jogou pelo empate, mas em outras palavras ele disse isso, né? Que ficou satisfeito, elogiou o sistema defensivo, ratificou aquilo que a gente disse aqui durante a transmissão, que o Diogo Silva trabalhou muito pouco, né? Gabi. Teve uma conversa. Oi, Lupi. Deixa eu ouvir rápido o Anderson, né, que também tá aqui. Vamos lá. Zagueiro da Ponte. A decisão para nossa casa, agora é descansar, trabalhar durante a semana, saber que o professor vai montar a melhor estratégia para que a gente possa buscar o nosso título médio e para essa torcida que vem nos apoiar aqui. Anderson, o que faltou para a Ponte sair com a vitória de hoje? Eu acho que faltou um pouquinho assim de dedicação nossa, um pouquinho mais de finalização. Nós sabíamos que ia ser um pouco difícil, o campo dificultou muito o nosso trabalho, mas vamos descansar, pensar no próximo jogo que, se Deus quiser, vamos defender em casa e buscar esse título inédito. Ô Anderson, vocês tiveram que parar hoje o artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro da Série C, o Iago Teles. Poucas oportunidades. Foi trabalhado algo específico em relação a esse jogador? A gente sempre analisa os nossos adversários, né, jogo a jogo, atleta a atleta. A gente sabe da qualidade do Iago, é o artilheiro da competição
Então a gente tinha que manter o cuidado, trabalhar mais forte ainda, que a gente sabe que diante de uma decisão a gente não pode dar mole para um atacante como é o Iago, mas a gente também tem artilheiro do nosso lado, que é o Elvis, nós temos o Toró. Se Deus quiser, sábado que vem eles vão brilhar e vão decidir pra gente. Ô Anderson, mais uma vez a Ponte Preta passa sem tomar gols desde a chegada do Marcelo. São apenas 2 gols sofridos pelo sistema defensivo, um inclusive de pênalti lá contra o Náutico. Qual a importância de manter essa regularidade do sistema defensivo, ainda mais em um primeiro jogo da final, que a volta vai ser lá no Majestoso, junto com a torcida da Ponte Preta? Cara, a gente tem que ter trabalhado muito, né? Desde a chegada do professor até a saída do professor Valentim, que é um cara que nos ajudou bastante no dia a dia. O Marcelo chegou, acrescentou bastante ao setor defensivo, né? Tem que dar os parabéns para Arthur, para Simon, os caras Diogo, que são os caras ali, Pacheco também, que são os caras que uma experiência gigantesca, né? Eu acho que eu aprendo todos os dias com eles, são os caras experientes e tenho que acrescentar isso sobre esses caras. Então, a gente trabalha muito forte durante o dia, durante essa competição. Ouvimos aí. Trabalhar muito forte essa semana. A gente sabe que dentro de casa a gente vai pegar um adversário muito difícil, mas vamos ver a estratégia do professor Marcelo para que a gente possa chegar na nossa casa, fazer o nosso papel e buscar o nosso título. Anderson, dá para perceber que a união do grupo está levando a Ponte Preta muito longe, apesar de todos os problemas. A Ponte, a torcida, inclusive, saindo agora. A Ponte é a finalista do campeonato com boas chances de ser campeão. Eu queria que você falasse um pouco dessa união do grupo que trouxe vocês até aqui e também a importância do técnico Marcelo Fernandes. Cara, foi o que o professor Marcelo, o professor preparador físico Léo falou pra gente. A gente tem que desfrutar desse momento, da final. A gente sabe que se resta a última semana, esse grupo não vai ser mais o mesmo daqui para frente, né? A gente tem que aproveitar a cada momento, a cada dia, né? Diante, vestindo essa camisa. Cada um, se Deus quiser, tem um futuro melhor pela frente, brilhante. Eu tenho certeza que a gente vai marcar o nosso nome na história da Ponte Preta. E eu tenho certeza e espero que seja com título, né? Pelo esse grupo que foi formado, pela união, pela dedicação de todos, pelo dia a dia que a gente vem se dedicando, mas para fechar com tudo, a gente merece o título, né? E dar esse título para esse torcedor que veio 7 horas diante de Campinas para nos prestigiar e nos dar força. Eu tenho certeza que com a força da gente, com a força do torcedor, a força da torcida, da diretoria, daqueles que estão com a gente no dia a dia, a gente vai buscar esse título. Esse é o zagueiro Wanderson, da equipe da Ponte Preta. Gabi, Eliel, Carlão. Vai lá, Gabi. E olha só que interessante, né? Logo no início da fala do Anderson, né? Quando ele fala o que faltou pra vitória tal, ele utilizou uma palavra, faltou dedicação e finalizar mais ao gol. Na verdade, ele tava tentando buscar a palavra, porque o que faltou pra Ponte hoje foi uma estratégia pra vitória, só que ele não pode falar isso. Então ele vai utilizar outros adjetivos, né? A gente precisa se dedicar um pouquinho mais, aquele detalhe, tinha que ter finalizado aqui, tinha que ter feito aquilo. Mas, na verdade, a estratégia da Ponte foi para impedir que o Londrina saísse com a vitória, que o Londrina finalizasse, que o Diogo Silva trabalhasse, e a estratégia deu certo. E a Ponte, na verdade, ela foi para este empate. Então ela sai muito satisfeita porque ela cumpriu aquele antijogo de não deixar o Londrina sair com este primeiro resultado nos primeiros 90 minutos, deu certo. Então, de fato, quando o Anderson fala dessa dedicação, deste chute, era, na verdade, a estratégia da Ponte de se defender. Comentários do Gabriel Castro. Vamos de novo lá para o estádio no norte do Paraná, até porque o Fernando Bianchi tá com o Roger, treinador do Londrina. Marcelo, Roger Silva falando aqui nesse momento, vamos escutar. Roger, em relação ao jogo de sábado, você acredita que a Ponte Preta vai entrar com essa mesma postura, deve ter um posicionamento diferente? E uma curiosidade, você se preocupa com a possibilidade de termos penalidade máxima na decisão e por conta disso é um treinamento específico que você deve fazer essa semana, porque é uma possibilidade do título ser decidido nos pênaltis? Eu acho que a Ponte não entrou com postura nenhuma diferente daquilo que a gente viu. Eu acho que o mérito todo foi do Londrina. Eu acho que a Ponte jogou um futebol que ela tem jogado, né? Muitas vezes dando a bola para o adversário, muitas vezes jogando numa bola mais longa, né, com o Toró, tendo que passar muitas vezes a bola pelo pé de Elvis para que aconteça algo bom. Cirúrgico hoje, a gente marcou forte, a gente jogou forte, a nossa construção foi com excelência, um time que sabia o que estava fazendo do início ao fim,
muita troca de corredor, muita superioridade, foi o que a gente tentou. Bom, eu acredito que a postura da Ponte vai ter que se lançar um pouco, até porque está tudo aberto, mas nós estamos preparados. Essa equipe, ela está preparada para brigar de igual para igual com qualquer um. Se vier jogar para cima, a gente quer jogar para cima. Se baixar a linha, a gente vai fazer isso aí, vai pôr eles dentro de novo do campo deles e nós vamos tentar furar como a gente fez com Floresta e Caxias fora de casa. As penalidades a gente vai trabalhar a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta nós vamos trabalhar, vamos bater, todo mundo tem que passar aqui, bater como vai, treinar como vai fazer no jogo, e é uma possibilidade e, a gente tem que estar pronto para tudo e certeza que a gente vai trabalhar, vai tentar analisar também os batedores que tem no lado de lá, a gente dá as melhores estratégicas para Luiz, mas eu espero que eu possa ter sorte, já tive muita sorte naquele campo, naquele lugar eu já fui muito abençoado, já fui muito privilegiado, e eu espero que mais uma vez a sorte possa sorrir a nosso favor. Professor, boa noite, parabéns pela partida. Bom, você já esteve do outro lado como jogador. Como você vai trabalhar o mental da sua equipe para esse jogo no sábado que vem? A gente sabe que vai ser uma decisão difícil lá em Campinas, Moisés Lucarelli provavelmente lotado. Como que você vai trabalhar o mental? O que você deve falar? Uma curiosidade aí também, o que você deve falar para a sua equipe? Bom, eu acho que meu pai está aí. E aí, meu irmão também, obrigado. Estou feliz de vocês estarem aqui comigo. Obrigado, deram moral. Gostam mais de mim do que da Ponte, acho, esses caras aí. É bom demais. Bom, motivar, estar alegre, confiante de que a gente possa fazer história. Eu gostaria muito de ter uma foto aqui. Gostaria muito que nós pudéssemos juntos celebrar esse feito que pode ser esse título lá em Campinas. Eu não vou mudar. Nós vamos continuar treinando forte. Terça-feira nós nos representamos com treino de força, transferência no campo. Quarta-feira a gente abre o nosso campo, faz o nosso tático. Quinta-feira a gente trabalha em cima daquilo que a gente viu no adversário. Sexta-feira a gente faz o nosso 10-0, a nossa bola parada. A gente vai manter a semana com muita alegria, com muita esperança. E com oportunidade. Diz, se eu não me engano, eu acho que é o Mourinho, eu posso estar enganado, mas ele disse que numa final, né, a equipe considerada não favorita, ela precisa estar viva nos últimos 45, e aí a igualdade ela cabe para 50 para cada lado. Então o Londrina vai estar vivo nos últimos 45 lá, e aí a gente vai para tudo ou nada. Se tiver que tirar um volante e colocar um 9, se tiver que tirar um zagueiro e colocar um cara para vencer, a gente vai, se tiver que arriscar um pouco mais, eu vou arriscar, porque é importante para nós, é importante para todos, mas a semana a gente vai continuar assim, pezinho no chão. Tomara que agora eles possam nos respeitar um pouco, né? Bom, vamos lá, depois do jogo eu falo. Bom, primeiramente, errei o placar, lembra? Foi, jogo, falei, errou. mas não vai lá, vai dar lá. Então, em cima dessa questão de lá, né? Londrina mostrou durante todo o campeonato, principalmente essa reta final, prova disso contra o Caxias e contra o Floresta, que fora de casa sempre, né, teve o próprio jogo contra o São Bernardo, aquela coisa toda. Partindo por esse parâmetro, entre aspas, por essas participações diretas, a esperança para o torcedor é essa, que o Londrina possa repetir as boas atuações fora de casa. E aí, Roger, dá para fazer? Dá para fazer. Acho que essa equipe, ela tem... Nós somos um visitante bem indigesto, né? Um visitante corajoso, um visitante que não muda o modelo fora de casa, um visitante que... O Bernardo, do meio pro final ali, que eu fiz uma alteração que eu costumo não fazer, que é colocar 2 laterais para tentar, de alguma forma, garantir aquele ponto. Mas de um restante... Uma equipe que coloca a bola no chão, uma equipe que tem coragem para jogar, que foi trabalhada nesses quase 5 meses de trabalho para isso, para ter coragem, para enfrentar de igual, para colocar a bola no chão. O gramado lá vai nos ajudar, vai nos favorecer, né? A gente sabe que o campo da Ponte talvez seja um dos melhores aí do Brasil, um dos melhores do estado de São Paulo. A gente sabe que é muito bom, vai nos favorecer. E é isso, cara. Eu também quero que os meus atletas desfrute dessa final, faça valer tudo que a gente nos trouxe até aqui. E, bom, mais uma vez, que
que a sorte possa nos acompanhar mais uma vez fora de casa. Roger, muito boa noite. Estamos ao vivo hoje CBN Londrina e também CBN Campinas. Queria que você falasse aí dessa semana vindoura de preparação. O que fazer de diferente para conseguir esse título inédito para o Londrina? E também hoje o Londrina teve algumas chances boas, acho que teve melhores chances do que a Ponte Preta. Como que você avalia também essa partida de hoje? Bom, eu acho que nós fomos muito superior. Se o futebol fosse justo, nós teríamos que sair com a vitória. Uma equipe que propôs desde o início, que teve aposta, que teve jogo, que finalizou, que buscou o gol. Até a última bola a gente cruzou lá para tentar fazer o gol. Eu acho que se hoje tivesse que ter um merecedor, um vitorioso, era o Londrina. Manter o que a gente fez, eu acho que a gente precisa caprichar um pouquinho. Na penúltima bola, acho que a gente errou um pouquinho ela no primeiro tempo. Daqui a pouco bolas que entrou em crise em Lucas, a gente melhorar esse penúltimo passe para que Vitinho, para que Quirino, para que Iago esteja numa posição melhor de finalização. Eu acho que esse é o desafio, caprichar nessa penúltima bola para que a gente crie mais oportunidades claras, né? Para que a gente possa vencer mais. É muito difícil, a Ponte ela não toma gol, ela é difícil de tomar gol, é uma defesa muito forte, é uma equipe defensivamente sólida. Talvez nos últimos jogos a equipe que menos tem sofrido, e eu acho que o que a gente fez hoje mostra que a gente é capaz de poder vencer esse jogo tão difícil lá em Campinas. Roger, boa noite. Diego Alves, da EPTV Campinas. Prazer em reencontrá-lo, né? Bateu aquele papo lá no Primavera um tempo atrás. Eu acredito que você já tenha falado bastante sobre isso, mas vou te fazer essa pergunta também. Como você imagina que vai ser o próximo sábado, você decidindo um título tão importante dentro do estádio onde você começou a sua carreira de jogador, em Campinas? Hoje tem aqui a presença de seu pai, de seu irmão, até bati um papo com eles também. Uma família que tem relação com a Ponte Preta. Como é que você imagina tudo isso e como é que repercutiu entre a família também quando os dois times se cruzaram para essa final? Obrigado. Valeu, prazer revê-lo. Bom, já disse essa semana e reitero o meu carinho pela instituição, meu grande respeito. Muitos torcedores, né, mandando mensagem, Instagram, WhatsApp, dizendo, até aqui a gente torceu para você, mas agora a gente vai ter que ser nega véia, enfim. Cara, vou continuar com o meu carinho, com o meu respeito, mas hoje eu sou treinador. Eu sou o treinador Roger Silva, as minhas cores são o Londrina. Foi quem também acreditou em mim, foi quem me trouxe para um projeto muito sério. Caras que têm feito coisas sérias aqui, que têm trabalhado para construir legado, para fazer um clube, não um clube emergente, mas um clube duradouro, um clube que consolida com um trabalho sério. Cara, essa é minha casa, eu vou defender a minha casa com unhas e dentes. Bom, eu acho que o meu pai, meus irmãos, meus filhos, minha esposa e os amigos também entendem isso, mas a minha família hoje eu tenho certeza que é Londrina, porque a gente, lá em casa eu posso falar mal deles, mas se você falar, a gente se quebra por um pelo outro, isso que nos fortalece, e eles estão aqui hoje com a camisa do Londrina, torcendo para mim, e eu sei que se não fosse Londrina, eu sei onde eles estariam hoje. Com certeza eles estariam no Majestoso ou em outro lugar para ver a Ponte. E eles vieram para torcer para nós. Então, segue o meu respeito, meu carinho. Mas agora, no próximo sábado, depois do apito, aí sim volta a minha torcida. Mas agora, foco total para ser campeão. Quero cravar meu nome na história desse clube. Respeito máximo o que ele tem feito por mim, pela oportunidade. E, bom, é isso, cara. Vamos lá. Vamos tentar fazer um grande jogo. Mais um grande jogo. E também lança sorte, que vença o melhor lá, quem for melhor, quem for merecedor nos últimos 90, que possa levantar o troféu. Espero que seja o Londrina. Bom, agradecendo ao seu Cícero, Rafael, boa noite a todos. Ouvimos aí a coletiva do Roger Silva e eu peguei um ponto. Primeiro, duas situações aí. Ele disse que se tivesse que ter um vencedor, se o futebol fosse justo, seria o Londrina. Sim. Tendo a concordar. Tendo. E segundo ponto,
provamos pra eles que somos mais do que disseram. Bom, vou falar só sobre o segundo jogo. Palavras do Roger, só após o segundo jogo. O que houve, hein, gente? Houve provocação no primeiro jogo? Eu não lembro. Não. Ele falou que faltou respeito, né? É que chega em hora de final, gente, cada um tenta criar alguma coisa. A própria Ponte, né, nos derbys, ela criou uma situação que não foi muito a situação, entre aspas, verdadeira, né? Que é a situação do Diego Torres, que ele queria enfrentar a Ponte. Eu acho que quem é da bola entendeu o que o Diego quis dizer. A Ponte absorveu aquilo como um combustível. Ok, a gente respeita, em nenhum momento eu senti um desrespeito por parte do Guarani. Então, trazendo agora para a decisão. Eu também não sequer li ou ouvi algum desrespeito. Pode ser de torcedor e ele acaba pegando, né? E outra, eu acho que vale levar pro vestiário esse combustível, vale ele tentar motivar o jogador através de uma situação dessa. Roger é malandro, né? O Roger é um cara da bola, malandro cara no bom sentido, malandro, né, no melhor do sentido. O Roger é um amigaço, um cara aqui do Vila Rica, um ponte pretano de 4 costados, mas como ele disse, ele é profissional, ele tem que defender as cores do Londrina, é assim que tem que ser. Mas de repente ele pega alguma coisinha ali pra motivar, não acho desrespeito também com a Ponte. De repente, se ele for o campeão dentro do Moisés Lucarelli, algo que ele tem possibilidades, como o próprio Elvis disse, 50-50, ele vai ter o direito de desabafar alguma coisa que o chateou, mas eu acho, Eliel, e você viveu o mundo da bola também, eu acho que é aquela coisa pra tentar criar alguma coisa dentro do vestiário dele pra motivar. Quando ele fala que o Londrina foi superior, ok, eu até concordo, teve mais volume, teve mais fome, jogou em casa diante do seu torcedor. Mas eu não consigo enxergar, tudo bem, a Ponte foi burocrática, foi lá em busca do empate para trazer para Campinas, o que a gente respeita também, mas eu não vejo uma superioridade assim monstruosa. O Londrina atropelou, amassou a Ponte. Não, o Londrina teve uma chance daquele jeito ainda que o Cristiano chegou e finalizou, e o Diogo Silva fez uma grande defesa e que salvou ali a Macaca. Fora isso, também foi uma equipe que lutou, que brigou pelo resultado, mas não foi tão brilhante assim. Aliás, demonstrou muitas limitações. Mas eu acho que tudo é válido dentro do jogo, dentro de um respeito. Eu acho que é válido ele criar alguma coisa para motivar. Pelo menos do lado da Ponte eu não vi nenhum desrespeito, muito pelo contrário. Todas as declarações após o jogo pro Lupe, elas foram respeitosas e enaltecendo Londrina também. Então acho que tá tudo dentro do fair play, tá tudo dentro do game, né? Como a rapaziada gosta de falar hoje. O que você achou, Gabi? Não, concordo com o Carlão. Eu vejo o Londrina superior porque fica essa sensação, porque foi a equipe que buscou a vitória, tá? Então foi diferente o jogo do Londrina com o jogo da Ponte. Eu acho que a Ponte sai com essa sensação de vitória porque a estratégia da Ponte deu certo. Mas quem buscou a vitória, mesmo cometendo muitos erros, foi a equipe do Londrina, que teve mais posse de bola, teve presença no campo ofensivo, só que na hora da finalização falhou, e aquela presença diária que seria do Quirino e depois do Eliel acabou não acontecendo. E claro, a partir de agora ele vai se apegar também ao fator de visitante, né? Se a Ponte foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série C, se foi uma equipe que demorou para perder a invencibilidade, né? Somente contra o São Bernardo já na reta final da Série B. Neste quadrangular, nesta última fase do Campeonato Brasileiro da Série C, as 2 vitórias do Londrina vieram fora de casa. O Londrina venceu o Floresta e o Londrina venceu a equipe do Caxias e empatou com o São Bernardo, então não perdeu fora de casa. Então, de fato, o Roger, ele vai utilizar este emocional, vai utilizar esta parte para mobilizar os seus atletas. Olha, a gente já venceu o Floresta, a gente já venceu o Caxias e a gente empatou com o São Bernardo, não perdemos fora de casa. Agora é o último capítulo, então certamente vai para Campinas motivando os seus atletas, dando, né, este incentivo que fora de Londrina a equipe tem jogado bem e tem conquistado os resultados. Eu quero ver qual vai ser essa pimentinha depois do jogo da volta, isso sim, quero ver. Mas enfim, vamos pro melhor e o pior em campo, porque o Cabela quer ver o segundo tempo do Corinthians. Olha lá, Cabela, gol do Corinthians, ó. Ih, não foi de novo. Gol do Corinthians antes, 1-0, Michael fazendo um belo gol, aliás, viu? Corinthians 1-0 pra cima do Atlético Mineiro. Pra começar, os nossos repórteres estão com a gente pra votação do melhor e pior em campo? Eu tô aqui. E você, Fernando? Estamos aqui ainda. Então vamos lá, vamos girar então. Melhor e pior em campo, vamos começar pelo pior hoje, vai. O pior em campo. Eu começo com você. E tá coçando a cabeça porque não tem, ó.
Carlão de Freitas, o pior em campo. Realmente não tem. Algumas decepções, eu acho que o Elvis pode ser citado e tal, mas é um jogo que a gente entende que não se encaixa pro Elvis. Eu não tenho coragem de colocar o Elvis como o pior em campo, até pelo respeito que ele impõe ao adversário. Achei que era por outro sentimento. Não. Mas tudo bem. Vamos, sei, cara, eu sinceramente... Iago Teles, vai. Iago Teles, por ser o artilheiro, teve uma oportunidade no fim, até o Roger, que foi especialista na conclusão, ele criticou, porque o Iago talvez ali ansioso e já na reta final do jogo, ele já pegou de primeira. Se ele domina a bola e encara o Diogo, certamente ele faria o gol, até porque ele tem qualidade, os números dele mostram isso. Então eu vou pro Iago Teles, eu vou deixar o Gordinho. O Gordinho, ele é o cara que tem moral, né? Tem moral, então... Ele está sendo importante para marcar. Já salvou várias vezes. Eu iria no Pacheco, mas foi bem, seu voto. E aí, Gabriel Castro? Deixou a desejar, né? Camisa 10, capitão, destoou do restante do time, foi dominado ali no meio-campo, não conseguiu armar, né? Hoje nem cobrança de falta, cobrança de escanteio. Pra mim, o pior em campo, Elvis. Que isso? Rompeu, hein? Rompeu. Vai ter DR. Hoje o negócio vai ser... Fernando Bianchi, o pior em campo na sua visão? O pior em campo, Fernando, desculpa, eu tirei o seu retorno. Pode falar, já tá ligado. Pior em campo, na sua opinião? Não teve, não ouvi, viu, Lupe? Se vocês conseguirem se posicionar. Olha, o sistema de criação do Londrina apareceu muito pouco, principalmente na saída de bola ali. Então, o volante Lucas Marques apareceu muito pouco na partida. Ele, que costuma aí ser um criador de jogadas do Londrina, não conseguiu criar muita coisa hoje, né? Então, talvez eu escolheria o Lucas. Perfeito. O Lucas, volante, camisa 5 do Londrina. Um voto para cada um até agora, hein? Antônio Lupe, o pior em campo. Ele já fez muito pela Ponte Preta, mas hoje o Elvis foi bem mal. O pessoal tá saindo da mureta, gosto assim. Carlos Cabela, o pior em campo. Elvis. Portanto, Elvis foi eleito. Marcelo Abreu. O pior em campo. Que isso, hein? Nada como um dia após o outro, literalmente. Meu Deus. Se por um lado nós tivemos o pior em campo, do outro lado nós temos o craque do jogo. O craque do jogo para o nosso visitante na transmissão hoje, anfitrião de Antônio Lupe, inclusive vai levar Antônio Lupe para comer aquela bela pizzada. O Carlão de Freitas, Roger, tá mandando um abraço pra você lá, viu? E ele não quis votar no Elvis como pior em campo. Você acredita nisso? O coração dele tá falando altíssimo. Carlão, um abraço, meu amigo. Bom demais. Ô, Roger. Pelo carinho de vocês. Acho que a gente pôde entregar um bom futebol aí. Bom, enfim. Sei que a nega véia de casa é forte, é favorita, mas a gente tem as nossas armas aqui também e estamos vivos. Acho que é importante pra nós também. Só coloca aqui pra ele te mandar um abraço. O Roger tá vendo, a assessoria do Londrina Vieira, ela vai me matar, mas é só pra você mandar um abraço pra ele, viu, Carlão? Ei, Roger, que legal te acompanhar na final da Série C, um trabalho vitorioso, um trabalho lindo que você tem feito, um início de carreira promissor. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai estar numa Série A de Campeonato Brasileiro, você tem nível pra isso. Hoje muitas emoções, eu acredito que você tenha passado por isso, não só por enfrentar a Ponte, mas o papai e o irmão na arquibancada. Gostei muito da sua fala, deixou uma pimentinha no ar que já nós vamos tentar desvendar qual foi o mistério que te chateou aí envolvendo a Ponte, mas meu irmão, você tá de parabéns, é um orgulho para Campinas, é um orgulho para sua família e eu tenho certeza que você já é um vitorioso. Obrigado. Não, deixa eu desvendar então, não teve nada com a Ponte, o que chegou é que todas as votações em tudo que fez da final, assim, eu acho que ninguém respeitou muito o trabalho do Londrina, sabe? Eu acho que a gente foi sempre um azarão e eu acho que isso é ruim, porque é a minha terceira Série C, eu tô crescendo e maturando como treinador, os jogos são iguais. Grandes equipes não subiram, grandes equipes ficaram de fora, duas gigantes, ABC e CSA, caíram. Então é sobre isso, eu acho que assim, não dá pra tirar o mérito do Londrina, sabe? A folha é menor, a Ponte daqui a pouco mais séria. Enfim, eu acho que
precisa esse direito de igualdade. Mas hoje eu acredito que a gente deixou uma boa impressão. E, bom, se não respeitam hoje, vai ter que respeitar, porque realmente a gente fez um jogo de almanac e se tivesse que sair um vitorioso hoje, com certeza seria nosso. Boa, Roger. Boa sorte aí. Muito parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado, um abraço pra vocês. Nos vemos em breve. Valeu. Roger! Tchau. Valeu. Valeu. Ai, o microfone, Roger. Nossa, quase que eu derrubei o Roger. Desculpa, Roger. Quase que eu derrubei. Foi mal, Roger. Perdão mesmo. Nossa, mas ele quase deu um belo de um capô. Bom, repórter derruba treinador, tá vendo? A manchete seria essa, né? Mas enfim. Eu atrapalhei o voto de alguém, desculpa aí. É o voto do Fernando Lupe, perdão, nosso anfitrião que vai te levar para comer aquela bela pizza nessa noite em Londrina. É muito legal ter você na transmissão, ter a CBN Londrina com a gente, Fernando. Seja bem-vindo, portas abertas sempre e dê o seu voto aí pro craque do jogo, melhor em campo na sua visão. Nós que agradecemos aí pela oportunidade de estar junto com vocês da CBN Campinas e tem que experimentar o dogão com frango, que é a marca registrada aqui em Londrina, hein? Melhor em campo, não tem como, eu acho, não ser o Cristiano. Ele apareceu bem no primeiro tempo, inclusive teve talvez a melhor chance do jogo no primeiro tempo, que se ele tivesse passado a bola pro Quirino, talvez tivesse saído o gol do Londrina, mas ele preferiu chutar. E no segundo tempo também apareceu bem no lance ali na linha de fundo e por muito pouco não conseguiu empurrar pro gol. Então, Cristiano, camisa 10 do Londrina. Um voto coerente se a gente pensar que as duas melhores chances de gols foram do Londrina e foram no pé do Cristiano, mas eu deixo o voto pra vocês agora. Carlão de Freitas. O Cristiano já deu trabalho pra Ponte contra a Portuguesa aqui, né? Que a Portuguesa venceu a Ponte no Campeonato Paulista nos tempos de Alberto Valentim e o Cristiano foi um dos destaques na ocasião. Não venceu não, empatou, né? Foi um jogo terrível pra Ponte. Ponte com 2 a mais, lembra? E o Cristiano foi bem na ocasião. E eu fico com ele, sim, o camisa 10 hoje, que foi o melhor. O Cristiano teve a possibilidade de dar a vitória ao Londrina, não correspondeu, mas foi o cara que organizou a equipe do Tubarão e por isso fez um bom jogo. Gabriel Castro. Se não tivermos gols na partida é graças ao sistema defensivo, então eu fico com o Arthur. Pra mim, o Anderson é um candidatíssimo, gostei muito da partida dele, mas o Arthur ele salvou, porque o Iago Teles ia fazer o gol, ele deu um carrinho na hora H, e um outro lance também foi muito bem defensivamente, o lateral esquerdo, que hoje foi praticamente um zagueiro. Então, pra mim, Arthur, o craque do jogo, porque manteve o 0 no placar. O que eu gosto do Gabi Castro é que tá todo mundo falando do Cristiano e ele tá, concordo, é isso, que não sei o que, ele, perfeito, é isso aí, tô contigo, valeu, de repente, Arthur, o voto. Carlos Cabelo, melhor em campo na sua visão. Pra mim, o cara que mais trabalhou no jogo foi o Maurício. Eu acho que foi o cara que eu mais falei o nome dele, que o Maurício, lateral esquerdo da equipe do Londrina. E aí, Antônio Lupe, só falta o seu voto. O Antônio vai falar já aqui. Tá comendo, né? Já foi pegar o dogão de frango aí, né? Pra variar, né? Olha lá. Deve estar vereador, nosso Antônio Lupe, né? Deve estar fazendo a social, Carlão. Imagina. Com certeza. Mas lá em Londrina não pode votar em São Paulo, viu, Lupe? Calma. Olha lá. Nem apareceu ainda. Bom, põe o... Tô aqui, vou votar no Simon. Tá bom, valeu de nada. O Cristiano, melhor em campo, meu caro Marcelo Abreu. O craque do jogo. O jogo da volta é semana que vem, senhoras e senhores, tanto para Londrina quanto para CBN Campinas também. Estaremos juntas novamente. CBN Londrina, 30 anos de história ao News no Paraná. CBN Campinas completando 34 anos no dia 1º de novembro. E claro que a gente vai voltar com essa parceria na semana que vem. Meu caro Fernando Bianchi, foi um prazer ter você conosco. Aquele abraço, hein? Um abraço para todos vocês aí, Eliel, para toda a equipe da CBN Campinas. Um abraço, manda um abraço pro Guilherme, grande comandante de vocês, aí tanto da CBN Curitiba como também da CBN Londrina. Sempre legal ter essa parceria que a gente desenvolve. É interessante porque, obviamente, o mundo é feito de parcerias, de amizade. Guilherme Lopes, abraço aí, grande comandante da CBNs lá no norte do Paraná e, claro, na região também, capital do Paraná, Curitiba. Antônio Lupe, bom retorno pra você, viu? Vai devagar. Juízo. Vai devagar. Juízo. Tá com a boca cheia lá. Valeu, Eliana, tô dando risada de vocês. Tá. Valeu, deixa eu cumprimentar aqui o Fernandão pelo auxílio aqui, toda a rapaziada da CBN Londrina. A gente se encontra no próximo sábado no jogo decisivo, vale título, tá tudo em aberto, 0-0 no primeiro jogo
Sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli. Excelente noite pra todo mundo. Valeu! Carlos Cabela, até o próximo sábado. Vem muito Siriguidum por aí, hein? Aí a finalíssima, né? Quem sabe, pelo menos um Siriguidum, né? Porque pelo menos chance nenhum, né? Exato. Grande abraço e até lá. Valeu, Carlão de Freitas! Valeu, foi um prazer estar com todos vocês hoje nesta primeira decisiva da Série C. Até a próxima. Gabriel Castro, aquele abraço, Gabriel. Um grande abraço, Eliel Almeida, aos amigos da CBN Campinas, até a próxima. Muito obrigado, Marcelo Abreu, que comandou o somzão da CBN direto de Campinas para toda a região norte do Paraná e para toda a região metropolitana de Campinas. Vem aí Oscar Ulisses, grande Oscar Ulisses, Corinthians e Atlético Mineiro. A gente se vê, aquele abraço, bom fim de semana, cuide-se bem. Futebol, como CBN.